Atenção, rádios parceiras, em 1 minuto, no ar, Jornada Esportiva. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. Essência! A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Essência! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Hora certa. Em Campinas, 18 horas mais 2 minutinhos. Claudinei Corsi. Olá, muito boa noite. Em Campinas, 18 horas mais 3 minutos. Está entrando no ar mais uma grande jornada dos canais Futebol Interior e também da Rádio Essência FM, a frequência da vida para você em FM 102,5 e 98,5 também no FM 102,5 para Campinas e região e em 98,5 para todo o Circuito das Águas e também para o sul de Minas. Essência! Hoje, com as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro, você vai acompanhar a partir das 7 da noite a bola rola no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, para Juventude e Guarani. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. E você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM, vai acompanhar, não vai perder um só lance de Juventude e Guarani. A narração será do nosso família Lucas de Souza. Os comentários do nosso presidente Wagner Ferreira e as reportagens dele, o garotinho de Valinhos, Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai Felipe Marques. Nos canais Futebol Interior nós temos a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva é de Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Pelos lados da Essência FM, a frequência da vida, a coordenação é do meu amigo Gil Kleber, a técnica do meu outro amigo, Lucas Boa Pessoa, e a direção geral é do pastor Josimar Fonseca, da Igreja Família da Fé. Essência! A frequência da vida! E por aqui nós falamos sempre em nome dos parceiros, dos nossos patrocinadores, Mistral Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da construtora Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Com a gente também Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Também para Ridger Comunicação Integrada, do meu amigo Danilo Palma. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. E com a gente também, Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral. Ou peça pelo delivery 3744-2121. 18 horas mais 6 minutos em Campinas. Você pode e deve participar com a gente através das nossas redes sociais do Futebol Interior, no Facebook, no YouTube, no Rumble. Você pode participar, pode ouvir através do nosso canal de áudio no Radiosnet e também no app para Android. Você que está nas ondas do rádio, bom e velho radinho, no FM em 102,5 e 98,5, pode mandar a sua participação pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 989 89 3526, 989 89 3526. Para você que está no YouTube, no Rumble e no Facebook, está aí na tela para você o nosso WhatsApp. Vou repetir, para você que está no FM, mande a sua mensagem no 989 89 3526. Será um prazer para a gente receber a sua mensagem. Se quiser mandar um áudio de até 15 ou 20 segundos, pode mandar, que a gente coloca no ar aqui, tá certo? Mandando a sua mensagem, o seu alô, o seu abraço, dizendo quanto vai ser a partida. Fique à vontade para a sua participação. Agora, 6:07 em Campinas. E nós vamos começar a girar os destaques, os principais e primeiros aqui nesta jornada esportiva. Canais Futebol Interior e Essência FM. E o primeiro destaque é do bravo Bugre Guerreiro, chegando na voz dele, Albert Cavalcante. É o garotinho de Valinhos, Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante. Seja muito bem-vindo, boa noite. E o primeiro do Bugre, hein, Albert? Boa noite, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca, e é ele, né, nosso DJ Felipe Marques, e a você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior e também na rádio Essência FM, né, a 102,5 e 98,5. O Guarani vem definido e escalado pelo técnico Bruno Pivetti. O Guarani que tinha dúvidas, hein? O Regis, o Matheus, né? O Matheus Barbosa e também o Bruninho, né? Na última partida acabou saindo sentindo dores, então ficou aquela dúvida, né? Será que eles vão jogar ou não? Será que eles vão viajar, né? Para Caxias do Sul ou não? Então o técnico Bruno Pivetti, né? Manteve todo naquele mistério para poder saber quem são os 11 selecionáveis do Guarani. Então acabou de sair a escalação do Guarani. Claudinei Corsi, iremos agora passar para todos os ouvintes da rádio Essência FM, Claudinei Corsi. É isso aí, Essência FM, canais Futebol Interior, manda pro ar para saber como joga o Bugre no pique do rádio, Albert. Pegorari, ele que está, né, no lugar do Tony, que sentiu na última partida, Diogo Matheus, Lucão e Alan Santos. E o Mike, o Ivan Avarinho, hein? Ivan Avarinho ganhou a posição do Matheus Barbosa, Wenderson Regis, Bruno José, ele mesmo, camisa número 17, ganhou a posição do Isaac, Bruninho e Bruno Mendes, Claudinei Corsi. Teco aí pro torcedor do Guarani, o Albert Cavalcante. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike. Ivan Avarinho, Wenderson Regis, Bruno José, Bruninho e Bruno Mendes. Legal, daqui a pouco o destaque do nosso comentarista Wagner Ferreira. Eu quero também um destaque inicial da equipe do Juventude, o Ju, como é conhecido lá, o Albert Cavalcante. O Juventude busca os primeiros pontos na Série B. Em 3 partidas, a equipe amargou 3 derrotas para Botafogo, Novo Horizontino e Vila Nova. Zerado e na zona de rebaixamento, o clube nega desespero, mas sabe a necessidade de começar a pontuar. Na partida anterior contra o Vila Nova, Pintado optou pela escalação com 3 zagueiros, mas fica a dúvida de como irá jogar contra o Bugre, Claudinei Corsi. Tá muito bem aí o destaque também do adversário do Guarani, a equipe do Juventude. E agora, o Futebol Interior e a Essência FM tem opinião. A opinião esta noite é dele, Wagner Ferreira. Olá, Wagner, grande abraço, seja muito bem-vindo, boa noite para você, sua expectativa para a Juventude e Guarani, Wagner. Boa noite, Claudinei Corsi, um grande abraço a você, aos companheiros da bancada verde aqui dos canais Futebol Interior e da Rádio Essência FM, ao nosso DJ Felipe Marques
e o nosso convidado que será apresentado em breve. Olha, eu tenho dito aqui que quando a fase é boa, pode entrar qualquer reserva no lugar do titular, que o time não sofre aquela solução de continuidade. Muito pelo contrário, mantém uma linha. Vejam que o treinador me parece que já tem um elenco na mão, embora estejamos aí apenas na terceira partida, né? Então acontece que tem que realmente ter já uma noção de jogo para esse campeonato da Série B. O Alvarinho, ele foi uma das principais figuras na partida do Guarani contra o Ceará. Então vai para essa quarta partida, né, hoje contra o Juventude, e mantém o Alvarinho. Eu acho que ele acerta na mosca. Não acerta na mosca, acerta no olho da mosca. E nas demais posições, aquilo que eu vinha dizendo. Se o time está em boa fase, qualquer um que entra, qualquer um que é mantido, então realmente a situação pode ficar bem mais fácil. Muito embora, como já foi destacado aqui, o Juventude está aí com a faca entre os dentes, porque até agora 3 jogos, 3 derrotas, e hoje, portanto, o Pintado mexendo no time, daqui a pouco a gente fala mais, é um time meio cansado no meu modo de ver, alguns veteranos, cobras criadas, mas evidentemente que tem gente dizendo que um ponto hoje em Caxias do Sul é bom resultado. Não deixa de ser, mas pela fase que o Guarani está desenvolvendo, eu acho que tem condições de trazer os 3 pontos para Campinas. Legal, Wagner. Achei que você ia me desmentir, né? Porque no Café com Bola falei que um ponto era bom, no meio campo FI falei que um ponto era bom, agora vem o comentarista e me derruba. Mas o comentarista manda, né? Não tem jeito. Então, vamos ficar com a opinião do Wagner Ferreira, que diz que tem que vir vitória para o Guarani hoje em cima do Juventude. Agora, 18 horas mais 12 minutos, 6:12 em Campinas. Vamos com o destaque dele, que vai narrar a partida e trazer todas as emoções para você. Quem é ele, Felipe Marques? Lucas de Souza. É o nosso família, Lucas de Souza. Seja muito bem-vindo. Boa noite para você. O seu destaque e a sua expectativa para a Juventude e Guarani, Lucas. Boa noite, Claudinei Corsi. Boa noite, a querida bancada verde e branca, cada vez mais qualificada. Nosso querido Felipe Samurai Marques, modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão. E ao nosso querido convidado, que daqui a pouquinho o Ney vai apresentar, uma pessoa muito querida, um amigo de coração que estará aqui conosco. E claro, né, a você ligado, conectado e sintonizado na Essência FM 102.5, também 98.5. Ney, expectativa lá em cima, o Guarani jogando muito bem, 3 jogos, 3 vitórias, enfrenta o Juventude, que não ganhou um jogo ainda nesse Campeonato Brasileiro da Série B, e não vai ganhar de novo, hein, porque é um time cansado, não jogou nada contra o Vila Nova na última rodada, um time muito mal, né, vem numa fase muito ruim, então a expectativa de que a trinca de Brunos, Bruninho, Bruno José e Bruno Mendes, façam uma festa pra cima do time de Caxias do Sul e o Guarani volte lá do Rio Grande do Sul com uma grande vitória. Tá muito bem, tá aí todo mundo confiante, né, na vitória do Bugre, 3 resultados positivos, realmente deixam aí aquela vontade, né, da própria equipe aqui, também do torcedor, que o Guarani conquiste mais uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. São 18 horas mais 14 minutos. Hoje nós temos a honra de receber aqui um torcedor do Guarani, que está sempre participando com a gente no Café com Bola, no Meio Campo FI, enfim. Ele é ouvinte assíduo da programação dos canais Futebol Interior e agora, por tabela, também da Essência FM. Está aqui com a gente hoje, vocês não vão ter a imagem aí, mas vão ter a voz dele, que é o Marcelino, nosso amigo torcedor, e que está aqui com a gente. Marcelino, boa noite. Muito obrigado pela visita, viu? Boa noite a todos vocês aí da bancada. E é um grande prazer estar aqui hoje, né? Junto com vocês, para torcer para o Guarani, mais uma vitória e logo para a Série 1. Legal, Marcelino vai ficar com a gente aqui durante o jogo. Quanto é que vai ser o jogo, Marcelino? Olha, ganhando é o que é importante, mas eu acho que vai ser uns 3-0. Depois que aconteceu lá com o Ceará, eu acho que o Guarani tem tudo para pegar mais uma vitória. E deixa eu dar um abraço pra minha esposa, senão eu vou apanhar dela depois, né? Você lavou a louça antes de sair de casa? Lavou a louça. Já lavei a louça. A Mônica fica brava, hein, meu? Exatamente, a Mônica é muito brava, mas é uma pessoa de ótimo coração e mandou um abraço pra vocês também. Faz uma, rapidinho, ô Marcelino, faz uma declaração de amor pra Monet. A declaração que eu faço pra ela de amor é todos os dias, né? A gente tem que amar a pessoa todos os dias, não é um dia só, né? Então, pra ela, fala pra que eu te amo de coração. Tá aí, olha, declaração de amor aqui na abertura da nossa jornada esportiva nos canais Futebol Interior e também na Essência FM. Marcelino com a gente aqui e a intenção nossa é trazer sempre... Quer falar mais, Marcelino? Gosta da latinha, hein? Fala, Marcelino. Deixa eu mandar um abração pra galera bugrina, em especial ao Paulo Henrique, né? Que vai sempre no jogo comigo, o Hélio, outras pessoas lá também.
E um abraço também pro Fernando Cortesia, que é um grande irmão que eu tenho aí. Legal, até aí tá dado, pois não, Albert? Hoje ele não lava a louça depois dessa, viu? Não, aí ele já ganhou. Essa tática foi 4-3-3. É uma semana sem lavar a louça. Pode ficar tranquilo, Marcelino, que a dona Monet tá ouvindo lá. É uma semana sem lavar a louça. Muito bem, agora 18 horas mais 16 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu estou esperando a sua participação e você que participar nas nossas redes aí no YouTube, no Facebook, no WhatsApp. No final você vai concorrer, talvez até no intervalo eu já faça como o Corsato fez ontem, né, no jogo da Macaca. Eu faço aí um sorteio já no intervalo de um corte de cabelo e barba pra você lá na Alfa Barber Club. Mas é só porque o Albert cortou o cabelo, né? Não, ele já não vai mais. Ele ia, mas não precisa, entendi, né? Tá certo. Ele já foi lá no Três Irmãos, já cortou lá. 3 irmãos, 2 segura e 1 corta. Então ele já cortou o cabelo dele. Não há necessidade do Alfa Barber Club. Agora o Lucas precisa, né? O Wagner, mais ou menos. Eu já adotei o outro penteado aqui, então O Lucas precisa? Precisa. Precisa? Precisa. Hoje até que tá ajeitadinho, mas... o nosso amigo Marcelino, ele precisa também. O Marcelino também. Mas o Marcelino hoje não vai poder participar, porque senão vai ficar dúbio, né? Ao sorteio. É verdade. Entendeu? Marcelino, então você se livrou da louça. Tá fora. Então é isso. Você participa com a gente no final, ou quem sabe no intervalo, dependendo aqui, a gente faz o sorteio de um corte de barba ou cabelo na Alfa Barber Club, ali na Rua dos Alecrins, no bairro Cambuí, com o pessoal todo lá, o Gustavo, também os Andrés que tem lá, e o Leandro e toda a rapaziada lá dos Magos das Tesouras, lá na Alfa Barber Club. Um rapidíssimo intervalo, são 18h17, a gente volta já. Tem Arthur Eugênio, tem entrevista para você aqui na nossa jornada esportiva. Tudo isso para você aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM, a frequência da vida. Segura aí que a gente volta já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. No app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281-3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol! Claudinei Corsi. 6 horas mais 23 minutos em Campinas, 6h23, Jornada Esportiva Canais Futebol Interior e também na Essência FM, a frequência da vida, que agora também é a frequência do futebol com a equipe dos Canais Futebol Interior. O Albert Cavalcante, mais um destaque do Bugre aí, Albert. Parecia que eu tava adivinhando, hein, Lucas de Souza. Ainda bem que eu estava esperto, viu? Vamos lá, o Guarani... Você já foi escoteiro? Não, Claudinei Costa, mas sempre alerta, né? Pois é, tem essa lei, né? Tem esse lema do escoteiro. Exatamente. Quando eu olhei pro Lucas, eu falei, o Claudinei Costa vai me chamar. Então vamos lá, né? O Guarani, né? O Guarani vive um início positivo. São 3 vitórias em 3 jogos. Está entre os líderes da competição, está na 3ª posição. Embalado pelas vitórias sobre Avaí, Ceará e Ituano, o Guarani defende o aproveitamento de 100% para continuar no topo da tabela. E pode formar hoje, né? A famosa quadra. Ele fez no segundo turno do Campeonato Brasileiro 2022. Ele venceu o Operário, Novo Horizontino, CSA e o Londrina, Claudinei Corsi. Legal, mais um destaque do adversário do Bugre, Juventude, Albert Cavalcante. Há quase 2 meses no clube, o técnico Pintado ainda não conseguiu extrair o melhor desempenho da equipe. Sem repetir a escalação, promoveu estreias na segunda rodada contra o Novo Horizontino, principalmente a entrada de Nenê, contratado para ser referência técnica do time. Diante do Vila Nova, implementou esquema com 3 zagueiros. No entanto, a bola aérea voltou a ser um problema, visto que as 2 últimas derrotas, todas pelo placar mínimo, Claudinei Corsi, foram com gols de cabeça. Legal, tá aí mais um destaque do Ju, como é conhecido lá no Rio Grande do Sul, o Juventude. Agora são 18 horas mais 25 minutos, vamos com a participação, como sempre acontece, do Dr. Arthur Eugênio Matias aqui na nossa jornada esportiva. E hoje ele vai falar, sabe de quem? Sabe de quem? Do Flecha. Fala, Arthur.
Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, você acompanha a história de um jogador importante no cenário nacional. Flecha, o ponta direita, Gilberto Alves de Souza, o Flecha, nasceu em Porto Alegre no dia 31 de dezembro de 1946. Flecha jogou nas categorias de base do Grêmio, do Internacional, mas destacou-se em duas equipes do interior gaúcho. Em 1966, no Avenida de Santa Cruz do Sul, e depois foi muito bem no Flamengo de Caxias do Sul. Flamengo, hoje Caxias. Tanto é que ele foi bem que em 1968 o Grêmio contratou definitivamente Flecha. E no Grêmio, Flecha foi muito bem. Fez mais de 200 jogos como titular do Grêmio entre 1968 a 1972. Titular mesmo a partir de 69. Quem lançou Flecha no Grêmio foi o técnico ex-goleiro Sérgio Moacir Torres. Participou de ótimas equipes do Grêmio. Você está vendo aí fotos de Flecha como ponta direita do Grêmio. Em 1970, participou também de uma seleção gaúcha. Você vê Flecha na seleção gaúcha, Flecha no Grêmio. Você vê outras imagens em 1972. Nesta foto, o terceiro em pé é o lateral esquerdo Everaldo, campeão do mundo no México. Em 1972, Flecha foi emprestado ao Curitiba e foi campeão paranaense. Fez 20 jogos no Curitiba e 3 gols. Flecha campeão paranaense. Depois do Curitiba, Flecha voltou ao Grêmio, mas não foi aproveitado. E em 1973 foi trocado com Tarcísio, com o Grêmio porto-alegrense, mandando Tarcísio do Curitiba. Flecha voltou para o Grêmio, mas não foi aproveitado. E o Grêmio fez uma transação com o América Carioca. O América mandou Tarcísio para o Grêmio e recebeu Flecha. E a troca deu muito certo, porque ambos chegaram à seleção brasileira. Você vê Tarcísio no Grêmio. Infelizmente, Tarcísio é falecido a partir de 1973. Flecha fez muito sucesso no América. Olha um América de 73. Flecha, Caio Cambalhota, Ivo, Sérgio Lima, que também jogou no Guarani, e Tadeu é o time do América. A linha de ataque também participou do time campeão da Taça Guanabara com o América em 1974. Talvez o último time histórico do América. Em pé, Orlando Geraldo, Rogério, Alex, Ivo e Álvaro. Agachados, Flecha, Braulio, Luizinho, Edu Coimbra e Gilson Nunes. Do América, Flecha foi vendido, uma transação milionária com o Guarani no início de 1976. O Guarani deu uma fortuna em dinheiro e o atacante Jarbas. Olha que negócio mal feito do presidente à época do Guarani, Leonel Martins de Oliveira. Ele deu muito dinheiro para contratar um jogador em final de carreira com 29 anos e ainda o atacante Jarbas, da Seleção Brasileira de Novos. Jarbas, que hoje mora em Ouro Fino, Minas Gerais, irmão de Flamarion. Você vê aí a foto da estreia de Flecha no Guarani, dia 4 de fevereiro de 1976, um amistoso. Guarani 2, América do Rio 1. Neste dia, o Guarani mandou fazer faixas pela cidade de Campinas, anunciando a estreia de Flecha. Flecha, na matéria da revista Placar 305, de fevereiro de 76. Na matéria, o jornalista Ronaldo Kutovski diz que Flecha chega ao Guarani para ganhar mais. Na matéria, a revista Placar diz que Flecha chega ganhando 25 mil mensais, mais do que o Cobrão Amaral
e Ziza, que eram os jogadores badalados do Guarani à época. Você vê a imagem de Flecha como ponta direita do Guarani. Foto do V8, fotógrafo marcante na cidade de Campinas. Pelo Guarani, Flecha chegou à seleção brasileira 1976. Flecha, titular do Esquadrão Brasileiro, campeão do bicentenário dos Estados Unidos. 2 jogadores do Guarani titulares desta seleção, o zagueiro Amaral e o ponta-direita Flecha. Flecha na seleção brasileira, convocado como jogador do Guarani. Voltou ao Guarani nesta foto do elenco completo do Guarani. Você vê Flecha em pé, é o terceiro, depois do massagista Dito Braz e do zagueiro Nelson. Mas no Guarani, Flecha não foi tão bem. Teve hepatite, teve outros problemas pessoais e acabou, no início de 1977, sendo negociado com o Juventude. Flecha ainda fez alguns jogos no Guarani em 77, no Juventude. Flecha foi bem. O Juventude estava montando um bom elenco, que disputaria pela primeira vez o Campeonato Brasileiro. Você vê aí o elenco do Juventude em 1977. Flecha é o sexto na fila do meio. O treinador deste time, Daltro Menezes, que também trabalhou no Guarani. Ele é o terceiro sentado. Olha mais time aí do Juventude. Olha essa foto, 1978. O segundo em pé dos jogadores é Wagner Benazzi, treinador badalado no interior de São Paulo. Depois de quase 3 anos de Juventude, Flecha foi para o Brasil de Pelotas, onde encerrou a carreira em 1980, aos 35 anos. Hoje Flecha mora na Grande Porto Alegre, na cidade de Viamão. Trabalha com escolinhas de futebol e tem outros projetos ligados ao esporte. A história de Flecha aqui no Futebol Interior. Você sabe, se o assunto é de futebol e não está no futebol interior, é fake news. Há mais de 20 anos, o principal veículo de comunicação esportiva do Brasil, futebolinterior.com.br. Quer que eu lembre algum confronto, algum jogador do passado? Fale com os canais do futebol interior. A notícia esportiva valorizada, sempre aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Muito obrigado, Arthur Eugênio Matias, mais uma vez participando com a gente aqui na jornada esportiva dos canais de Futebol Interior e agora também na Essência FM em 102,5 e 98,5. Albert, tem mais um destaque do Bugra aí, Albert? No fim da tarde de ontem, depois de já iniciados os procedimentos de aproximação de pouso no aeroporto Hugo Canterguiani, em Caxias do Sul, a delegação bugrina foi informada pelo comandante do voo sobre o fechamento das pistas, Claudinei Corsi, devido às más condições climáticas na região e também sobre a necessidade de mudança de rota. E após fechar, o aeroporto, eles foram para o Salgado Filho, em Porto Alegre. Tiveram que ir para Caxias do Sul, Claudinei Corsi? De busão. De busão, Claudinei Corsi. Mas aquele busão reclinado, com frigobar. Exatamente, não é aquele Wi-Fi, né? Wi-Fi, exatamente, igual aqueles que a gente anda por aqui, não é? Vai na tranquilidade, né, Albert? Exatamente, mas foram na mas hora, hein? Foi de busão, foi. E lembrando, né, Claudinei Corsi, nesse período lá, né, a partir das 20 horas até meio-dia, o clima de lá é assim, viu, Claudinei Corsi? Meio-dia, 8 horas da noite. Quanto seria a temperatura lá em Caxias agora, Albert Cavalcante? 15 graus a mínima e 18 graus a máxima. Tá certo, então vai ficar frio, né? Exatamente. Pra nós é frio, né? Pra eles lá não é tanto, né? Exatamente, Claudinei Corsi. Então dá mais um destaque de Juventude, Albert? O Juventude participou da arrancada inicial, né, da campanha do acesso do Bugre na Série C em 2016. Os dois times se enfrentaram na terceira rodada e a equipe de Chamusca venceu o time que na época era comandada por Antônio Carlos Zago, por 2-0. Os gols do Guarani foram marcados por Ferreira e Pipico no Alfredo Jacone. Palco
do jogo de hoje. Então, Claudinei Corsi e o Guarani, né, Guarani e Juventude, eles têm essa particularidade, né? 28 jogos, 10 vitórias do Guarani, 10 vitórias do Juventude com 8 empates. Só que o Guarani, vamos dizer assim, na vida do Juventude, pra história, é bem melhor para o Guarani. Tá muito bem. Lucas de Souza, tem jogos em andamento aí pela Série B ou todos no mesmo horário, Lucas? Vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui na rodada, Claudinei Corsi. Daqui a pouquinho, às 19 horas, mesmo horário de Guarani e Juventude, temos Ituano e ABC em Ituano, lá no Novelli Júnior. Temos também Mirassol e Novo Horizontino em Mirassol, no José Maria de Campos Maia. E um pouco mais tarde temos Avaí e Vila Nova em Avaí, lá no estádio da Ressacada. Tá muito bem, a gente vai estar acompanhando para vocês aqui esses jogos que estão em andamento. Wagner Ferreira, por enquanto, alguma surpresa? Até foi uma pergunta de um ouvinte no nosso meio-campo FI. Alguma surpresa para você aí, tanto na parte de cima como na parte de baixo da tabela da Série B, Wagner? Muitos estão falando do Sport Recife, né? Mas o Sport está com jogos atrasados, né? Em função da Copa do Nordeste, enfim, estadual, aquele negócio todo. Inclusive disputa a grande final hoje, viu, presidente? Contra o Ceará. Então, não é um dos candidatos ao acesso. Agora, os que estão em cima, o Guarani sempre tem boas participações. Temos aí o Botafogo, que eu acho para mim é uma surpresa, pelo que eu vi ontem contra a Ponte, não apresentou nada. Para estar em, não sei se está em terceiro ou quarto lugar. Caiu para quarto lugar. Então, estava invicto, né? Então é mais ou menos por aí. A Série B, estamos apenas no começo, né? São 38 rodadas, com 4. Já vão falar, bom, o Guarani já subiu pelo futebol que está apresentando. Né? O futebol é detalhe, é momento. No momento o Guarani está bem. Bom, vai precisar de muito equilíbrio, né? Muita disciplina para manter essa sequência de jogos, de vitórias. E basta um tropeço que o torcedor já vai virar o nariz. Fala, pô, será que é fogo de palha? É cavalo paraguaio? Tem muito tempo até dezembro, né, Wagner? Então é manter a regularidade. E evidentemente que não vai ser campeão invicto. Um tropeço aqui, um tropeço ali vai ser normal, não só por parte do Guarani, como por parte de todas as equipes que estão participando. O presidente. O Juventude, que vai jogar hoje contra o Guarani, o Pintado sofreu 3 derrotas, né? Botafogo em casa por 2-1, Novo Horizontino fora e Vila Nova, placar de 1-0 nas 2 partidas, e hoje ele mexe em 4 posições. Quer dizer, o time que está perdendo tem que fazer alguma coisa. Ele mexe, trocou o goleiro, trocou o lateral esquerdo, trocou o volante, trocou um atacante. Mas mesmo assim, estou dizendo que tem alguns caras conhecidos aqui do Juventude, né? Albert, amigos aqui do futebol anterior, da Essência FM. Romércio. Romércio, que jogou no Guarani. Esse Jadson, né? Jogou na Ponte Preta, Mandaca, jogou no Corinthians. Nenê, ninguém precisa falar, né? O Reginaldo, que jogou no Água Santa, no Campeonato Paulista. E então... Daniel Guedes, que a gente estava de olho nele. Vamos esperar a janela de transferência. Pois é. Muito se falou, né? Que viria para o Guarani, mas acabou ficando por lá. E está aí como titular hoje. Deixa eu ver. Não, tá no banco, né? Tá no banco. O presidente, embasando... Vamos ver se ele é tudo isso mesmo que fala. Embasando o que você, né, acabou de dizer, né, sobre a dificuldade do campeonato, o Juventude e depois nada mais, nada menos que o Sport fora de casa também, né? Então é 2 pedreiras, né? Apesar do Guarani estar com 9 pontos. Seguidas, né? Exatamente. Então, assim, o torcedor do Guarani, além de qualquer outro resultado, temos que ver também que a tabela do Guarani, no começo, também é difícil. Mas tem que jogar aqui, tem que jogar lá, tem segundo turno, não tem jeito. Que horas é o jogo próximo domingo, Albert? É às 19. Deixa eu dar uma olhada aqui, Claudinei Costa. Agora você foi sensacional. Você não tá usando o lema 19 horas. 19 horas. É isso mesmo, às 19 horas, Claudinei Costa. 7 horas da noite, Guarani Esporte lá em Esporte, né? Isso, lá em Esporte. Muito bem. Vamos ver, Nenê, qual esporte nós iremos enfrentar. É isso aí, 18h39, vamos então trazer aqui um convidado que falou aí durante a semana. Agora as entrevistas são feitas pela própria assessoria do Guarani Futebol Clube e foi o Anderson ou o Venderson que falou, né? Vamos ouvi-lo aí na entrevista que foi concedida aí para a assessoria de imprensa. Anderson, eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi importante começar o campeonato com essa sequência positiva. É sempre bom começar bem, né? Começar o campeonato ganhando, 3 jogos, 3 vitórias e a gente continuar no pelotão de cima é muito bom. Mostra a força do nosso grupo, mostra a qualidade do nosso grupo também e, se Deus quiser, a gente vai brigar lá em cima o campeonato inteiro. E, Anderson, você, junto com o grupo ali, tem se destacado bastante, né? Vários jogadores na seleção da rodada, você
que você chegou no Guarani, você veio ali não sendo titular, mas você buscou seu espaço e agora está conseguindo jogar assim como titular. O quão é importante o jogador estar sempre preparado para quando surgir a oportunidade agarrar? Sim, as coisas levam tempo. Cheguei aqui sabendo que não ia ser um desafio muito fácil, que o grupo era bom, o Guarani é um time grande, que ia ter jogadores de qualidade. Sabia que ia ter que trabalhar para ter meu espaço, fui ganhando meu espaço dia a dia, mostrando meu trabalho, e graças a Deus estou tendo sequência hoje, e só manter para melhorar também, né? E falando disso, né, Anderson, quão é importante ter um grupo para um campeonato desse, né? São 38 rodadas, a gente vê que tem quem entra está correspondendo, né? E como que isso fortalece o grupo? Isso é bom, porque no dia a dia também nos ajuda a evoluir. O primeiro contra o segundo, vamos dizer assim, o primeiro contra o segundo time faz alto nível de treino e sempre busca evoluir. E também não fica aquele treino arrastado, e isso nos ajuda a evoluir também. No dia do jogo, quando a gente troca, vê que não perde a vontade, não perde nada. Às vezes até aumenta o nível do nosso time e é daí para melhor. E falando agora sobre esse jogo contra o Juventude lá em Caxias, né? Uma sequência de 2 jogos fora. Como que vocês têm se preparado para essa maratona aí de jogos fora de casa? Sabemos que vão ser 2 jogos muito difíceis. Primeiro, como é o Juventude lá em Caxias, é um adversário muito difícil, mas a gente está preparado para, nessa sequência aí, fazer grandes jogos. E Wagner? Segundo volante, muito bom na marcação, é um formiguinha, ele está em todos os cantos do campo, corre bastante, tem um bom preparo físico, lembra muito o Richard Rios, e só falta pisar um pouquinho mais na área, chegar mais. Eu acho que ele fica muito preso ali entre o grande círculo e a intermediária adversária, ele não se aproxima muito. Mas é apenas um início, né, onde o Bruno Pivetti está entendendo de armar o esquema tático correto aí para o Guarani. E quando o Lucas de Souza disse que o Guarani tem uma trinca de Bs, Bruno José, Bruno Mendes e Bruninho, vamos lembrar que tem também o técnico, né? É o Bruno Pivetti. Então, uma quadra. Então quer dizer que o Guarani é BBB, Wagner? Pois é, BBB é o Guarani. Muito bem. Só isso, Wagner? Mais nada? É um entra e sai, né? Isso justificando isso que você está dizendo, né? É um entra e sai, porque há contusões, há cartões. Tem que ter elenco, senão vai complicar. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Douglas Sarti, que a gente não sabe ainda se é parente lá da Sarti filha e do Sarti pai, né? Mas o Douglas está com a gente aqui no 98989-3526, mandou o seu WhatsApp pra gente aqui e falou, vai Bugre. Tá muito bem, quem que tá falando? É o Pintado que tá falando? É o Pintado, mas em seguida provavelmente o Bruno Pivetti. Vamos ouvir o técnico, Pintado. Animicamente abaixo, vejo sim todo mundo muito incomodado, como tem que ser, mas também todo mundo determinado a mudar isso. Ô Ney, quando eu olho pro Pintado, eu lembro Inter de Limeira e Guarani, será? Tá dizendo aqui o Jefferson Moraes, aqui através do Facebook, Pintado cai hoje. O Fernando Cortesia reapareceu aqui, hein? Dali Bugrão, tá no Boa, Facebook Fernando. com a gente aqui. Finalmente, hein? Também aqui a Maria Alice Palmeirão Santos, a minha vizinha lá, tá ligada aqui também na Jornada Esportiva. O Jefferson Moraes, ele diz aqui, meu amigo de infância, Hiroshi Shimozono, um forte abraço. Não sei se eu perdi alguma mensagem aqui, mas eu conheço o Yutaka, né? Shimozono, não sei se tem um irmão, um parente, Hiroshi, mas o Jefferson colocou aqui. Quem mais está aqui? O Marcelino nem vou ler hoje porque ele está aqui, ele vai falar daqui a pouco no microfone, eu não vou ler as mensagens dele aqui. Não adianta mandar mensagem, viu, Marcelino, que eu não vou ler as suas aqui hoje. Tá muito bem, 18 horas mais 44 minutos, 18h44, a gente vai para mais um rapidíssimo intervalo e na sequência a gente volta para conferir a ficha técnica completa para você. Rápido intervalo e a nossa jornada esportiva volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro!
Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103, Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi.
18 horas mais 50 minutos em Campinas, faltando 10 minutinhos para 7 da noite. Já já, a bola rola no Alfredo Jaconi para Juventude e Guarani. Albert Cavalcante, Guarani então definido, não é isso? Definido, Claudinei Corsi. E a equipe do Juventude? Escalada. E a arbitragem, Albert? Na pedra. Legal, então em 30 segundos para Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Você confere a ficha técnica completa para Juventude e Guarani. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Bruno Pivetti vem definido e escalado assim. Pegorário, goleiro, camisa número 1. Diogo Matheus, o lateral direito, camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão: Lucão, camisa número 3, e Alan Santos, o capitão, camisa número 12. Na lateral esquerda, Mike, camisa número 6. Os homens do meio-campo do Bugrão: Ivan Avarinho, camisa número 14, Wenderson, camisa número 23, e o cérebro pensante, ele, Lionel Regis, o camisa 78. Os homens de frente do Bugrão: Bruno José, o 17, Bruninho, o 27, e o matador, ele, Bruno Mendes, o camisa número 9. Repeteco do Bugrão: Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Ivan Avarinho, Wenderson, Regis, Bruno José, Bruninho e Bruno Mendes. Caso o técnico Bruno Pivetti quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Álvaro, Titi, Matheus Barbosa, Lucas Araújo, Matheus Bueno, Isaac, Neilton, João Vitor e Derek Claudinei Corsi. Legal, Guarani com 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos ganhos, terceiro colocado, marcou 8 gols e sofreu 1. Na disciplina, 3 cartões amarelos. O artilheiro é o Derek com 2 gols. Próximo compromisso do Bugre, domingo, dia 7 de maio, contra o Sport, às 19 horas, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco. Futebol Interior. E o Juventude do técnico Pintado vem definido e escalado assim. Thiago Couto, goleiro, camisa número 1. Reginaldo, lateral direito, camisa número 93. A dupla de zaga do Juventude: Danilo Bosa, camisa número 4, e Romércio, 53. Na lateral esquerda, Kelvin, o camisa número 21. Os homens do meio campo do Juventude: Gering, o camisa número 47, Mandaca, o 44, e o Jadson, 16. Os homens de frente do Juventude: Nenê, ele mesmo, camisa número 77, David, o camisa número 11, e o Rodrigo Rodrigues, o camisa número 9. Repeteco do Juventude: Thiago Couto, Reginaldo, Danilo Bosa, Romércio e Kelvin, Gering, Mandaca, Jadson, Nenê, David e Rodrigo Rodrigues. Caso o técnico Pintado quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Léo Vieira, Daniel Guedes, Zé Marcos, Emerson Santos, Boldrin, Robertinho, Romário, Dani Bolt, Juan, Rafinha, Daniel Cruz e Elton Claudinei Corsi. É o Juventude com 3 jogos, 3 derrotas, nenhum ponto ganho. 18º colocado, marcou 1 gol e sofreu 4. Na disciplina, 10 cartões amarelos. O artilheiro é o Juan, com 1 gol. Próximo jogo do Juventude, sábado, dia 6 de maio, contra o Sampaio Correia, às 18 horas e 15 minutos, no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. Arbitragem. É o trio do Espírito Santo quem apita a partida de hoje: Diógenes José Padovani de Andrade, com seus auxiliares, o número 1, Fabiano da Silva Ramires, e o auxiliar número 2, Douglas Pagungi, do Espírito Santo. O quarto árbitro, Claudinei Corsi, Jonathan Beckstein Pinheiro, do Rio Grande do Sul, e o árbitro de vídeo, na salinha da TI, Weber Roberto Lopes, de Santa Catarina.
Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Tá muito bem, tá então a ficha técnica completa para você em nome de Prone Alimentos, produto sempre feito com muito carinho para agradar o seu paladar. Prone Alimentos, acesse o site pronealimentos.com.br. Os times estão vindo agora pro gramado, vai ter execução do hino nacional brasileiro, ainda há tempo de eu falar para você do Iga Atacado. O Iga Atacado, que é parceiraço nosso aqui também, e tem as ofertas que são válidas até o dia 8 de maio, ou enquanto durarem os estoques, né, para as lojas de Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. Você vai ter lá no Hortifruti agora do Iga, R$ 8,98 o preço do maracujá azedo, o quilo R$ 8,98. Limão siciliano, o quilo R$ 4,98. A banana nanica, o quilo R$ 3,69. Tem também a mexerica Poncã, o quilo R$ 3,89. E o caqui, a bandeja de 600 gramas, por R$ 2,98. E tem ainda o alho roxo, cada 100 gramas, R$ 1,98 apenas. Essas ofertas para você no Iga Atacado. Tem aqui em Campinas, na rua Pedro Estancato 39, em Santa Bárbara do Oeste, lá na rua da Agricultura 622, e também lá em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, número 550, Iga Atacado, sempre o menor preço e o maior estoque para você. Agora são 18 horas mais 56 minutos, 18h56. A partir de agora eu fico por aqui, volto no intervalo FI, porque ele está chegando para assumir o comando da jornada esportiva dos canais Futebol Interior e também da Essência FM. Quem é ele, Felipe Marques? Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM, em 102.5 e 98.5. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Equipes perfiladas no gramado. Juventude com seu uniforme número 1. Camisa listrada em verde e branco, calções verdes, meias verdes do Guarani, todo de branco. Camisa branca com um detalhe na manga em verde. Uma camisa sensacional. Esse segundo uniforme do Guarani, hein, eu vou conversar com o Claudinei Corsi depois, né? Ah, entendi. Você sabe, né? Que a camisa branca é maravilhosa. Muito bonita. Na nossa transmissão, o Lucas de Souza, presidente, nós três, assim, aí vamos ter primeiro e segundo uniforme? Nossa, quando o Guarani jogar em casa, a gente usa essa aqui, a verde, certo. Normal. Aí quando jogar fora, a gente usa a branca. E aí, presidente, o que você achou da ideia? Realmente, você sabe que antes que fosse institucionalizado, né, o uniforme do trio aqui. Certo. Eu vinha com a camisa branca do Guarani, né? Verdade. Da asa, alumínio, aquele negócio. Aquela com a faixa verde aqui em cima, que também é maravilhosa. Muito bonito. E eu comprei uma, né? Eu ganhei uma do presidente, a verde 94, maravilhosa, e eu comprei uma branca também em relação ao presidente. Mas vamos aí aguardar aí o Claudinei Corsi, a coordenação. Quem sabe essa ideia vai pra frente, né, Lucas de Souza? Muito bem. Equipes já perfiladas no gramado. Guarani, Juventude e Guarani. Você vem comigo, torcedor. Deixa o seu like, curta, compartilhe e comente a nossa transmissão. Deixa eu chamar o Marcelino rapidamente, só para ele dar a opinião dele em relação ao Isaac. Isaac hoje no banco de reservas, vai o Regis hoje, Marcelino. O que muda nesse time do Guarani, na sua opinião? Na verdade, o Guarani jogando 4-3-3, né? E no último jogo, infelizmente, o Isaac não jogou muito bem, mas ele é um cara muito inteligente. Contra o Ceará, jogou bem pra caramba, né? Mas o Regis vai fazer diferença hoje. E aí, presidente, hoje sem o Isaac, mas o Guarani ganha em velocidade pelos lados do campo, com o Bruninho e também com o Bruno José. O jogo é fora de casa, né? O Guarani vai num 4-3-3, com alguns cuidados, evidentemente tem que ser assim. Mas se o Bruno Pivetti olhar para o banco de reserva, olhar para trás, ele vai ver um monte de opção. Ele pode mexer até no esquema tático do time, diante das opções que ele tem. Tem o João Vitor pro ataque, não está sendo aproveitado, mas é um bom jogador, que veio da Portuguesa. Tem o Derek, né, que tem entrado em quase todas as partidas. O Isaac, quando o Isaac entra, me parece que o Regis sobe de produção, muito embora não tenha ido muito bem na última partida contra o Ituano, mas também o Ituano acho que foi o adversário mais difícil que o Guarani pegou até aqui.
E nessa partida, nenhum dos dois foi bem. Agora, as opções aqui vão salvar o Guarani. Isso significa o quê? Elenco. Elenco realmente que leva um time a conquistar objetivos, no caso do Guarani, subir para a Série A. Deixa o seu comentário, deixa o seu like. Vamos bater a meta, galera. 50 likes até o fim da nossa transmissão. Chove chuva. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Ramon Monteagudo Penas. Grande Ramonzinho, ele manda aqui no YouTube. Grande Lucas, o melhor narrador do YouTube. Gente, vocês vão me deixar mal acostumado assim, hein? Recebi uma baita homenagem na última transmissão. Ficou marcado pra minha trajetória. Mas agradeço demais pelo carinho, viu, Ramonzinho? Tamo junto. E o Juan Dantas pergunta aqui, tem como assistir com imagem? Bom, o direito de imagem é do Premiere, é do Sport TV, mas fica com a gente, é muito melhor. Lógico que tem. Lógico que tem. Você escuta a gente e você vai imaginando aí, né? A jogada. Porque a narração aqui vai ser bem detalhada. E eu vou falar pra você que é melhor que assistir, porque aqui nós temos aqui... Só aqui você tem Albert Cavalcante, presidente Wagner Ferreira, Claudinei Corsi e o nosso amigo Marcelino. Vai rolar o melão no estádio Alfredo Jaconi. Tá frio lá no Rio Grande do Sul, hein? Tá chovendo no gramado. Existe a possibilidade de neblina por volta aí das 8 da noite, ou seja, até o fim do primeiro tempo pode ser que desça um pouquinho as nuvens do céu para facilitar a vida do narrador e de quem tá em campo, mas vamos que vamos. Juventude do lado esquerdo do seu computador, do seu rádio, Guarani do lado direito, vem comigo, torcedor ligado em todo o Brasil, nos canais Futebol Interior também na Essência FM. Trila o apito árbitro, apita o senhor Diógenes José Padovani, boa sorte Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, eu levo emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, torcedor bugrino. Vem comigo, nação brasileira ligada e conectada nos canais do Futebol Interior. Começou aonde, Claudinei Corsi? Ituano e ABC e também o Mirassol, o Novo Horizontino, já estão correndo atrás da bola, 0-0 para os dois jogos. É o placar ao vivo que mais se informa no Brasil e no mundo. E vem em Juventude pro campo de ataque, Rodrigo Rodrigues, a para a jogada lá na ponta esquerda com Kelvin. Desceu lateral esquerdo dos caras, tentou passe por elevação, tira a defesa. A bola voltou na entrada da grande área, pintou domínio do Kelvin. Lançamento no comando, toca de cabeça para a defesa do Pegorari. Menos de um minuto de jogo, cruzamento de Kelvin pela ponta esquerda, achou o Nenê livre, leve e solto no meio da área. Pegorari segura firme no centro da meta. Quase o primeiro gol. Começou o jogo, viu, Guarani? Fala aí, Alberti. Lembrando, né, que o Pegorari, né, na temporada passada ele estava no Juventude, ali o Kelvin, né, ele tentou o primeiro cruzamento pelo lado esquerdo, a bola acabou explodindo na zaga do Guarani. Mesmo assim, ele insistiu, quem entrou livre, leve e solto foi ele, o camisa número 77. O Nenê, né, ele que está aí, né, a última temporada dele, ele vai aposentar no final do ano, ele cabeceou o puxão, né, ali o Pegorari fez a defesa, Lucas de Souza. Começou o jogo. Começou o jogo, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Sai no campo de defesa o time do Guarani, primeira chance de jogo com menos de um minuto de jogo foi dos caras. Trabalha o Guarani pela ponta esquerda, Mike manda pra frente, a bola sobe, desce, cai de graça no campo de defesa. Vai dominar tranquilamente o goleirão Thiago Couto, que hoje entra no lugar do Léo Vieira. Léo Vieira que não foi muito bem nas outras rodadas, Léo Vieira que veio dentro de Limeira, é homem de confiança do Pintado, mas foi pro banco de reservas, hein? E sai os caras no campo de defesa com o Reginaldo tapa curto com Danilo Bolsa. Danilo Bolsa deixou de lado com o Romércio, conhecidíssimo da torcida do Guarani. Abre bola na ponta, canta com Kelvin domina, despacha, manda pra frente, joga a bola no corredor pela ponta esquerda, tira a defesa do Bugre, a bola bate, rebate, manda pra frente Gering, a bola voltou na metade do campo no X1, ganha parado, camisa 47 do Juventude, ela volta no campo de defesa com o Romércio, despacha, manda pra frente, a bola sobe, desce, cai na ponta direita com o Reginaldo, ex-jogador do Água Santa, domina, carrega na contramão, volta a jogada, volta ali com camisa número 16, Jadson, ex-jogador do Cruzeiro, volante bom de bola, ele volta a jogada, rebobina a fita com o Romércio, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovos Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Sai desperta do Guarani, tapa de primeira de Bruno Rala Mendes. Achou Regis dominou, tá sozinho. Carrega no gramado, bota na frente, invade a linha territorial inimiga. Deixa de lado a parada com o Bruninho domina. Rabiscou, chamou pra dançar. Foi desarmado pelo Jadson. Retoma a posse de bola, time do Juventude Nenê. Lançamento em profundidade pra Rodrigo Rodrigues. Dentro da grande área, dominou no bico da grande área pela direita. Encara a marcação do Lucão. Faz o recuo de bola. Volta a jogada com Jadson. Jadson domina, adianta no terreno pra Nenê. Ele é perigoso, Nenê
Nenê, bota na frente, cara, marcação do Bruninho, faz a dobra o Mike, ele faz o recuo de bola com o Jadson, olhou pra dentro da grande área, fatiou, fez o levantamento, fez o lançamento, a bola passa por toda a extensão da área, passa na frente da grande área, Bruno José domina, lá na ponta direita, sai jogando errado, tomaram o doce da boca da criança, vem mais Juventude, bola aberta na ponta esquerda com David, cruzamento, bola fechada, afasta Lucão, manda pra cima, a bola sobe, desce e cai na intermediária, pressão total do Juventude, o toque de cabeça do Gering, vai pela linha lateral, bola para o Guarani, campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Pessoal, vai participando aqui no YouTube. Juan Dantas, manda aqui, ficar com vocês, lógico, só aqui com os melhores. Valeu, Juan. Thiago Silva, vai ser 2-1 pro Guarani. O Juan Dantas mandou aqui, tá animado o Juan Dantas, vai ser 10-1 pro Bugrão. E o José Maduro completa, hoje mais um líder cai. Vamos, Juventude, a torcida também ligadinha lá no Rio Grande do Sul, curtindo a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Albert Cavalcante, tá chovendo lá no estádio Alfredo Jaconi, a bola molhada, o gramado também, algumas poças no campo. Exatamente, ali fica melhor ali, né, para o ataque do Guarani, entre aspas, né, porque se bobear, lá vem o Juventude de novo. Vem Juventude pela ponta esquerda com o Davi, botou na frente, se livrou do primeiro, invadiu a grande área, atenção, tocou por baixo para a defesa do Pegorari. Escapada do David lá pela ponta esquerda, ele fica espetadinho na canhota, recebe, bota na frente, se livrou da marcação do Alan Santos, chamou pra dançar o Lucão, bateu de biquinho, Pegorari estava esperto, pegou mais uma, Albert. É, o David pelo lado esquerdo, né, fazendo um rabisco na zaga do Guarani, ali chegou dentro da grande área, né, pelo lado esquerdo, ele tentou bater forte, né, mas ele acabou pegando meio de biquinho, meio de lado, ali está o Pegorari em duas grandes defesas. A informação para Mistral Norte Sul Patriani. Tenta sair do sufoco o Guarani, sai do lado esquerdo do campo de ataque com o Bruninho, sai da esquerda, vem pro centro, deixa a parada com o Ivan Alvarinho, daí pra Regis de primeira volta, jogada com o argentino, dois toques na bola pra Bruninho, pra Bruno Mendes na tabela curta, bonita jogada, abriu pela meia direita com o Regis, a bola passa pelo camisa 78 do Bugre, tira o time do Juventude, rebote e volta com o Alvarinho, tentou esticar essa bola, o passe errado, tira a defesa do time de Caxias do Sul, bola pelo alto, achou o Nenê na metade do campo, dominou com certa liberdade, agora sim encosta a marcação de Alvarinho, Nenê protege, segura, deixa de lado com o David carrega na contramão, faz o passe de lado com camisa número 44, que é o Mandaca, botou na frente, encarou a marcação do primeiro, tentou passe no comando, passe errado, bateu, rebateu, deu sorte, o lance vem, Juventude, Mandaca tentou o toque para Rodrigo Rodrigues, tira a defesa, dorme ali o Bruno Mendes, não consegue ficar com o rebote, Bruno José, aparece de ladrão, tira, tenta sair jogando o Guarani, o Juventude marca, consegue recuperar a posse da bola, Mandaca na perna direita, manda pro gol, ela sobe, vai pela linha de fundo, tiro de meta para o Guarani, o Pegorari cobra a atenção dos homens do Bugre, porque fica um bate-rebate na entrada da grande área do Guarani, ninguém botou essa bola no chão para sair jogando, Albert. É, o Pegorari pagando geral, o Juventude vai tocando a bola e o Guarani parece que está numa rotação totalmente diferente, né? O Juventude indo pra cima, o Guarani tentando sair em toques curtos e o Juventude em cima, mordendo. Mais uma chance, o chute agora foi por cima, Lucas de Souza segue, hein, no Alfredo Jaconi, Juventude 0, Guarani também 0, a informação para Iga Atacado. 0-0, passe errado do Mike, buscando o Anderson, mais um passe errado do Guarani, começou o jogo, viu, Bugre? 6 minutos e meio, primeira etapa de jogo, 0-0, você curtindo, compartilhando, acompanhando mais um show de transmissão aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM, a frequência da vida, também a frequência da bola, a frequência do futebol, aqui com a equipe campeã dos canais Futebol Interior, bola aberta na ponta direita com Jadson vem Juventude pro campo de ataque, daí para Rodrigo Rodrigues, ele volta a jogada com o Reginaldo domina, deu socas na bola, volta a jogada com Danilo Boza domina junto ao círculo central do gramado, abre bola na quarta zaga, domina a parada, o Romércio, ex-jogador do Guarani, volta a jogada com Danilo Boza na zaga central, Danilo Boza dominou, dá um tapa na frente com Jadson, tabela curta, ainda a equipe do Juventude no campo de ataque, passe do Danilo Boza para Reginaldo fez o cruzamento, bola perigosa, afasta, Lucão tira dali, a bola subiu, desceu, cai na entrada da área, Bruno Mendes tocou de cabeça para trás, afasta, Mike, manda pra frente, a bola sobe e desce e volta pro time do Juventude, que é todo ataque, todo no campo de defesa do time do Guarani, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. 7 minutos e meio passados, primeira etapa de jogo, 0-0, vem a equipe do Juventude para o campo de ataque com Jadson solta a bola no corredor pela direita, linha lateral dos técnicos com o Reginaldo, volta o lance, volta com Danilo Boza que rebobina a fita, recalcula a rota com o Romércio na quarta zaga do time de Caxias do Sul, domina junto ao círculo central, camisa 53, ex-jogador do Guarani, fez o lançamento buscando na ponta esquerda o Kelvin, passe errado, totalmente equivocado,
colocado. Posse de bola pro time do Guarani no campo de defesa. Vai balançar o esqueleto, camisa número 13 do Bugrão, Diogo Matheus. 8 minutos cravados deste primeiro tempo, 0 para o Juventude, 0 também para o Guarani. É a quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2023. Você de ouvido ligado, dedinho cruzado nos canais Futebol Interior, também na Essência FM em 102.5, também 98.5. Ontem você acompanhou a vitória da Ponte Preta sobre o Botafogo de Ribeirão Preto na transmissão de Carlos Corsato, também de Frank Francisco e de André Luiz, o repórter feliz. Saiu o Guarani na ponta direita, tentativa de tabela de Alvarinho com o Diogo Matheus. Chega a Mandaca, chuta para onde o jornalista estava apontado, a bola sai pela linha de lado. É novo lateral para o Guarani pela ponta direita, quase na linha que divide o gramado. Diogo Matheus tentou o lançamento, jogou a bola no pé do Davi, vem os homens. David soltou para mim com Jadson, Jadson dominou na ultrapassagem do Reginaldo, recebeu camisa 93, Juventude, fez o levantamento, bola perigosa, afasta, tira a defesa de Lucão. Rebote, volta com o Anderson, pressionado, tira a bola ali o Gering, abriu na ponta esquerda para Nenê, dominou, abriu na perna esquerda, mandou a bomba, gaveta! Gol do Juventude! É gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Nenê, camisa 77 a dele, na bola retomada pela equipe do Juventude no campo de ataque. Ela espirrada, sobrou para Nenê na ponta esquerda. Ele dominou, abriu para a perna canhota, acabou, mandou o sarrafo, a bola desviou na defesa do Bugre, matou o goleirão Pegorari e ela foi morrer mansinha no fundo do barbante. Na marca de 9 minutos 40 segundos, primeira etapa. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, também na Essência FM. 1 para o Juventude, Nenê é o nome da fera, nome da emoção. 0 para o Guarani, é Pegorari. Essa aí passou, meu querido, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, alô, Albert Cavalcante, me dá o detalhe do gol. Tudo começou, né, mais uma vez, né, o Guarani tentando sair, né, da pressão do Juventude. Ali o Gering, né, ele ganhou ali do Wenderson no famoso pé de ferro e a bola acabou sobrando, né, pelo lado esquerdo para ele, né, o Nenê, 41 anos, com a perninha esquerda, ele bateu firme, bateu forte, é verdade, ele bateu rasteiro, viu? Mas a bola ali acabou pegando em dois jogadores do Guarani, primeiro o Alan Santos, que veio no carrinho, depois o Diogo Matheus. Ali o Pegorari, esperando a bola para fazer defesa, acabou matando o goleiro, que ficou pregado no meio do gol. O Juventude vai, abre o marcador no Alfredo Jaconi, por enquanto vai conseguindo os 3 pontos e o primeiro gol do Nenê com a camisa do Juventude. A informação para História Colchões. Wagner Ferreira, 10 minutos, primeira etapa, 1-0 para o Juventude. O Guarani ainda não entrou em campo no Alfredo Jaconi. A pressão era esperada, né? Um time desesperado na tabela de classificação, mas aceitar essa pressão é uma outra conversa. O Guarani tem realmente que reagir. Vejam que o Juventude criou 3 chances de gol, né? 3 finalizações. O Guarani nem chegou, o goleiro do Juventude não pegou na bola ainda. E o gol realmente foi uma fatalidade, porque o Nenê, o goleiro estava na bola. Bola desviada, realmente foi traído. Mas o Guarani não pode aceitar essa pressão do Juventude. Eu assisti Juventude e Vila Nova, um jogo horrível. Ridículo o time do Juventude e, no entanto, está vencendo por 1-0. Evidente, né? A pressão é esperada, mas o que não pode é aceitar essa pressão. Tenta responder Guarani pra cima deles, Bugre. Flechada neles, Guarani. Vem pro campo de ataque, bola aberta na ponta esquerda com o Mike, passa metade do campo, invade a linha territorial inimiga, deixou de lado com o Regis. Regis sai da esquerda, vem pro centro, rodopia, encara a marcação de Reginaldo. Dominou, parou pra cima da marcação, ainda Regis tentou a jogada individual, foi desarmado. Tem gol no campeonato, os canais Futebol Interior informam. Fala, Claudinei Corsi. É Ituano sai na frente, agora Ituano 1, ABC 0. E tem gol também, Ituano 2, ABC 0. Ô louco, um gol atrás do outro. Um atrás do outro. Meu Deus do céu, o Ituano tá bonito pra cima do ABC, que ainda não se encontrou nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Quase 12 minutos deste primeiro tempo. O tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, é a quarta rodada, estamos no Alfredo Jaconi, o placar da emoção tá assim, Nenê foi pra rede, 1 para o Juventude, 0 para o Guarani, Claudinei Corsi. Legal, Itu, acabei de noticiar os 2 gols do Ituano, Ituano 2, ABC 0, temos Mirassol e Novo Horizontino também em andamento 0-0, e às 21h15 tem Avaí e Vila Nova. Essência, a frequência da vida. Essência. Lucas de Souza. Não aprove em sua vida que dure eternidade. Tenha fé, você vai vencer.
placar de 1-0 pro time do Juventude. Vence o time de Caxias do Sul. Alô, Mário Júnior, boa noite a todos. Boa transmissão e abraços do amigo Mário Silva. Alô também pro Juan Dantas, o Flecha Verde, Oliveira, Taquaral é Guarani. E o Ebervan Fernandes, Valinhos é Guarani. Placar de 1-0, torcedor comparecendo aqui no nosso chat. Sai jogando o time do Juventude, campo de defesa, Danilo Lobosa recebe a marcação de Bruno Mendes, ele volta a jogada com o Thiago Couto. Thiago Couto vira o corpo, faz o lançamento lá pro lado esquerdo, quase que o Bruno José consegue pegar, mas quem pegou foi o Kelvin. E aí ele engata a primeira, segunda marcha e tá sozinho, tá sem marcação. Abriu na ponta esquerda pra David, atenção, desce o time do Juventude de novo pro campo de ataque. David soltou na entrada da grande área pra Rodrigo Rodrigues, de primeira com Mandaca, de perna direita, inverte a página, vira a folha pra Reginaldo, de primeira no meio da grande área, atenção, passe no meio, tira a defesa do Guarani. Afasta Diogo Matheus, chegou como quis o Juventude, Diogo Matheus salva a pátria do Bugre, Alberti. Eu não sei o que tá acontecendo hoje com o Guarani, hein? Porque o Juventude vai pra cima pelo lado direito, pelo lado esquerdo, ali o cruzamento do Mandaca, hein? Na linha ali, na marca penal, se o jogador do Guarani ali, o Lucão, não está esperto, o Lucas de Souza era o segundo gol fatalmente. E vem de novo, vem Juventude com o David, ele volta, jogada no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Tentativa de lançamento no comando de ataque para o time do Juventude. Nenê não consegue evitar a saída. Não consegue evitar a saída. A bola sai pela linha de lado lateral para o time do Guarani no campo de defesa. Vai balançar o esqueleto por ali. O Mike vai fazer o manejo. Vai mandar essa bola lá para frente. Vai estar pressionado. Lateral na linha de fundo é sempre um problema porque o time adversário vai e pressiona. E consegue recuperar a posse da bola de novo. Vem com Danilo Boza. Volta para o time do Juventude. E faz o recuo de bola com Gehrig. Gehrig. Lançamento em profundidade no comando de ataque. Tira Lucão. Rebote cai com o Anderson. Tentou tocar de cabeça por cima. Gehrig. Apareceu para tirar. A bola volta com o Mike. Mike tenta o lançamento pro Regis, apareceu o Romércio de ladrão, tomou e vem Juventude, vem com David, engatou a primeira, segunda marcha na entrada da grande área, tentou passe no comando, tentou fazer a tabela com o Rodrigo Rodrigues, aparece Alvarinho, tira pro time do Guarani, despachou, lançou essa bola pra Bruno José, dominou, sou mais você, Bruno José, pra cima do Romércio, um pra lá, dois pra cá, no Chiruliro lá, Chiruliruli, na finta, na ginga, vem cruzamento, Bruno Mendes fechou no segundo pau, aparece Reginaldo de peito, manda pra fora. Chegada boa do Bugrão na ponta direita. Bela jogada do Bruno José. Cruzamento no segundo pau. Ela passou pelo Bruno Mendes. Ia chegar no Bruninho, mas antes tinha um peito do Reginaldo. Mandou pela linha de fundo. Primeira boa chegada do Guarani aí, Albertinho. É, Bruno José, né? Na espetada. Foi pra cima do Romércio. Ele fez o cruzamento pelo lado direito. Ali estava, hein? O Bruninho e o Bruno Mendes esperando a bola. Se não tira a zaga do Juventude, era gol. E olha o escanteio. Escanteio cobrado. Confusão na boca do gol. Bruno Mendes dominou, fez a parede e voltou para o Wenderson. Fez o recuo de bola, abriu na ponta esquerda para Regis, um pra lá, dois pra cá, nova finta, lindo drible, fatiou no segundo pau, Alan Santos ajeitou, Diogo Matheus na perna direita, bateu, ela passa a esquerda do gol, passa a esquerda do gol, vai pela linha de fundo, tiro de meta para o time de Caxias do Sul, chega de novo o Guarani, Albertinho. Demorou, mas acordou, né? Depois da jogada do Bruno José, escanteio do Regis, a bola, ele bateu o escanteio alemã, né? A zaga do Juventude tirou pior ainda pelo lado esquerdo, ele fingiu o cruzamento, mas não, ele só fingiu, ali os jogadores do Juventude todos abriram e fez o cruzamento da grande área. Ali o Alan Santos, hein? Dominou de peito e o Diogo Matheus chegou de trás, pelo lado direito bateu mascada, é verdade. Quase o Guarani faz o gol do empate. A informação para Shimozono Mega Sorte Loteria. Presidente, quando o Guarani bota essa bola no chão, chama pra dançar o Juventude, é muito mais time. É isso que tem que fazer, não pode ficar aceitando a pressão alta do Juventude, não deixando o Guarani sair jogando, mas vejam que à medida que o meio campo dominou a bola e fez jogadas de ataque, o Guarani conseguiu alguma coisa. Já foram duas chances seguidas que o Guarani poderia ter empatado no jogo. É isso aí, agora o árbitro marca uma falta, o senhor Diógenes José Padovani, porque o Kelvin queria levar a camisa do Bruno José pra casa, Albertinho. É, mas cadê o cartão amarelo, né? O Bruno José, ele tomou um puxão do Kelvin, nada. Tomou de novo, ele olhou pro árbitro, ele ergueu os braços e o juiz não deu cartão amarelo. Isso aí é cartão amarelo pra mim, né? Rapaz. No meu país é assim. É, também, lá na minha quebrada é cartão amarelo, mas o árbitro não deu nada. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico.
Uma cotovelada ali do jogador do Juventude, do tal do Gering. O árbitro vai chamar para conversa. Tive a clara impressão que houve um braço ali em cima do Anderson. Diógenes José Padovani falou o seguinte: tô de olho, mas claramente ali uma situação de um braço no rosto do Anderson. Mas parece mais que o Anderson valorizou do que realmente houve intenção do Gering em agredir o jogador do Guarani, Albertinho. O Anderson Rios ali parece que ele colocou a mão, né, no braço do Gering, né? Mas ali foi marcada a falta. Eu achei, o primeiro lance que eu olhei aqui, Lucas de Souza e amigos da Rádio Essência FM, futebol interior, achei que era cotovelada, hein? Mas pois ele do encenou jeito bem, hein? Do jeito que o Anderson encenou por ali. Novela das 8. Já pode ir pro Oscar já, né, presidente? Foi mais uma proteção, né? Ele, para dominar a bola, afastou o Anderson e com o braço. Não foi cotovelada, não foi nada. Apenas uma proteção, coisa normal no futebol. Vem Guarani lá pela ponta esquerda com o Mike, bota na frente e tenta forçar a jogada. A bola sai pela linha de lado, fecha a porta para ele, Jadson. Bola vai pela linha de lado, linha lateral dos técnicos, ponta direita do campo, é lateral para o Juventude, campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulinha e Nova Odessa. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Agora quem marca a saída de bola é o time do Guarani. Pressiona o time do Juventude. Sai no campo de defesa com o Nenê, o capitão do time de Caxias do Sul. O árbitro para o jogo marca falta. Para o jogo marca falta. A falta de Mike em cima de Nenê, que reclama com a arbitragem. Cheio de marro, camisa 77 do Juventude. Falta marcada, a bola lá pela ponta direita. Vai ser jogando o time de Caxias do Sul. Lançamento do Nenê buscando o Reginaldo. Sobe no cão, tira dali. Rebote e volta com o Rodrigo Rodrigues. Lançamento no costado, buscando o Reginaldo. Passe forte demais. Domina tranquilamente. Pegorari, camisa número 1 do time do Bugre. 19 minutos, primeira etapa de jogo. Legal demais ter você conosco. Tá bombando o chat do YouTube. Alô, Marcelo Borges, grande Marcelo Borges. Tá feliz com essa... Quer dizer, feliz mais ou menos, né? Chapecoense perdeu ontem, hein, Marcelo Borges? Mas ainda tá lá em cima, tá no páreo. A Chapecoense do nosso querido amigo e ouvinte Marcelo Borges. Conosco também tá lá o Thiago Silva, Lemuel Santos, lá de Sumaré. Grande Lelê. Ele e a sua esposa Esther Santos estiveram em casa esse final de semana, nos visitando. Grande Lemuel Santos, nosso querido amigo e também ouvinte aqui dos canais Futebol Interior. Está jogando o Guarani no campo de defesa com o Pegorari. Pegorari domina dentro da sua grande área, despacha, manda pra frente, a bola subiu, desceu, cai de graça no campo de defesa do time do Juventude. Não tem ninguém de branco, só gente de verde. Sai jogando o goleirão Thiago Couto. Thiago Couto, camisa número 1 do time do Juventude, despacha, manda pra frente, a bola subiu, desceu, cai na metade do campo. Rebatida, sobrou pra Regis. Regis dominou a entrada da grande área, quem sabe agora, abriu pela meia esquerda, Bruninho, dominou, botou na frente, abriu na canhota, bateu cruzado, ela bate no Reginaldo, vai fora. Bate no Reginaldo, vai fora, vai pela linha de fundo. É novo escanteio para o Guarani, Alberti. Lucas de Souza, se eu não me engano, esse Thiago Couto, ele era reserva no São Paulo Futebol Clube. Ele acabou pegando um pênalti contra o próprio Juventude, se eu não me engano, na Copa do Brasil. E assim, ele tem a fama de entregar a paçoca. E ele entregando a paçoca. Ele acabou batendo, tentou dar um estourão, a bola ali, o Regis, muito esperto, achou o Bruninho pelo lado esquerdo, que tentou a finalização, tirou a zaga do Juventude. Escanteio, nosso camisa 78 pelo lado esquerdo. Quem sabe agora? Quem sabe agora, Regis no capricho no primeiro pau. Sobrou Bruno José, pintou empate, bateu por baixo. A bola vai fraca, bate na defesa, voltou para Bruno José. De carrinho por baixo, tentou o toque pro Lucão, tira a defesa. E tome contra-ataque do Juventude. Lançado Mandaca para Davi na velocidade. São 4 contra 5, lá vem os caras. David dominou, invadiu a grande área, chamou o Mike para dançar. Ainda David dominou, carregou, aí foi Fominha. Foi Fominha, melhor pro Guarani. A bola volta pro time do Juventude na intermediária com Gering. Gering deixou de lado com o Nenê. Na ultrapassagem do Kelvin lá pela ponta canhota. Engatou a primeira, segunda marcha pra cima da marcação do Diogo Matheus. Voltou pra Nenê, cruzamento fechado. Rodrigo Rodrigues espalma, Pegorari! 1, 2 vezes Pegorari, salva a pátria do Guarani! Cruzamento do Nenê pela ponta esquerda, achou Rodrigo Rodrigues livre de marcação de novo. Alô, defesa do Guarani, a segunda bola na área, que o jogador do Juventude cabeceia livre. Ai, se não é o Pegorari, Alberti. Assim está a zaga do Guarani. O Nenê com toda liberdade pelo lado esquerdo fez o cruzamento. Ali o Rodrigo Rodrigues cabeceou ali, tentando tirar o Pegorari. O Pegorari fez a defesa em 2 tempos. A primeira que foi na cara dele. A bola acabou sobrando. Ia sobrar de novo pro Rodrigo Rodrigues. Ele mandou para escanteio pelo lado direito. Lá veio o Juventude. Que defesa do nosso goleiro Pegorari. O Guarani sofre na defesa e vem Juventude. Levantamento, bola fechada. Sobe Bruno Mendes, tira.
Bola fechada no primeiro pau. Bruno Mendes subiu mais que a defesa, mandou pela linha de fundo. É novo escanteio, Albertinho. Reginaldo, né? Tentando ali mandar um gol olímpico. Se não pega, se o jogador do Guarani não manda pela linha de fundo, não sei não. Lucas de Souza agora, Nenê e Reginaldo na bola. Nenê de novo, vem fechado, bola perigosa. Tira a defesa do Bugre de novo. Passou pelo Bruno Mendes essa bola. Alvarinho chegou na cobertura. É outro escanteio. Outro escanteio e a jogada é a seguinte. O Nenê joga sempre essa bola no primeiro pau, pedindo para alguém se movimentar, fechar na primeira trave para fazer o desvio. Atenção, defesa bugrina, sinal de alerta ligado. Vem outro levantamento, a bola fechada, vem direto, espalma, pegou Ari. Agora ele mandou lá na segunda trave. Como bate fácil na bola, Nenê. Pelo amor de Deus, rapaz. Pegou no travessão, cara. Não, pegou horário e mandou pela linha de fundo. Tentou olímpico. Agora a jogada mudou, jogada ensaiada. Nenê pra Reginaldo de primeira volta, jogada com Jadson. Lançamento pra Reginaldo, posição legal, atenção, linha de fundo, cruzamento no segundo pau. O toque de cabeça vai pela linha de fundo. Subiu o Romércio, livre de marcação de novo. Jogada aérea defensiva do Guarani não existe. Toda a bola pelo alto da Juventude, Albertinho. Engraçado que o Juventude estava tomando gol, né? Toda a partida, gol de cabeça. Agora estão aproveitando as oportunidades. Ele, o Reginaldo, camisa 93, fez o cruzamento dentro da grande área. Os jogadores do Guarani estão prestando atenção na bola e não na movimentação do jogador. Ali apareceu o Romércio, o zagueirão, cabeceou. Ainda bem que ele cabeceou meio torto, porque senão o Lucas de Souza poderia ser o segundo gol. A informação para Ovo Satoshi. 23 minutos, primeira etapa de jogo. Tempo e placar você confere aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, palco do espetáculo. Tá difícil pro Bugrão. Por enquanto, 1 para o Juventude, gol de Nenê, 0 para o Guarani, Claudinei Corsi. Segue pela Série B, Mirassol e Novo Horizontino 0-0. E o Ituano vai vencendo 2-0 o ABC de Natal. Às 21h15 tem Avaí e Vila Nova. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Acompanhando a descida do Burger lá pela ponta direita. Tentativa de passe curto do Regis, buscando o Diogo Matheus. Chega a cobertura, chega Gering. À frente da defesa do Juventude, manda pela linha de lado o presidente Wagner Figueira. 24 minutos e meio e o jogo. Bem, para quem viu o Guarani e Ceará, tá vendo esse jogo hoje aí, é um outro Guarani, né? Não é possível, praticamente o mesmo time, mesma base mantida aí pelo Bruno Pivetti, e o Guarani não consegue jogar. Contra o Ituano, o Guarani não teve espaço, o Ituano marcou em cima, pressão em cima da zaga do Guarani, o Guarani não tinha condição de sair jogando, a segunda bola toda é do Juventude, então tem esse detalhe aí, o Guarani precisa entrar no jogo. Um primeiro gol aí, empatando o jogo rapidamente, pode mudar as coisas, mas por enquanto só tá dando Juventude. 25 cravados, primeira etapa de jogo, desce a ladeira, vem Bugre pro campo de ataque, bola aberta na ponta, Diogo Matheus dominou, fala Claudinei Corsi. Deixa eu ver a opinião aqui do Marcelino, tá acompanhando o jogo com a gente aqui, o torcedor comentarista. Chega mais aqui, Marcelino, fala aí o que tá achando do jogo. Guarani tá jogando bem, Marcelino? Olha só, o Guarani tá perdendo oportunidades para sair vitorioso de hoje, para assumir a liderança. Eu acho hoje o Guarani, o Pivetti escalou errado o Guarani hoje. Por quê? Um jogo pesado, entendeu? Ele coloca jogador leve na frente, que nem o tipo Bruninho. Eu colocaria o Isaac e colocaria o Bruninho no segundo tempo, a hora que tivesse o time do Juventude cansado. Entendeu? Tá aí a opinião do Marcelino. Grande Lucas Marcelino Fernandes, ele, a sua esposa Mônica Fernandes, um beijo muito especial lá pra Mônica, tá acompanhando a nossa transmissão, também pro meu amigo Marcelino Fernandes, tá sempre conosco lá no Facebook, mandando mensagem, a gente sempre troca ideia. Sou grande fã do Marcelino, viu? Sou seu fã do Marcelino. Lucas, fala, Claudinei Corsi. E a dona Monet mandou a resposta aqui no Facebook, falou, também te amo, lindo. Que beleza, hein? Olha o Guarani, Bruninho, cruzamento por baixo, tira Danilo Boza, volta a bola pra Bruninho na linha de fundo, armou pra perna esquerda, cruzamento, a bola fechada, passa a direita, vai fora! Cruzamento do Bruninho, teve desvio na defesa do Juventude, ela passou isso aqui da trave direita, quase o gol de empate do Guarani, Alberti. Pelo lado direito, Bruninho, e fez o cruzamento tentando Bruno Hallan Mendes, mas quem estava lá marcando ele era o David, a bola acabou desviando, Lucas de Souza, e a bola passou raspando a trave do Juventude. Olha o Guarani, vem a batida do Wenderson, espalma, Thiago Couto!
jogada ensaiada do Guarani, passe curto do Regis pro Wenderson na entrada da área, o camisa 23 do Bugre dominou, mandou um sarrafo, espalma Thiago Couto, grande defesa, Albertinho. Nos ouviram, pode chutar no Thiago Couto que uma hora entra, mais uma vez escanteio curto pelo lado esquerdo, ele estava o Wenderson, hein, pelo lado esquerdo, ele bateu fino, bateu forte com a perna direita, tentando tirar o goleirão que fez a defesa, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio pelo lado direito. Escanteio, vem levantamento, bola alta do Diogo Matheus, no segundo pau, Lucão, toque de cabeça, afasta Mandaca, tem rebote, Regis dominou, brigou no pé de ferro, Lucão tentou toque, tira a defesa, tirou parcialmente, Diogo Matheus deixou a Regis, entrada da área, tenta o passe para Bruno José, voltou para Alan Santos, daí para Regis, abriu na perna esquerda, bateu em cima da marcação, a bola sobe desse cá dentro da área, é blitz do Guarani, lá vem Bugrão, fechada neles, Bugre, bola na ponta esquerda com Bruno Mendes, volta o lance com o Bruninho, olhou para dentro da grande área, preferiu tocar curto, volta o lance com o Wenderson daí para Mike dominou, intermediária, campo ofensivo, volta a jogada, volta no campo de defesa, volta no círculo central com o Alvarinho dominou, vira o corpo pro lado direito, tem Diogo Matheus colocado do lado dele, bola pro camisa 13, vem Diogo Matheus pro Alvarinho, dominou, 2 toques na bola, buscou alguém pra jogar, preferiu prender, tava sem condição de jogo, tentou fazer o passe com o Alan Santos, chegou o Rodrigo Rodrigues, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Senhor Diógenes José Padovani pediu pra voltar a cobrança do lateral lá pela direita. Quase uma conversa também, Diógenes, hein, Albert? Pois é. Ah, meu, cobra a bola, já Deixa era. o jogo rolar, professor. Deixa o jogo rolar, vamos lá. Vem Guarani, tá em cima o Bugrão, teve boas chances pra empatar o jogo. Se não é o Thiago Couto, hein? Se não é o Thiago Couto, era 1-1. Vem Guarani, vem com o Mike. Lançamento do comando pra Regis, tentou o domínio, foi desarmado. Pediram falta no lance ali na chegada do Danilo Bozo. O árbitro mandou seguir. Sai jogando Juventude no campo de defesa com Jadson. Jadson dominou, botou na frente, engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, passa a linha territorial do gramado, invade a linha territorial bugrina, volta a jogada com Guenig pra Mandaca de perna direita, vira a jogada na ponta esquerda, domina Kelvin dominou, sai da canhota, vem pro centro, busca alguém pra jogar, ele deixa no círculo central com Guenig dominou, camisa 47, o cadeado da defesa do Juventude, abriu na ponta direita pra Jadson domina, encara a marcação de Bruninho, volta a jogada com Danilo Boza, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Tá bombando a nossa live no YouTube. Deixe o seu comentário, curta, compartilhe, comente. Contigo nós somos muito mais fortes, galera. 50 likes até o fim da nossa jornada. Vamos bater a meta. Sai jogando no campo de defesa do time do Guarani. Bola colocando para Alan Santos. Alan Santos, 2 toques na bola. Abre lá na ponta direita para Diogo Matheus. Diogo Matheus domina. Volta a jogada com Pegorari no campo de defesa. Volta com Pegorari dentro da sua grande área. Tá marcada a saída de bola do Guarani. O Juventude sobe as linhas de marcação. Bola aberta na ponta esquerda com o Lucão. Participação da galera no Facebook. Claudinei Corsi. Legal, Marcelo Alexandre tá com a gente aqui. Boa noite, galera. O Júlio Salim, boa noite a todos. Vamos em busca dos 3 pontos hoje. Deus no céu e Guarani na terra. HSG. Júnior Braga, vamos Guarani. Tá aí a rapaziada curtindo através do nosso Facebook. Daqui a pouquinho, uma passada pelo WhatsApp, viu, Lucas? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior, ó, ligadinho em você. Lateral, bola pro time do Juventude, campo de ataque, linha lateral dos técnicos, balança esqueleto, Reginaldo, lança no comando de ataque para Rodrigo Rodrigues, dominou, fez a parede, bola bate, rebate, volta pro time do Juventude, Rodrigo Rodrigues, é alto, mas é habilidoso, é grandalhão, mas tem habilidade, volta a jogada com o Nenê na linha de fundo, 2 em cima dele, ainda Nenê, e a sua canhotinha perigosa, tenta o passe ali pelo meio, passe errado, tira Mike, vem com o Lucão, tenta completar o serviço, driblou a marcação e manda pra frente, manda na boa. A bola sobe desse cara na metade do campo, Bruno Mendes, deixa o braço falta. Deixa o braço falta em cima do Danilo Bozo e pintou o primeiro canário amarelo do jogo contra o time do Guarani aí, Alberti. Então, né? Pra mim, ali, a saída do contra-ataque ali, né? E belo corte do Mike, né? Pelo lado esquerdo do campo de defesa, ele deu um corte no Nenê, deixou o Nenê a ver navio. Só a bola foi jogar lá na frente, o Bruno Mendes ali, junto com o Danilo Boza. Uma dividida, ele colocou o braço pra poder ganhar, né? A dividida e acabou acertando ali o rosto do jogador que está do Juventude. E quando os jogadores do Guarani chegam e fazem a roda em cima do árbitro Diógenes José Padovani de Andrade, porque teve um lance do Wenderson quase igual. Exatamente. Né? E não deu nada. Agora faltou nosso critério, né? Exatamente, o critério é não ter critério. Faltou critério. A informação para Pizzeria Papagaios. 31 minutos e meio, primeira etapa de jogo, falta pro Juventude, Nenê na cobrança, é uma falta de muito longe, mas pelo jeito Nenê ali, ele e a sua canhotinha perigosa, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode na cozinha do Guarani, atenção defesa bugrina, sinal de alerta ligado, todo mundo na boca do gol, vem Nenê pra bola, fez o levantamento lá no segundo pau, bem perigosa, sobe a defesa, tira, completa o serviço, Bruno José domina, bota a criança no chão, chama de meu amor, bota na frente, tá marcado,
manda pra frente o Bruno José, a bola volta na metade do campo com o Jadson, acionou pro Mandaca, abriu na perna direita, a bola explode na marcação do Gering. Era o Gering, mandou pro gol, a bola bateu na defesa do Bugrina, sobra na ponta esquerda com o Mike ganha a parada em cima do Jadson, fez um lançamento buscando o Regis, tira a defesa, rebate, manda pra frente, a defesa em cima do Juventude, a bola voltou com o Lucão, recuo perigoso pra Pegorari, meu Deus do céu, Pegorari fez um lançamento lá na ponta direita, buscando o Diogo Matheus, passe errado, agradece o presente, Kelvin domina, sai pro time do Juventude, deixa de lado com o David, volta, jogada com Kelvin, Canais, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você! Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Guarani no campo de ataque, Bruno Mendes lançado, recebeu, dominou, fez o break, voltou para Bruno José, no bico da grande área, dominou, rodopiou, deixou para Diogo Matheus, dominou, protegeu, voltou na ponta direita para Bruno José, um para lá, dois para cá, no Chirulino lá, cruzamento por baixo, Thiago Couto, espalma, manda para fora! Outra linda jogada de Bruno José pela ponta direita. Cruzamento por baixo, a bola desviou na defesa. Thiago Couto salva mais uma, Alberti. Bruno José pelo lado direito. Ele fez o rabisco em cima de dois jogadores. Olhou pra eles e disse: eu vou passar. E passou, entrou dentro da grande área. Tava sem ângulo, é verdade. Ele bateu pra trás, a bola mais uma vez bateu no jogador do Juventude e foi pro gol. Thiago Couto pegou sem querer, escanteio para Guarani pelo lado direito. Diogo Matheus na bola, levantou, Lucão subiu de cabeça, tira a defesa. Nenê domina, bota a pelota no chão, dá certa jogada, sai na boa pro time do Juventude. No contra-ataque, monstro lá pela esquerda. Lá vem Juventude, lá vem o time de Caxias com David. David na velocidade, tentou passe no meio, buscando o Rodrigo Rodrigues, rebate, Alan Santos. Rebote cai com o Regis, tem espaço, deixou para Bruninho, agora é a vez do Guarani contra-atacar. Regis de primeiro, lançamento para Bruno José. O passe forte demais, tira Thiago Couto. 33 minutos, primeira etapa de jogo. O tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, palco do espetáculo. O placar da emoção dos canais Futebol Interior e Decência FM aponta 1 para o Juventude, 0 para o Guarani. Claudio Necossi. E ontem nós tivemos Atlético de Goiás 2, Chapecoense 1, CRB 0, Sampaio Correia também 0. A Ponte venceu o Botafogo 2-0 em andamento. Ituano 2, ABC 0, Mirassol e Novo Horizontino 0-0. E Londrina, o Avaí, vai empatando, vai jogar às 21h15 contra a equipe do Vila Nova. Essência, a frequência da vida. Essência. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Wagner Ferreira, 34, quase 35 da primeira etapa e o jogo. Demorou muito para acordar o Guarani do jogo, né? Mas à medida que sentiu o seu potencial, criou várias chances. Vejam, o Bruno José tá bem pelo lado direito. Quem tá decepcionando um pouquinho é a ala esquerda aqui, tanto como lateral como o Bruninho. Como disse o Marcelino aqui, realmente era um jogo pro Isaac jogar. Mas diante da qualidade técnica, né? Quando entra um, sai, entra o outro, fica do mesmo tamanho, naturalmente no segundo tempo nós poderemos ver essa alteração, porque o Bruninho não está jogando, como a maioria dos jogadores não está jogando. De qualquer maneira, o Bruno Bivetti, que está esperto aí, observando essa lentidão no Guarani, um time muito lento, não põe velocidade no jogo, então vai ter que mudar alguma coisa aí para o segundo tempo. Esse era um jogo certo para o Isaac, que é um jogador que protege bem a bola, um campo pesado, não precisa de tanta velocidade assim para jogar, né? É um jogo mais pensado do que corrido, né? E eu vou falar uma coisa para você, o Bruninho aqui na ponta esquerda, ele tá totalmente anulado. O Bruninho rende muito mais lá do outro lado, né, Albertinho? Prefiro o Lewanderick, né? Prefiro o Lewanderick, né? Para confundir aí a defesa. E a estatística, né, do jogo em nome do Café Canecão. Segura aí porque vem Guarani. Tabela curta pelo meio, Bruno Mendes tentou a jogada com o Bruninho, foi desarmado. Pode falar a estatística aí, Albertinho. Em oferecimento ao Café Canecão, estatística do jogo, né? O 44% de posse de bola para o Juventude e 56% para o Guarani. E vem Bugre lá pela direita com o Diogo Matheus, busca alguém para jogar. Achou pela meia, Alvarinho, a bola para na poça d'água. Alvarinho chamou para dançar o Nenê foi, ficou para trás. Insiste o Guarani, bola lá na ponta direita com o Diogo Matheus, dei para Regis volta a jogada com o argentino Ivan Alvarinho, ele volta a jogada, volta com Alan Santos de perna direita, fatia, inverte a página, vira a folha aqui pela ponta canhota com o Lucão, 2 toques na bola, abriu pela ponta canhota com o Mike domina, para cima da marcação de Jadson, volta o lance, volta com o Lucão, intermediária, campo ofensivo, deixa de lado a jogada com o Alvarinho domina, vira o corpo pro lado direito, solta a pelota com o Alan Santos dominou, olhou pra frente, buscou alguém pra jogar, tem que tocar curto com o Bruno José domina, lá na linha lateral, pelo lado direito, dominou, busca alguém pra jogar, troca passes, roda a bola o time do Guarani, volta
volta a jogada, Bruno José volta com Alan Santos. Alan Santos, 2 toques na bola, daí pra Lucão. Lucão dominou, olhou pra frente, não tem com quem jogar. Prefere tocar de lado com Regis. Regis vem buscar jogo na intermediária. Aí o camisa 78 dele sempre pode sair coisa boa. Lionel Regis volta a jogada com Wenderson. Wenderson, passe curto com Alvarinho. Alvarinho olhou pra frente, lançamento no costado pra Mike. Vai forte demais. Vai forte demais, vai pela linha de fundo. Lucas. Tiro de meta para o Juventude. Fala, Claudinei Corsi. Lembrando que no Facebook e também no YouTube, o torcedor pode botar aí o seu palpite, tá? Da Guarani, da empate ou da Juventude. Vamos deixar aí no ar a nossa pesquisa até o início do segundo tempo, viu, Tá Lucas? bombando a live no YouTube, batemos 100 simultâneos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. 100 simultâneos, pra cima, galera, vamos pra cima, Guarani, pra cima, torcedor bugrino, pra cima, torcedor espalhado em todo o Brasil e no mundo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Tiro de meta pro time do Juventude, uma demora ali do Thiago Couto, tá sem pressa nenhuma pra bater esse tiro de meta. Fala, Albertinho. Será que o Claudinei Cortes ainda vai mandar eu pra lá? Não sei. Eu fico pensando. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa jornada aí. Mandar pra onde, Albert Cavalcante? A bola sobe e desce e volta pro time do Guarani. sei, né, Sai no Claudinei campo Corsi? de defesa com o Bruninho. Bruninho engatou a primeira, segunda marcha, postou corrida. Chega Jadson por baixo, mas o árbitro dá falta. Jadson diz que tocou somente a bola, mas tocou também a perna do jogador do Bugre. Falta para o Guarani ali pela ponta esquerda. É chance de botar essa bola na área do Juventude, Albertinho. E tem que cair em cima do Jadson, camisa número 16, porque o Bruno José já caiu pra cima dele. Ele fez a interceptação e acabou sentindo o lance. Agora, os jogadores do Guarani todos estão jogando do lado dele, agora pelo lado esquerdo, e ele tá chegando atrasado em todas. Se o Pintado não mexer na equipe, olha, eu vou falar pra você, o Guarani tem mais chances, hein? Falta e o Lionel Regis na bola. Vem Regis pra cobrança da falta, lá na ponta esquerda, vem pra cobrança, Regis caprichou na perna canhota, levantou lá no segundo pau, subiu Alan Santos de cabeça, sobe também a defesa do Juventude, afasta com Kelvin, rebote e volta com o Diogo Matheus, olhou pra dentro da grande área, vai encarar a marcação no Mandaca, é Diogo Matheus, por elevação, boa bola na linha de fundo, tentativa de jogada, tentativa de lance do Alvarinho, foi desarmado pelo Gehring, que sai na boa com o David, tá sempre espetado na canhota o camisa 11 do Juventude, David engatou a primeira, segunda, terceira marcha, encarou a marcação de Mike, ainda David chamou pra dançar, botou na frente, linha de fundo, cruzamento vem por baixo, afasta Regis, completa o Wenderson, completa provisoriamente, a bola voltou com o Jadson, tem espaço na ponta esquerda, agora sim chega a marcação do Guarani, Jadson, daí pra Mandaca, por elevação pra dentro da grande área, Regis, tranquilo e calmo, bota a pelota no chão, chama a criança de meu amor, sai pro time do Guarani, sai na metade do campo com o Regis, Regis tentou lançamento, aí o Regis tentou dar aquela fatiada na bola, de forma displicente, toca errado, toca pro chão, toca mascado, ela volta de graça pro time do Juventude, que sai pelo lado direito com o Nenê, bota a criança pra dormir no gramado, deixou com o Mandaca, volta o lance com o Nenê, linha lateral dos técnicos, ponta direita, campo de ataque, ainda o time do Juventude sai no campo de ataque, sai sem pressa nenhuma, tira totalmente a velocidade da jogada do time do Juventude, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Paulo Rogério mandando aqui, hoje é 2-1 pro Juventude, grande Paulo Rogério, conosco também André Pires, Ebervan Fernandes, Thiago Silva, muita gente ligada, e vem Guarani, vem na ponta direita com o Bruno José, atenção, linha de fundo, tenta o cruzamento, ele explode no Romércio, vai fora, vai pela linha de fundo, escanteio para o Bugre e Alberti. Pelo lado direito, o Guarani tenta respirar ainda nesse primeiro tempo ali, né? Bruno José tentando fazer sua jogada característica, né? Ir pra cima da defesa e ali, mais uma vez, o Romércio, que não jogou no Guarani, tá jogando hoje, hein? Tirando tudo, Romércio. Tirando tudo, escanteio pelo lado direito e Lucas de Souza, só falta 5. Faltam 5 pra quê? 5 chamadas suas. Ah, beleza. Escanteio para o Guarani na ponta direita. Diogo Matheus fatiou, levantou no meio da área. Lucão bateu de canela. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Juventude, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Você já ouviu o toque da mesa digital de Felipe Marques, passados 40 minutos deste primeiro tempo. Passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM.
Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Alfredo Jaconi é o palco do espetáculo. Por enquanto tá dando Juventude. Nenê foi pra rede aos 9 minutos, 1 para o Juventude, 0 para o Guarani. Claudinei Corsi. Série B do Campeonato Brasileiro, sai o primeiro gol do Novo Horizontino, lá em Mirassol. Agora Mirassol 0, Novo Horizontino 1. O Ituano segue vencendo o ABC 2-0. 21h15, tem Avaí e Vila Nova. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, levando emoção até você, amante do esporte bretão. Em 2023, com muito mais ousadia, alegria, informação, descontração e emoção na sua transmissão. Canais Futebol Interior e Essência FM. A frequência da vida, também a frequência da bola, a frequência do futebol. Juventude no ataque, Reginaldo de cabeça para a defesa do Pegorari. Cruzamento na ponta direita, o toque de cabeça do Mandaca. Do Mandaca dentro da grande área. E o Pegorari segurou mais uma, Alberti. Eu não sei o que está acontecendo com o sistema defensivo do Guarani, hein? O Reginaldo veio com toda tranquilidade pelo lado direito, ali o Mandaca, hein? O volante Mandaca entrou como quis na zaga do Guarani, finalizou de cabeça meio torto, é verdade que a bola veio forte. Ele teve que, né, tirar totalmente o corpo para poder cabecear com força. E ali o Pegorari fez a defesa. Lucas de Souza, olha, esse primeiro tempo do Guarani está para esquecer. A informação para Prona Alimentos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Guarani desce no campo de ataque, tentou a jogada, Wenderson foi desarmado e tome contra-ataque do Juventude. Quem foi desarmado ali pela direita foi o Bruno Mendes, que agora volta para tentar recuperar a posse da bola. Juventude no campo de ataque, bola lançada para David na linha de fundo, tentou domínio, precisou voltar essa bola lá na intermediária. Wagner Figueira, 43,5 da primeira etapa, 1-0 para o Juventude, momentos finais deste primeiro tempo. O Guarani não tem toque de bola, né? Vejam que o jogador procura se desfazer da bola. E o Juventude tem essa virtude de pressionar a defesa do Guarani, que ele não pode sair jogando. Veja que eles não ficam trocando passes laterais. Vendo o Diogo Matheus pro Alan Santos, pro Alan, né, o zagueiro do Guarani, vem aqui pro lado esquerdo e volta para lá. Então não tem profundidade. E aí numa dessa, o Juventude, que já não tá mais com o pé no acelerador, o Guarani deu uma seta equilibrada no jogo, mas tá muito longe, ainda distante daquilo que a gente, do seu potencial, né, do que o Guarani pode render. E evidentemente que alguma coisa tem que acontecer no intervalo. Eu faria 2 alterações, vamos esperar terminar esse primeiro tempo aqui, já voltaria para o segundo tempo com 2 alterações. Quais seriam, presidente? Bom, eu entraria com o Isaac e com o Derek. Isaac e Derek. Quem vai sair, podemos até conversar. Tá certo. Amarelou tudo pro Rodrigo Rodrigues aí, Alberti. Informação para a Ridger Comunicação Integrada. O Rodrigo Rodrigues, né? Foi ali tentar parar o contra-ataque do Guarani. Depois uma falta, cartão amarelo para ele. Rodrigo Rodrigues levou cartão amarelo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Guarani no campo de ataque, Bruninho fatiou, se livrou do primeiro, do segundo ali pela meia, tentou passe de 3 dedos, buscando o Mike, faz o simples, Bruninho, o campo não tá pra isso, tentou passe errado, saída de bola errada do Juventude, Mike na linha de fundo, tentou cruzamento, ela bate no Jadson, vai fora, lateral para o Guarani, lateral para o Bugre, ponta esquerda do gramado, quase na linha de fundo, Mike faz a cobrança do lateral curto para Regis dominou, próximo ao bico da grande área pela ponta esquerda, se movimenta no campo de ataque, o Guarani, Regis devolveu para Mike, cruzamento, a bola fechada, por baixo aparece Danilo Boza, tira para onde o nariz estava apontada, manda para fora, escanteio para o Guarani, Alberti. É só apertar, Guarani, aperta, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, o cruzamento dentro da grande área ali, o Rodrigo Boza, hein, jogando contra a própria pátria, literalmente, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio, mais um para o Guarani pelo lado esquerdo, quem sabe agora em Lucas de Souza, Bruninho na bola, Bruninho, isso mesmo? Bruninho na bola, capricha aí, Bruninho, capricha que eu vou lá na mão, emoção do futebol, que eu grito do gol, vem Bruninho na bola no primeiro pau, tira a defesa do Juventude, a bola sobe e desce, cai na intermediária, domina a parada, o Wenderson dominou, olhou para trás, volta essa bola com o Pegorari, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese, produtos da Prone Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br.
Café Canecão, o café no seu melhor momento. Guarani no campo de ataque, insiste, é o último lance do primeiro tempo. Diogo Matheus fez o cruzamento, tira a defesa do Juventude, completa o serviço. Rodrigo Rodrigues achou o David no contragolpe gigante, pintou o segundo gol dos caras. David dominou, se livrou do Pegorari, que se recupera e faz a defesa. Pegorari salva o Guarani. Albert Cavalcante. Contra-ataque monstro. Lá tinham 11 jogadores do Guarani no campo de ataque. Ali saiu o David, né? Que nem um louco. Ele saiu lá de trás do campo de defesa. Foi levando. Ali o Alvarinho falou: eu não vou dar o bote, que senão eu vou ser expulso. Ele entrou dentro da grande área. Pegorari pulou no pé do jogador, camisa número 11, David, e fez a defesa. Quando veio o Bugre, Lucas de Souza. Vem o Bugre com o Bruno José. Tentou o levantamento por cobertura. Ela vai pela linha de fundo. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Shimosono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Na marca de 47-20 da primeira etapa, 0 para o Guarani, 1 para o Juventude, no momento que trila o apito árbitro. Aponta o centro de campo o senhor Diógenes José Padovani. Termina a primeira etapa no Alfredo Jaconi. 1 para o Juventude, gol marcado pelo Nenê aos 9 da primeira etapa. 0 para a equipe do Guarani. Primeiro tempo do Guarani não foi nada bom, apesar das chances criadas a partir da segunda metade do primeiro tempo. Mas vem aí o intervalo inteligente FI para repercutir esta primeira etapa com ele. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM, intervalo do jogo. 7 da noite, mais 48 minutos em Campinas, 7h48, começando aqui o intervalo FI, intervalo de jogo lá no Alfredo Jaconi. Nenê fez a diferença de novo, né? Nenê, com toda a idade, fez 1-0 para o Juventude, é o placar que está prevalecendo nesse primeiro tempo. Repórter Albert Cavalcante. É, o Nenê com seus 41 anos, né? Aí vai se aposentar no final dessa temporada. Claudinei Corsi faz o primeiro gol para o Juventude, faz o primeiro gol com a camisa do Juventude e com esse resultado, né? O Guarani está com 9 pontos, está na terceira colocação, já o Juventude, hein? Da penúltima colocação vai pulando para a 14ª posição com 3 pontos. O Guarani que tem, né, no retrospecto, 28 jogos com 10 vitórias para cada e 8 empates. O Guarani vai perdendo esse tiratema quando vamos ouvir aí o Pegorari, Lucas de Souza e Claudinei Corsi. Não, com certeza, jogar aqui em Caxias é um jogo muito atípico por conta da temperatura, por conta dessa chuva, dessa neblina. É um jogo diferente, não adianta, né? A gente que estava aqui sabe. Então, acho que a gente realmente entrou um pouco desligado. Não é desculpa, não é nada, porque o jogador profissional tem que estar acostumado com isso, mas realmente demorou um pouco para a gente entrar no jogo. Mas depois acho que equilibramos as ações do jogo e conseguimos terminar num nível bom, mas cuidar um pouco desses escanteios, que a gente já tomou uns 3 contra-ataques ali, ficar um pouco esperto com isso aí, mas ver o que o Bruno tem para falar pra gente voltar, não só empatar, como virar o jogo aqui em Caxias. É o Pegorari, né, que jogou, né? Jogou no Juventude, ele falou, Nenê, tudo que o presidente falou. Bem, né? ali, né? Exatamente. O Pegorari falou que o Guarani equilibrou as ações, né? Que no final chegou a equilibrar as ações, mas se não é ele ali para fazer aquela defesa no pé do jogador do Juventude, aí era 2-0 e aí a Viola já estaria em cacos. O seu destaque, o seu teaser aqui nesse início de intervalo FI, Wagner Ferreira. Pois é, no decorrer do primeiro tempo, o Albert Cavalcante já divulgava os números do jogo. Posse de bola do Guarani, maior número de escanteios, o Guarani teve 7 contra 4 do Juventude e o placar é do Juventude. Quer dizer, o Juventude começou com tudo, naturalmente diante da sua posição na tabela, foi para cima do Guarani, pressão total, e o Guarani sentiu o baque. A sua supremacia não foi traduzida dentro do campo. Tentou equilibrar, como disse o goleiro aí no final, o Pegorari, mas todas as chances foram do Juventude. Daqui a pouco a gente fala mais a respeito. Legal, daqui a pouquinho tem mais Wagner Ferreira aqui no nosso intervalo FI. Agora, 19 horas mais 52 minutos, rápido intervalo, e a gente volta já com a nossa jornada esportiva e o nosso intervalo FI. Futebol Interior.
com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103, Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias.
Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Claudinei Corsi. Às 7 da noite, mais 57 minutos, intervalo de jogo no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Guarani vai conhecendo a sua primeira derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, vai perdendo por 1-0 para a equipe do Juventude. Comentarista Wagner Ferreira, o Guarani merece esta derrota parcial por 1-0? Ficou de bom tamanho, Wagner? Ficou de bom tamanho. Olha que foi pouco, hein? Pelas chances que o Juventude criou. E se não fosse o Pegorari, né? Para mim, o destaque do Guarani. Guarani, ele veio aí para Caxias sentado nos 9 pontos que conquistou com 3 vitórias consecutivas. Entendendo? Vamos jogar lá com um time que não ganhou nenhuma até agora e vamos faturar 3 pontos. Não foi bem assim. Juventude mordido, veio para cima. É o famoso salto alto, Wagner Ferreira? Exatamente isso, salto alto. Mas não exibiu esse salto alto dentro do campo, não. Ficou atrás, Juventude marcando pressão em cima, não deixando a defesa do Guarani jogar e mais, provocando o erro da torcida da defesa do Guarani, tanto pelas laterais como meio campo. O ataque nem tanto, porque o ataque ficou meio morto aí em função da falta de jogada, de criatividade das jogadas, tanto pelas beiradas como pelo meio. Pelas laterais, o Guarani não teve o Diogo Matheus muito aquém daquilo que nós temos. Sabemos que ele pode jogar. Acho que ele desceu uma vez só com uma finalização e ficou muito preocupado no sistema de marcação. Do outro lado, o Mike da mesma forma. Aliás, o Mike, dos 22 jogadores em campo, é o único que está com friozinho, né? Jogando de luva. Impressionante, só ele que está com frio. Wagner, agora você vai invocar com o jogador porque ele pôs luva, Wagner. Se ele está sentindo que ele precisa da luva para não passar frio, Wagner. Deixa ele pôr a luva, então. Mas tudo bem, é só um detalhe. O comentarista agora, implica até com a luva do jogador. Com relação ao futebol do Mike, também muito preocupado. E nas costas dele, muitas chances criadas ali pelo ataque do Juventude. Então, ficou barato esse placar de 1-0. O Guarani criou, na verdade, umas 2 ou 3 chances, mas não tão reais assim. E eu espero que haja uma mudança aí, não só de atitude, como nominal. No time do Guarani, que o Pivete venha com o Isaac, para mim no lugar do Bruninho, e que venha com o Derek no lugar do Bruno Mendes. Acho que eu faria essa alteração, não sei se vocês concordam com isso. Legal, tá aí o comentário do Wagner Ferreira, pois não, Albert? A enquete. Liga aí, tá ligado? Agora sim. Aqui eu esqueci aqui de apertar o botãozinho. Vamos lá, diga. Juventude. Enquete aonde? YouTube ou Facebook? Facebook, Claudinei Corsi. Então vai. YouTube é com quem? Com o Lucas de Souza? Seria? Vamos ver, Lucas vai. Fala da enquete do Face. Então, Facebook, Juventude, 30%, empate 5%. E para o nosso amigo internauta, Guarani, 66% vence. E aí, vamos lá, no YouTube, Claudinei Corsi, Guarani 54%, empate 8% e Juventude 37%. Sendo assim, as duas enquetes, o Guarani leva a melhor. Tá liderando. Deixa eu perguntar pro Marcelino, torcedor do Bugre, tá com a gente aqui hoje, curtindo a nossa jornada esportiva. Grande Marcelino. Em loco. Você quer dar um beijo nele, Lucas? Não, só tô... bom. Estou valorizando a presença de Marcelino aqui. Pensei, não, preocupado. Pelo amor de Deus. Marcelino, e aí? O Guarani vira esse jogo, empata, o que vai acontecer? Assim, pelo que eu conheço o Guarani, se o Guarani jogar mal no primeiro tempo, no segundo tempo ele dá a volta por cima. É que nem o Wagner falou. Não adianta mudar os jogadores se não mudar a atitude. E outra, eu senti no primeiro tempo o Guarani sem brilho, sem vontade de jogar bola. Então, contra o Ceará, novamente, o Guarani era outro time. Tinha mais vontade de brigar por todas as bolas. E hoje estou vendo que o Guarani parece que comeu feijoada, não sei. Tá vendo troco pesado. E tem 2 decepções no Guarani hoje, que seria o Bruno Mendes e o Bruninho. Eu também votaria com o Derek e também com o Isaac também no time. Tá muito bem, tá aí o Marcelino então, concordando com o comentarista Wagner Ferreira. Tem mais um pouquinho, Marcelino? Vamos lá. E agora também o Guarani vai jogar no campo melhor. Porque no primeiro tempo o Guarani sofreu muito pelo lado que ele jogou. Então não teve condições de fazer drible, alguma coisa assim. E o Juventude
conseguiu jogar tanto com o David quanto o Nenê. O Nenê, fim de carreira, para mim jogava mais 2, 3 anos aí, porque baita jogador. Você queria o Nenê no Guarani? Com certeza. Tá certo então, tá aí o Marcelino, você que é torcedor do Bugre também, pode mandar aí a sua mensagem. Eu quero participar da jornada com vocês aí no estúdio e dentro do possível nós vamos trazer você, torcedora do Bugre, para participar aqui com a gente do torcedor comentarista, tá certo? Mande aí no Facebook, mande também no YouTube, ou se você já está acessando o Rumble também, no nosso WhatsApp 98989-3526. Eu quero participar da jornada esportiva com vocês no estúdio. Mande aí a sua mensagem e na medida do possível a gente vai trazer os torcedores aqui para participação. Wagner Ferreira, acho difícil, os times já estão em campo, acho difícil a volta do Tony aí, com o que já apresentou hoje o Pegorari, hein, Wagner? Que presença de espírito e momento de bola do Pegorari. Ele não saiu doido em cima do atacante. Ele se sai, faz o pênalti. Esperou o momento certo. Quando o atacante chegou, ele chegou junto. Deu um tapa na bola sem tocar no jogador, para não cometer um pênalti, e depois ficou com a bola em definitivo. Eu acho que veio o Pegorari aí, se o Tony não abrir o olho, vai perder a posição. Vai ficar difícil. Agora, 8 da noite, mais 3 minutos, tudo pronto no Alfredo Jaconi para o segundo tempo. Eu vou ficando por aqui. Agora já com os trabalhos técnicos também do nosso Eduardo Rodrigues, o Bolacha, ao lado do nosso Samurai, Felipe Marques. Que dupla, hein? Vem aí para todo o segundo tempo. Ele, quem é ele, Bolacha? Lucas de Souza. A alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Trila, o apito, árbitro apita. Diogenes José Padovani. Tá rolando emoção no segundo tempo. Começa a segunda etapa de Guarani. Juventude, vem comigo, torcedor bugrino, vem comigo, nação espalhada em todo o Brasil. Acompanha a segunda etapa. E por enquanto, Juventude 1, Guarani 0. Faça a mudança aí, ô Alberti. A informação para Jump Sports, foi ele, embora o camisa número 12, o Alan Santos entrou 5. Matheus Barbosa, isso mesmo, Alan Santos, camisa número 12, foi embora, entrou camisa 5, Matheus Barbosa, provavelmente o Alvarinho vai ser o zagueiro. Alvarinho vai ser o zagueiro, acabei de ver ele ali no campo de defesa, e vem Guarani, boa bola do Mike pra Bruninho, aparece Gering, toma o doce da boca da criança. Tira o doce, tira o pão da boca do Bruninho. Teve a chance o Guarani. Primeira boa escapada lá pela canhota, Alberti. No 220, né? O Guarani pelo lado esquerdo. Bruninho, olha, eu vou falar coisa pra você, hein? Ele deu um cortinho no camisa 47. Se o Gering não fica esperto, ia tomar no meio das pernas e ia ser o gol do Guarani. Quase. O Guarani faz o gol, Lucas de Souza. Wagner Ferreira, a entrada do Matheus Barbosa em cima no lugar do Alan Santos. Deve ter sentido alguma coisa aí, né, Wagner? Só pode ser. E vem Juventude lá pela direita, David balançou, tenta o passe no meio da área, a bola bate em cima do Bruno José, vai fora. Bate em cima do Bruno José, vai fora, vai pela linha de fundo, escanteio para o Juventude lá pela ponta direita. Primeiro tiro esquinado a favor do time de Caxias do Sul, Albertinho. O Bruno José, né, no campo de defesa, por incrível que pareça, o David, hein, esse David tem um foguetinho, hein, meu amigo? Pelo lado direito, pelo lado esquerdo, ele fez o cruzamento, ali não teve jeito, né? O Bruno José mandou a bola pela linha de fundo, escanteio pelo lado direito. Olha, o segundo do segundo tempo. Meu Deus do céu, Nenê para cobrança do escanteio. Atenção, defesa burina, sinal de alerta ligado. Vem levantamento no meio da área, toque de cabeça, Pegorari! Milagre do Pegorari, salva a pátria do Bugre de novo, Albertinho. Danilo Bosa subiu livre, leve e solto, é verdade. Que bola venenosa dele, hein? Nenê bateu com a perna direita, mandou a bola com a perna esquerda, mandou a bola no primeiro pau. O Danilo Bosa subiu no terceiro andar e cabeceou, lá estava ele no canto esquerdo, Pegorari. Que lance, que defesa, mais um milagre. Ele vai segurando, hein? O resultado, agora ele vai perdendo, Lucas de Souza, mas se não fosse ele, era para estar uns 3-0 para o Juventude. O Juventude cria suas chances, o Guarani se segura como pode. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico.
Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Vou mandar um grande abraço pra galera que participa aqui da nossa jornada. Alô, André Luiz, o repórter feliz. Alô, meninos, estou aqui na escuta. Grande Lucas, o narrador emoção. Abraços a todos, ao mestre dos mestres, Wagner Ferreira. Um abraço de Tamanduá ao amado mestre Claudinei Corsi. Ô, André Luiz, repórter feliz. Milton Cavalcante, viva a macaquinha, tá secando o Guarani, né, Milton? Aqui com a gente também Guilherme Calvano, lá no Rio de Janeiro, acompanhando a nossa transmissão e acompanhando a descida do Bugrão pela ponta direita. Bruno José, rolou no meio da grande área, ela passa pelo Bruninho, cai na ponta esquerda, Bruninho evita a saída, chega a cobertura, manda pra fora Jadson, lateral para o Guarani, já cobrado, tem pressa o Brugão, tem pressa o Guarani, vem lá na ponta esquerda com o Enderson para Matheus Barbosa. Domina lá pra frente, cabeça erguida, deixou com Regis, Regis volta, jogada com Matheus Barbosa, camisa 5, acabou de entrar no jogo no lugar de Alan Santos, tabela curta com Enderson, Enderson pra Regis, inverte a página, vira a folha da esquerda pra direita, dominou Bruno José, atenção, entrada na grande área, foi desarmado, tira a defesa do Juventude, a bola volta no campo de defesa com Alvarinho, Alvarinho deslocado agora pro campo de defesa, deslocado agora pra zaga com a entrada do Matheus Barbosa, despacha, manda pra frente, a bola de graça, sai pela linha lateral dos técnicos, ponta esquerda do campo, campo de defesa do Juventude, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovos Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Legal demais ter você conosco aqui nos canais Futebol Interior. Curta, compartilhe, comente a nossa transmissão. Contigo nós somos muito mais fortes. 4 minutos 20 segundos, segunda etapa de jogo. 1 para o Juventude, 0 para o Guarani. Gol marcado pelo Nenê aos 9 minutos da primeira etapa. Lateral bola para o time do Juventude. Serviço de manejo aqui pela ponta esquerda com Kelvin. Kelvin vai mandar essa bola para frente. Despacha, manda para frente. A bola subiu, desceu, cai no intermediário. Toca de cabeça do Rodrigo. Rodrigues fica tranquila para Alvarinho. Vai proteger essa bola, Alvarinho. Ô, Alvarinho, presta atenção, meu querido. Foi proteger, viu que a bola não ia chegar na linha de fundo. Ele deu um toque a mais na bola, saiu com bola e tudo. Escanteio de graça pro Juventude, Alberti. O Guarani vai tentando chegar no campo de ataque, mas quando chega também o Juventude, o Guarani se atrapalha todo. Agora o Alvarinho achou que a bola ia sair, não teve aquela certeza, escanteio pros homens. Já cobrado o toque de cabeça do Rodrigo Rodrigues pra defesa do Pegorari. Esse cruzamento no primeiro pau, o Juventude ganha todas, Alberti. O Guarani não ganha uma, na verdade, né? Se a bola é meia altura, lá em cima, no terceiro andar, em cima do prédio do Sirius Patriani, não adianta. O Guarani não tá ganhando uma de cabeça, Lucas de Souza. Impressionante. Vem Guarani pro campo de ataque, tenta sair do seu foco. Pra cima, Guarani. Em busca do empate, em busca da virada, em busca de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Vem com o Diogo Matheus, tabela curta com o Regis. Volta a bola na ponta direita com o Bruno José. Engatou a primeira, segunda marcha. Na tabela com o Regis, bonita triangulação, linha de fundo. Bruno José recebeu. Cruzamento no capricho. A bola na marca penal. Domina tranquilamente Jadson. Domina, sai jogando, abre bola na ponta esquerda com o Nenê, de calcanhar o Nenê pra quem, hein, Nenê? Que beleza, o tapa do Nenê, a bola vai pela linha de lado, lateral, bola pro time do Guarani. Fala, presidente. Essa alteração que o Guarani foi obrigado, eu acho que foi obrigado por motivo de contusão, eu não vi o Alan Santos reclamar de alguma contusão. No entanto, no intervalo aconteceu alguma coisa para acontecer essa alteração. Então, o Guarani não veio com aquelas alterações que a gente sugeria, mas já mudou a atitude. Já deu para perceber que o Guarani está um pouquinho mais à frente, avançou um pouquinho as suas linhas e já pode começar a pensar em algo melhor. Por enquanto, o empate. E depois, quem sabe, virar o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Desce a ladeira, vem Bugrão pro campo de ataque, sai com o Mike para Matheus Barbosa, domina, gira o corpo na perna direita, ele volta a jogada no círculo central para Alvarinho. Alvarinho gira o corpo pro lado direito, dei para Bruno José, linha lateral dos técnicos, encara a marcação de Kelvin. Bruno José dominou, volta na contramão, volta a jogada com Ivan Alvarinho, deslocado pra defesa, porque o Alan Santos saiu do jogo. Alan Santos saiu pra entrada de Matheus Barbosa logo no intervalo. Bruno José volta a jogada com Alvarinho, Alvarinho argentino, inverte a página, vira a folha da direita pra esquerda, domina Mike, bota a pelota no terreno, soltou no corredor, boa bola para o Wenderson dominou, um pra lá, dois pra cá, tentou o drible, não vai na dele, Reginaldo, não foi na dele, o camisa 93 do Juventude, na sequência o Wenderson faz a falta pro time do Juventude, campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Goleirão Thiago Couto vai mandar essa bola pra frente na marca de 7 minutos 30 segundos deste segundo tempo. Alô, Pedrinho, Bugrão é o. Chutou com o Maccabi, leva eu também quero. Rapaz, a galera tá querendo
um corte de barba e cabelo lá da Alfa Barber Club, viu, Albert? Pô, a turma que também quer vir participar aqui, né? É verdade. Como o Claudinei Corsi disse, né? A medida do possível, né, Lucas de Souza? Vocês, Baita amigos... iniciativa do futebol interior, hein? Exatamente. Venha torcer, venha conhecer a gente... né, de pertinho. É o nosso prazer. Exatamente. E vem Bugre, vem na ponta direita com o Bruno José, soltou pra Regis, no corta-luz, deixou essa bola pra Bruno Mendes, tentou toque de primeira, um pezinho salvador do Jadson pra interceptar essa bola. Domina, sai jogando o Juventude com Danilo Boza, deixou na podre ali na ponta esquerda, o Mike tentou domínio, ele consegue sair jogando com o David volta, jogada com Gering chamou pra dançar, faz o drible, volta, jogada com Mandaca de primeira com Kelvin pressionado pelo Bruno José, ele manda pra frente, dá certa jogada, bola esticada pra David, posição legal, David dominou, invadiu a grande área, chamou pra dançar, tentou o chute cruzado, ela bate em cima da marcação do Alvarinho, mas o árbitro para, marca impedimento. Depois de um ano, hein? O senhor Douglas Pagung, lá em cima, subiu o instrumento de trabalho, impedimento marcado, depois de uma semana, hein, Albert? Depois de 5 meses e alguns dias, né, o Pagung estava lá em cima, o Douglas, né, Pagung, demorou pra erguer ali, mas uma coisa eu falo pra você, viu? Saiu Alan Santos e entrou o Alvarinho. Ó, o Alvarinho tá de parabéns, hein? Faz tudo, hein? Barba, cabelo, bigode, tá igual. É o funcionário do mês, exatamente, tá igual ali, ó. Joga de volante, joga de lateral direito, faz a zaga e se botar de atacante também faz. E vem Guarani lá pela ponta esquerda com o Bruninho. Chamou pra dançar, o Gering foi pro chão, o árbitro deu vantagem, insiste o Guarani. Matheus Barbosa fatiou na ponta direita, boa bola pra Bruno José. De primeira com o Diogo Matheus, olhou pra dentro da grande área, cruzou no segundo pau, atenção, sai do gol, goleiro, tira, Thiago Couto. Dá um tapa na bola, salva o Juventude. Rebote cai na ponta direita com Jadson pra Reginaldo, por cima com Gering dominou, tá pressionado, volta a jogada com Reginaldo, rebobina a fita, volta a jogada com Danilo Boza de novo com Reginaldo, pressiona a saída de bola, marca a saída do time do Guarani, Danilo Boza é obrigado a mandar pra frente, dá certa jogada, Jadson dominou, tomou o carrinho do Matheus Barbosa, é falta. Falta e cartão amarelo pro camisa número 5 do Guarani, Alberti. Ei, Matheus Barbosa, acabou de entrar, né? Faz 9 minutos que entrou ali no... Foi tentar, né, ali afobado, né, em cima do camisa número 16, né, o Jadson. Ele foi dar o carrinho na bola, campo molhado, ele acabou escorregando, acabou acertando ali as pernas do Jadson. Cartão amarelo, Matheus Barbosa. Lembrando, né, que na equipe do Guarani quem está pendurado é o Wenderson. A informação para Mistral Norte-Sul Patriani. Você ouviu o toque da mesa digital do Bolacha. Passados 10 minutos deste segundo tempo, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Alfredo Jaconi é o palco do espetáculo. Por enquanto, o Juventude está na frente, 1-0 para cima do Guarani. E o placar ao vivo que mais informa no Brasil e no mundo, os canais Futebol Interior informando. Libertadores da América, por enquanto, lá no estádio Beira-Rio, o Internacional vai empatando contra o Nacional do Uruguai pelo placar de 1-1. Essência, a frequência da vida. Essência. Lucas de Souza. Em 2023, com muito mais alegria, ousadia, informação, descontração e emoção na sua transmissão. Canais Futebol Interior, também Essência FM. A frequência da vida para Campinas e região em 102.5 FM. Para o Circuito das Águas em 98.5. Muito prazer, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Saída de bola errada do Guarani. Kelvin botou para David na ponta esquerda, linha de fundo, cruzamento por baixo. Alvarinho domina, segura o soberano, tira para o time do Guarani. Rebote e volta na metade do campo, a bola sobe, desce e cai para Bruno Mendes, recebe a marcação do Romércio, falta. Amarelo aí. Falta do Romércio em cima do Bruno Mendes, está caído o camisa 9 do Guarani, Alberti. É, o Romércio, né, chegou duro em cima do nosso Bruno Mendes. O Bruno Mendes estava ali no campo de ataque, né, quase no tanque de ataque, dividindo a linha do gramado, e ele recebeu ali um toque por baixo e ele caiu de mau jeito, viu, Lucas de Souza? Ele caiu de mau jeito quando entrou o Robertinho, camisa 14. Vamos ver quem saiu, foi o David. Graças a Deus, hein? Muito obrigado, David, pelos serviços prestados. Foi embora então o David, camisa número 11, eu não aguentava mais. Cada ataque era um arrepio. Entrou o 14 e o Robertinho, tomara que não seja igual o David, né? Parece que ficou meio irritado o Robertinho por ter saído, tava jogando bem. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui, viu, Wagner Ferreira? Bem, ele perdeu aquele gol, né, na cara do Pegorari, ou melhor, o Pegorari que levou vantagem diante do centroavante. Mas eu não achei, não. Achei que o David limitado o jogador, hein? E o treinador Pintado também entendeu da mesma forma, tanto é que mudou. Nominalmente, tirou o David e colocou o Robertinho, vamos ver como é que fica.
É, rapaz, tirou ali o David, que estava fazendo uma fumaça danada pelo lado esquerdo do ataque, para a entrada do Robertinho. Vamos ver como é que se comporta o time do Juventude. Guarani perde pelo placar de 1-0, Juventude tá na frente, Juventude conquistando por enquanto sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, mas tem muito jogo ainda pela frente. Vem Nenê, sai no campo de ataque, domina, rodopia, se livra da marcação do primeiro, chamou Matheus Barbosa para dançar, Matheus Barbosa dançou, ele abriu na ponta direita para Reginaldo domina, encara a marcação de Mike, volta a jogada, domina a parada, o camisa número 47, o Genning, ele volta tudo no campo de defesa, domina a parada, Romércio de perna canhota, abre bola na ponta canhota, domina a parada, Kelvin por elevação, lança essa bola no corredor para Mandaca de primeira com o Robertinho, primeira dele no jogo, Robertinho dominou, fez o giro, deixou com Kelvin dominou, fez a parede, Robertinho dá certa jogada, abriu na perna esquerda, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Davi Carnielli aqui com a gente, pedindo o Isaac, pelo amor de Deus. E teve alguém pedindo também o Isaac e o Derek. O torcedor tá querendo a entrada, foi o Fernando Cortesia, inclusive, né? O Fernando Cortesia pedindo aqui, Isaac e Derek, pelo amor de Deus. Ô Marcelino Fernandes, você concorda aí com a opinião do Fernando Cortesia? Tem que entrar o Derek e também o Isaac nesse time do Guarani? Com certeza. Segurei o Bugrão descendo, olha o Regis dominou a entrada da área, foi puxado, o árbitro manda seguir. Pode seguir aí, ô Marcelino. Pode pegar o microfone aí, Marcelino, para poder falar melhor. Então, o Bruno Pivetti precisa acordar um pouquinho no jogo aí e tirar o Bruno Mendes, tá cansado, já tá com amarelo também, e colocar o Derek, né? E tirar o Bruninho também, que não tá rendendo nada, só tá andando em campo, e colocar o Isaac. Pois é. Porque aí o Regis também acorda para jogar bola. Vem Guarani, vem pro campo de ataque, na verdade vem Juventude, vem pro campo de ataque com o Romércio de perna direita, inverte a página, vira a folha lá na ponta com o Reginaldo domina a ponta direita do campo, soltou, boa bola pra Robertinho volta a jogada com o Reginaldo, troca passes, roda a bola, o time de Caxias do Sul, Reginaldo pra Nenê de primeira pra Robertinho, atenção, na tabela Nenê, Robertinho, boa jogada, Mike, faz a proteção, sai na boa, sai tranquilo pro time do Guarani, que pressionado tenta sair trocando em passes curtos, Wenderson, sai na boa, sai tranquilo com o Mike, faz o passe ali pro meio com o Regis, dominou com espaço, camisa 78 do Guarani, fez o passe em profundidade no ponto futuro para Bruno José, se chegar é perigo, não consegue chegar na bola. Não consegue chegar na bola, o Bruno José deu carrinho, se esforçou, ela foi forte demais. Lateral para o Juventude, campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Wagner Ferreira, 15 minutos cravados, segunda etapa e o jogo. Vai passando o tempo e o treinador tá contente com o rendimento do time, né? Não esboçou nenhuma reação de mexer no time. No aquecimento aí pediu para acelerar o Isaac ou até o Derek. São posições que não sou eu que estou pedindo, nós aqui, mas o torcedor do Guarani está pedindo. Tá enxergando o mesmo jogo que a gente. Maior movimentação no ataque, aí tem que botar. O Bruninho tá passeando em campo, agora é capaz até de tirar o Bruno José. O Bruno José apareceu no lance aí agora, meio cansadão, hein? Parou, né? Bruno José, ele correu, né? Com aquela bola espetada do Regis ali, eu vi que ele correu e parou, né, o presidente? Por isso pode ser substituído também. Sai jogando Juventude lá pela ponta direita, tenta a jogada Reginaldo, evita a saída, o Wenderson deu o carrinho no peito na raça, consegue tirar, a bola bate e volta pro time do Juventude, Gering bota na frente, aí prendeu demais, perdeu, fez o recuo pro Lucão perde a bola e olha o Juventude, Nenê toma o doce da boca da criança, sai na ponta direita, pra cima da marcação de Mike, Nenê dominou com toda a sua habilidade, voltou a jogada com Jadson, toque curto pra Nenê, fez o cruzamento, bola perigosa no segundo pau, sobe a defesa, tira Diogo Matheus, a bola sobe, desce, cai dentro da grande área, completa o serviço, Lucão tira, a bola toca no terreno, engrana a marcação do Juventude com Gering, ficou com o Matheus Barbosa, volta a jogada, lançamento primoroso no costado, Bruno José dominou, voltou na frente, engatou a primeira, segunda marcha, pé direito, bateu, pega, Thiago Couto. Escapada rápida do Guarani, lançamento longo do Diogo Matheus, tive impressão caindo lá pela esquerda, achou o Bruno José na velocidade, ele bateu, o Thiago Couto em 2 tempos, fez a defesa, Alberti. A bola da esquerda pra direita, no campo de defesa ali o Bruno José, hein, achou um pulmão, hein. Porque já tinha perdido no lance anterior, que como corre o Bruno Ligeiro José. Ele foi levando pelo lado direito ali, ele não sabia se ele cruzava, se ele chutava. Com a língua de fora ele bateu pro gol ali, o Thiago Couto fez a primeira defesa, assim, né, literalmente, Lucas de Souza, que o Thiago Couto é assim, a bola é sabão, hein. Rapaz. É mão de pau. E o Guarani precisava forçar mais, chutes de fora da área, né, tentar criar alguma oportunidade para tentar chutar, porque
primeiro, né? O goleiro já não é dos melhores. E segundo, a bola tá molhada, né? Poderia aproveitar. E pode essa chutar, situação, né? Lucas, pode chutar no Couto, pode chutar. O Nele Regis, pode chutar. Nele pode chutar, sabe por quê? Porque nós vemos aí até qualidade do Pegoraro, né? É. Pegoraro você pode chutar que ele pega. E eu sinto Thiago Couto pode chutar que ele toma, né? O Thiago Couto, os lances, né, mostra um certo nervosismo. É. O Guarani tem que aproveitar esses jogadores, né, principalmente o Regis que bate de fora da área, ou até mesmo os volantes, manda pro gol, manda madeira. E olha o Juventude, saída de bola, tabela curta de Rodrigo Rodrigues com Mandaca, domina o camisa 44 do time de Caxias do Sul, inverte a página, vira folha lá na ponta direita para Nenê, Nenê senhor do jogo nesta partida, vem com o time do Juventude para ataque, levantamento no segundo pau, passa essa bola pelo Robertinho, passa, vai pela linha lateral bola pro time do Guarani no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. O torcedor ouviu, na verdade o torcedor falou e o Bruno Pivetti ouviu. Derek Isaac vem aí. E o Guarani parte em velocidade no campo de ataque. Regis, boa bola para Bruno José. Quem sabe agora o empate. Bruno José, linha lateral da grande área pela direita. Dominou, parou, soltou para Leonel Regis. Bate no gol, Regis. Abriu na perna esquerda, ficou sem espaço. Soltou para Mike, entrada da área. Mike olhou para dentro do tumulto, fez o levantamento, afasta a defesa do Juventude. Rebote e volta na ponta direita com o Diogo Matheus. Para Bruno José, dominou, botou na frente. Para cima da marcação do Robertinho. Fez o break, ficou sem espaço. Ainda Bruno José dominou, parou, tenta levar essa bola na linha de fundo. Consegue, Robertinho chega por baixo, toca pela linha de lado, lateral para o time do Guarani que insiste no ataque, Albertinho. O Guarani vai tentando, quando nós vimos ali, né, o Isaac, o Derek, vamos ver quem vai sair, né, o camisa número 11, acho que vai embora, o Bruno José, o camisa número, foi embora, o Bruno Mendes, o camisa número 9, vai embora, entre o 11, o Derek, ou mais conhecido, né, aqui nos canais de futebol interior, como Levan Derek, e vamos ver quem vai embora, né, Levan Derek, o Isaac, o Mandrake vai entrar, vamos ver quem vai sair, né? É o camisa número 27, o Bruninho. Nossa, é o Bruninho. Nossa, você vai matar o Bruno José hoje, hein? É, rapaz. Vai matar o Bruno José. Então, camisa número 29, o Isaac entrou no lugar do 27, o Bruninho. E o Bruno Mendes foi embora. O camisa número 9 entrou 11, o Derek. A informação para Iga Atacado. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui. Fala, presidente. O Bruno Pivetti demorou 20 minutos para enxergar, 20 minutos do segundo tempo, que tinha jogador passeando em campo, no caso o Bruninho. Colocou Isaac, alteração correta, perfeito. O Bruno Mendes também esforçado, mas só isso. E o Derek provou que é jogador estrela, inclusive deve ser o artilheiro do Guarani com 2 gols, se eu não estou enganado. Exato. Então tem que manter o artilheiro aí e ver o que acontece. O Guarani melhorou bem no segundo tempo, uma outra atitude, agora com essa alteração nominal, eu acho que tende a crescer. E sai jogando o Guarani no campo de defesa, Alvarinho de perna direita, Fatia, manda essa bola lá na ponta, canhota com o Mike. Mike dominou todo esquisito, mas conseguiu ficar com a bola. Deixou com o Isaac, o Mandrake, a primeira dele no jogo, pra Mike. Mike de primeira com o Isaac, bonita tabela, intermediária, campo ofensivo. Regis de primeira no comando pra Derek, a bola passa por ele. A informação. Informação, Berti. É o zagueiro Alan Santos, ele sentiu a panturrilha. No final do primeiro tempo e ele iniciou o tratamento, será reavaliado na quinta-feira, que seria amanhã. Então o Alan Santos saiu porque ele sentiu a panturrilha. Mais um, hein? Mais um. Já não chega o Porfírio, Pois né, é. o Tony. Começou as lesões no Guarani, hein? A chance pro Valber estrear. Pois é. Você já ouviu o toque da mesa digital de Felipe Marques e Bolacha, passados 21 minutos desse segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Alfredo Jaconi, é o palco do espetáculo, por enquanto 1 para o Juventude, 0 para o Guarani. Claudinei Corsi. Legal, Série B do Campeonato Brasileiro. O Mirassol vai perdendo para o Novo Horizontino por 1-0 e o Ituano vai batendo o ABC por 3-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Jogo parado, falta marcada, falta do Romércio em cima do Derek e Alberti. Não, foi choque de cabeça. Juiz. Exatamente, o juiz parou ali para atendimento, né? O Derek e o Romércio, né? Ali na intermediária ali, né? Um choque de cabeça ali, pediu atendimento médico. E só lembrando, né, que o presidente falou do Valber, o Valber também pela segunda partida consecutiva e também não aparece entre os bancários, viu, o presidente? Se eu não estiver enganado,
Tomara que o Valber, por opção técnica, né? Tomara que também não esteja, né, no famoso DM, viu, o presidente? Aquele DM eterno, né? Exatamente. Baleado. Então, eu tô correto? Ele presidente? esteve no banco contra o Ituano, contra o Ceará. Deixa eu ver aqui, contra o Ceará não esteve. Primeira vez no banco. Exatamente. Então, o Valber não viajou, o Titi. Ó o Marcelino aqui, corneteiro. Que o Valber sentiu no banco. Acho que a maneira de sentar... Acabou sentindo a lesão. Acabou atrapalhando Sentou, o Valber. A lesão veio, ele sentiu a lesão. Pois aí é. vai. Sai o Guarani lá pela ponta esquerda, tenta a jogada, o Isaac força a barra pra cima do Reginaldo, último toque do jogador do Guarani, lateral bola para o Juventude, campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Sports. É muito mais que torcer, é jogar junto. Manda pra frente o goleirão Thiago Couto, a bola sobe e desce cá na metade do campo, Rodrigo Rodrigues de primeira tentou passe pro Nenê, passe errado, passe totalmente equivocado, é lateral bola pro time do Guarani. Lucas. Fala, Claudinei Corsi. Lembrando que amanhã, às 4 da tarde, eu e você estaremos num podcast muito, mas muito especial, né, Lucas? Com certeza estaremos com ele, finalmente, J. Júnior, narrador, ex-narrador do Grupo Globo, né? Exatamente. Muitos anos de Sport TV, lendário narrador do nosso cenário nacional de jornalistas esportivos. Dá um grauzinho no meu microfone aí, por favor. Estará conosco amanhã nos estúdios da Ridger. Exatamente, do Danilo Palma, lá no Swiss Park, amanhã a partir das 4 da tarde, no Facebook, no YouTube e no Rumble. O nosso podcast, o FICast, com o nosso querido... Um dos nossos mestres, né? Um dos nossos mestres. J. Júnior. Esse aí é mestre. Parabéns pra vocês, viu? E olha o Bugre. Vem com o Wenderson. Wenderson dominou, carregou, abriu na perna direita, foi pro chão. O árbitro manda seguir. Diogo Matheus pega o rebote, abriu na ponta direita pra Regis. Regis domina, sai da direita, vem pro centro. Olhou pra dentro da grande área, pediu pra alguém se movimentar. Fatiou de perna esquerda, inverteu a página, virou a folha pra Mike. Mike dominou o bico da grande área pela canhota. Deixou curtinho com Isaac. Isaac o Mandrake sai da esquerda, vem pro centro, carrega na contramão. De perna direita, faz a jogada chegar na ponta direita com Bruno José. Levantou pra Derek na marca penal, afasta a defesa, tira Danilo Boza, completa o serviço Gering, faz o recuo de bola com Mandaca, que domina de cabeça, despacha, manda pra frente, a bola sobe, desce, cai ali pela ponta esquerda, toca de cabeça do Mike, briga pelo alto de Wenderson, a bola voltou pra Matheus Barbosa, recuo de bola pra Alvarinho, junto ao círculo central do gramado, no carocinho do abacate, daí pra Bruno José engatou a primeira, a segunda marcha, se livrou da marcação do Robertinho, na tabela curta com o Diogo Matheus, pintou o gol do Bugre, Bruno José tenta o cruzamento, a bola bate em cima da marcação de Mandaca, vai fora. Escanteio para o Guarani, boa jogada lá pela ponta direita, Albertinho. A famosa volúpia, né, do Guarani. O Guarani vem no segundo tempo, vem apertando o time do Juventude, quando os jogadores começam a cair agora, né, sentindo câimbras. Também que correram no primeiro tempo, pelo amor de Deus. Agora a jogada para ele. Agora a gente vai ver como é que tá o departamento médico do Guarani, né? Exatamente. Pra saber se o time aguenta até o fim. Fala, Claudinei Corsi. É o segundo do Novo Horizontino, agora Novo Horizontino 2, Mirassol 0. É o Novo Horizontino em Mirassol, hein, Albertinho? Em Mirassol tá tomando 2-0. Mas aí quando o Juventude vai ter que começar a mudar, porque não é possível. Os caras tá correndo que nem... Não para. O camisa número 7, né? O Emerson Santos está pronto para entrar. Quando ali o jogador do Juventude sentiu alguma coisa, está sendo... Parece ser o Gering. Parece ser o Gering, né? Mas o Bruno José, hein, que ele correu, que ele vem correndo, ele conseguiu o cruzamento. A bola acabou desviando na zaga. Escanteio pro Guarani e o Lucas de Souza. E torcedor bugrino. Tô sentindo, hein? É agora o gol. É agora. O Guarani tá melhor no jogo nesse segundo tempo. O Juventude já não tem mais aquele volume ofensivo. O Guarani equilibra as ações, precisa caprichar um pouquinho mais. Vai pintar, Chuveirinho na área, tá armada a confusão dentro da defesa do Juventude. Capricha aí, Guarani. Capricha aí que eu vou lá na maior emoção do futebol, que é o grito do gol. E a confirmação, hein, Albert? Vai saindo o Gering, camisa 47, pra entrada do camisa 7 do Juventude, que é o Emerson Santos, é isso aí? É isso mesmo, 47, o Gering vai embora, né? O camisa 47 entra camisa número 7, o Emerson Santos, que entrou com uma bala, mas olha o gol do Guarani. Escanteio cobrado, bola no primeiro pau, sobe a defesa, tira. Sobe a defesa, tira. Robertinho domina pro time do Juventude, parte em velocidade. Partiu pra cima da marcação, 2 em cima dele, ficou difícil de despacha, manda pra frente. Wagner Ferreira, técnico, mexe lá, comentarista, fala aqui. Bem, motivo de contusão, né? Saiu o Gering para a entrada do Emerson, jogador conhecido, jogou na Ferroviária de Araraquara, jogou no Botafogo do Rio. E, portanto, acho que é uma substituição nominal. Sai um, entra outro, 6 por meia dúzia. Não deve alterar muito o rendimento do Juventude, que agora já me parece,
administrando essa vantagem de 1-0. Tá cansado, Por hein, isso o presidente? Guarani cresce e pode empatar a qualquer momento. Pode empatar o jogo pra cima deles, Bugrão. Flechada neles, Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Trabalho de bola do time do Guarani no campo de defesa. Lucão recua essa bola para Pegorari. Pegorari olha pra frente, busca alguém pra jogar. Sai curtinho com o Lucão. Lucão, camisa número 3 da equipe do Bugre. Deixa a curtinha parada ali pela meia com o Isaac. Isaac Mandrake volta a jogada com o Lucão. Camisa número 3 da equipe do Bugre. Quarto zagueiro da equipe do Guarani. Deixou pra Isaac. Isaac pra Wenderson. Wenderson dominou, fez o giro, protegeu. Encara a marcação do Reginaldo. Ainda o Wenderson sai da esquerda, vem pro centro, busca alguém pra jogar. Saiu pela meia com o Regis. Regis dominou, cabeça erguida, parte em velocidade. Encara a marcação, soltou no comando pra Bruno José. Bruno José, entrada da área. Abriu na ponta direita pra Diogo Matheus. Chamou pra dançar o Robertinho. Só mais você, Diogo Matheus. Ganhou espaço na linha de fundo. Ainda Diogo Matheus dominou, prendeu, voltou a jogada com Bruno José. Bruno José dominou, deixou com Diogo Matheus. Diogo Matheus olhou pra dentro da grande área. Volta a jogada, volta na intermediária pra Alvarinho. Alvarinho dominou pra cima do Robertinho. Deixou de lado com Diogo Matheus apoiando por dentro. Sai da direita, vem pro centro, busca alguém pra jogar. Busca espaço, troca passes. Roda a bola, Bugrão. Bola na ponta esquerda pra Mike. Mike, 2 toques na bola daí para Isaac. Isaac pra cima do Jadson. Voltou pra Mike. Mike por elevação no comando de ataque. Tira a defesa do Juventude, afasta Kelvin. A bola volta na metade do campo com o Nenê. Nenê protegeu, foi pro chão, falta. Falta marcada, jogo parado, falta para o Juventude, Alberti. Aí adivinha só, né? Falta do Diogo Matheus, também encostou no jogador do Juventude, é amarelo, né? O Nenê deu aquela dominada, né? Depois a bola, né? Parecia que ele dominou com a mão, né? Mas ali o Diogo Matheus acabou fazendo a falta por trás. E só um detalhe, Lucas de Souza, quando o Gering estava sendo atendido, ali estava o Pegorari, ele correu até o banco de reservas e tomou aquele famoso spray gelo nas costas, né? Sprayzinho milagroso, então, né? Esse é o problema, né, Lucas de Souza? Esse é o problema. Mais um? É, rapaz. E aí quem que sobra? Sobra ele, né? Tem o Álvaro e também tem o Arthur, né? Que veio do São Caetano. E aquela, né? Em oferecimento a Store Colchões, né? Estatística do jogo. 60% de posse de bola para o Guarani e 40% para o Juventude. Então o Guarani tem mais volume, porém, entretanto, quem vai vencer é o Juventude. Volume não adianta, o Guarani precisa de gols e vem pro campo de ataque o Bruno José, deu um tapinha de lado buscando o Regis, aparece o Comércio, tira, rebote cai pela ponta esquerda com o Robertinho de primeira com o Rodrigo Rodrigues, daí pra Nenê, tentou toque de primeira, passe errado, a bola volta na metade do campo, Emerson Santos no pé de ferro, ganha a parada do Derek, a bola volta no campo de defesa com o Danilo Boza, recua essa bola pra Thiago Couto, se apertar ele perde, Thiago Couto manda pra frente, bola de graça pro Guarani, que recomeça a jogada com o Mike, pra cima deles, Guarani, Mike, passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, deixou para Isaac Mandrake saiu da esquerda, vem pro centro, se livrou da marcação do primeiro, rolou mais atrás para Matheus Barbosa de primeira volta, jogada com o Alvarinho, 2 toques na bola, daí para Regis domina junto ao círculo central do gramado de perna esquerda, boa bola para o Wenderson, dominou, protegeu, foi puxado, falta, é falta isso aí, professor. É falta lá pela meia esquerda. E cadê o amarelo? Falta do Jadson, também senti falta do cartão amarelo aí, Alberti. E ele não vai dar cartão amarelo? O Jadson segurando o Wenderson na cara do juizão, do Diógenes José Padovani de Andrade. Ele não deu cartão amarelo. O Diogo Matheus, por menos ele tomou cartão amarelo. É como você diz muito bem, Albert. O critério é não ter critério. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Falta perigosa para o Guarani, uma falta pela meia esquerda, colocado o Regis para bater de perna canhota, colocado o Diogo Matheus para bater de perna direita, é confusão na defesa do Juventude, vem comigo torcedor, vem comigo na maior emoção do futebol que é o grito do gol, capricha aí Guarani, capricha aí que eu vou lá, capricha aí que é gaveta, falta para o Guarani na marca de 31, vem para a cobrança, Regis passa pela bola, é Diogo Matheus na cobrança da falta, todo posicionado no campo de ataque, o Guarani vem levantamento, bola fechada demais, ô Diogo Matheus. Aí não, meu querido. Aí não, presidente. Pior que eles comentaram, né, o Albert? Eles comentaram o Matheus, Diogo Matheus com o Regis. Vamos fazer isso e tal. Pra fazer isso, quando saiu o Regis. Depois dessa, né? O camisa depois dessa 78, até o Regis saiu. O Regis vai embora e vai entrar ele. Nosso Maduro Ney. Nosso Maduro Neilton, camisa número 7, entrando e vai embora ele. O Lionel Regis, o camisa número 78. A informação para Shimozono Mega Sorte Loteria. 31 minutos e meio, segundo tempo de jogo. Passa o tempo passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Por enquanto, no Alfredo Jaconi, quarta rodada, Campeonato Brasileiro Série B 2023, 1 para o Juventude, gol do Nenê, 0 para o Guarani, o Claudinei Corsi. Série B do Campeonato Brasileiro, o Mirassol segue perdendo para a equipe
do Novo Horizontino 2-0 e o Ituano vai vencendo o ABC 3-0. Daqui a pouquinho, às 21h15, tem Avaí e Vila Nova. Essência, a frequência da vida. Essência. Lucas de Souza. Não aprova em sua vida que dure até o final. Tenha fé. Você vai vencer. Fala aí, ô Alberti. Amarelou. Amarelou pra quem aí? Por incrível que pareça, o cartão amarelo para o jogador do Juventude, né? O Thiago Couto, goleirão. Levou o cartão amarelo fazendo cera. Guarani, aproveita, Guarani. Aproveita, Guarani. Vamos se ligar, Bugrão. Bola aberta na ponta direita, vem Juventude pro campo de ataque. Bola de Robertinho para Nenê. Nenê dominou pra cima do Neilton. Fez o giro, fez o rodopia. Ela fica com Jadson. Jadson pra Reginaldo. Dorme no ponto, quase perde essa bola. Ela volta no campo de defesa com Danilo Boza, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Presidente Wagner Ferreira, 33 minutos da segunda etapa e o jogo. Aproveita e dá a palhinha também da entrada do Neilton no lugar do Regis. Bem, eu não costumo apreciar muito a sair do time o craque. No caso, o Regis. Não tá bem marcado, não tá aproveitando os lançamentos. Mas é o Regis, né? Teria que manter por ali e colocar o Neilton no lugar de outro qualquer, talvez uma loucura aí, um dos laterais, por exemplo, já que o Juventude não ataca mais, está administrando claramente essa vantagem de 1-0, então eu faria uma outra alteração mantendo o Regis, mas agora já foi. O Regis está fora, o Neilton está aí, agora ele fica sem armador. Quem é que vai armar esse jogo aí? Será que é o Isaac que vai ficar com essa incumbência? Porque o Wenderson tá na negação no sistema de meio campo para frente. Alvarinho já foi jogar lá para trás. O Matheus Barbosa tá deixando lembrar do Vilela. Então, realmente, a coisa tá meio complicada pro Guarani, porque as chances estão aí de empatar o jogo. O Juventude não quer mais nada no jogo. Substituição dupla no time do Juventude aí, Alberti. Embora ele, né? Com 41 anos, autor do gol, primeiro gol com a camisa do Juventude, o Nenê, que levou o cartão amarelo por fazer cera, né? Por incrível que pareça. E entrou no lugar dele o camisa número 29, o Juan. E o Rodrigo Rodrigues, o camisa número 9, foi embora. E entrou camisa número 39, Daniel Cruz. A informação para Ovo Satoshi. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Filhinho. Loja 2, no Bandeirantes. Trabalho de bola do Guarani no campo de defesa. Alvarinho balança o corpo, balança o esqueleto, cobra o lateral para o Lucão. Lucão lá na ponta esquerda, ele tem Mike. Mike domina, encara a marcação do Robertinho. Abriu lá na ponta esquerda para Isaac Mandrake, para cima da marcação de Reginaldo. Se livrou do Carequinha, lateral direito da equipe do Juventude, que estava na Água Santa. Tabela curta com o Neilton, volta a jogada com o Lucão. Volta a jogada com o Lucão no círculo central do gramado. Abriu pela meia direita, boa bola para o Wenderson. O Wenderson dominou, carregou, invadiu a linha territorial inimiga para cima de Mandaca. Volta a jogada com o Alvarinho. Alvarinho, 2 toques na bola, volta a jogada com o Lucão. Lucão troca passes, roda a bola, tenta achar espaço o time do Guarani. Isaac, o Mandrake na tabela curta com o Neilton. Isaac deixou de lado para Matheus Barbosa. O passe saiu muito curto. No pé de ferro de Matheus Barbosa com o Mandaca, melhor para o jogador do Juventude. Ela volta para o Guarani. Bola aberta na ponta esquerda para Neilton. Pode sair coisa boa, Neilton. Fez o cruzamento, a bola fechada. Danilo Boza tira. Completa o serviço. Jadson manda para frente a pressão do Bugre. Lucão na ponta esquerda para Mike. Mike dominou, sai da esquerda, vem para o centro. Volta a jogada com o Lucão. Lucão dominou, encarou a marcação, soltou na ponta esquerda para Neilton, Neilton para Isaac, Isaac para Neilton, de primeira para Mike, Mike dominou, deixou pela meia com Matheus Barbosa, por elevação dentro da grande área, dentro do tumulto, afasta Romércio, tem rebate do Neilton, não teve o domínio da bola, Jadson dominou, perdeu o Derek, botou na frente, é agora, fez o cruzamento, bola perigosa, afasta Danilo Boza. Manda a bola pela linha de fundo, escanteio, pressão total do Bugre, Alberti. Como diz Lucas de Souza, jantar de rico, de primeiro, o Guarani vai chegando pela direita, vai chegando pela esquerda, agora achou o Derek, entrou dentro da grande área, tentou o cruzamento, tinha 3 jogadores do Guarani esperando a bola para fazer o gol, escanteio pelo lado esquerdo, Maduro nem na bola. Neilton na bola, caprichou, vem levantamento, a bola alta, sai Thiago Couto, sai errado, afasta Jadson, a bola sobe e desce, cai na entrada da área, Isaac de cabeça para Wenderson, daí para o Alvarinho, fez o passe para dentro da grande área, na verdade ele tentou bater de cobertura, a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta para o Juventude. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável.
Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. 37 minutos cravados, segunda etapa de jogo. O Guarani está em cima, o Juventude se fecha como pode. Wagner Ferreira, 1-0, que permanece no Rio Grande do Sul. O Pintado também sentiu que o Juventude deu uma desacelerada, né? E ele põe sangue novo no ataque. Ele põe esse Juan, é um jogador da base, e o Daniel Cruz, que joga pelas beiradas do campo. Ele já jogou no Atlético do Paraná, no Botafogo do Rio. Enfim, sangue novo no ataque do Juventude. O Guarani tem que se aproveitar do bom momento, porque a posse de bola é do Guarani agora, maior número de escanteios, uma pressão quase que total, um pouquinho mais de equilíbrio, um pouquinho mais de vontade aí na ponta da chuteira. Eu acho que dá para sair o gol de empate. Fala, Claudinei Corsi. O WhatsApp aqui, o Manuel Garcia diz que concorda com o Wagner, não deveria ter tirado o Regis. Manuel, muito obrigado pela mensagem aqui no 98989-3526 no nosso WhatsApp. Participe você também, fique à vontade. Muito obrigado pelo carinho da sua presença, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior e Essência FM ligadinho em você. Está jogando o Guarani no campo de defesa com o Lucão. Lucão encara a marcação do Daniel Cruz, que acabou de entrar. Deixa de lado a parada com o Matheus Barbosa. Volta o lance com o Lucão junto à quarta zaga do time do Guarani. Ele abre bola lá na ponta direita, na zaga central com o Alvarinho. Alvarinho domina, passa a metade do campo, passa a linha que divide o gramado. Tenta o passe para Bruno José. Passe errado. Domina a parada Juan. Bota velocidade, sangue novo no campo. Botou na frente. Tentou cavar uma falta. O árbitro manda seguir. Recupera a posse de bola o Guarani com o Derek. Boa bola para Isaac. Isaac dominou, encarou a marcação do Robertinho. Ficou sozinho, tá difícil. Abriu na ponta esquerda para Mike. Mike devolveu para Isaac. Isaac tem espaço. Abriu na perna direita, pode bater pro gol. Soltou na entrada da área para Diogo Matheus. Diogo Matheus abriu na perna direita, mandou uma bomba. Ela vai por cima, vai fora. Vai por cima, vai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Juventude, Alberti. Estão escutando a gente, hein? O Guarani vai tocando a bola, vai rodando a bola e vai abrindo o clarão. E ali pode chutar no Thiago Couto. Ele já mostrou que está meio seguro na partida. E a bola que foi para o gol, ele acabou tendo um pouco de dificuldade. Agora o Diogo Matheus percebeu pelo lado direito, mandou o sapato. Pena que a bola foi um pouquinho por cima, a bola passou sobre o gol do Juventude. Quase o Guarani empata. A informação para Bebidas Poti. Tá bombando a live no YouTube. Deixa o seu like, galera. Senta o dedo nesse like. 50 likes é a nossa meta para mais de 100 simultâneos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Albert, é 105 aqui já, filho. 105 simultâneos. Você fala assim, eu não acredito. Então, acredita em mim. Vem Guarani pro empate. Quem sabe agora? Isaac soltou no fundo para Neilton. Passe forte demais. Vai dominar, vai proteger essa bola. Danilo Boza esperando que ela saia. Não vai sair não, viu, Danilo Boza? Não vai sair não. Pior que ela saiu, vai pela linha de fundo, tiro de meta para o Juventude. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. 40 minutos passados deste segundo tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023 é a quarta rodada. Estádio Alfredo Jaconi é o palco do espetáculo. Por enquanto, 1 para o Juventude. Gol marcado pelo Nenê, 0 para o Guarani. Claudinei Corsi. Série B Campeonato Brasileiro segue o Ituano fazendo 3-0 no ABC. Lá de Natal, o Avaí joga contra o Vila Nova às 21h15. E amanhã teremos pela Libertadores da América Racing e Flamengo às 7 da noite. Na retransmissão da Rádio Futebol na Canela. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Ousadia, alegria, informação, descontração e muita emoção na sua transmissão. Lucas de Souza na voz, ao lado da bancada verde e branca. Daqui a pouquinho a mudança. Fala, Albert. Foi embora ele, né? O Bruno Ligeiro José, que fez uma fumaça, hein? No primeiro tempo, agora também no segundo tempo. E entrou com a camisa número 19, João Vitor. Então foi embora o Bruno José com a camisa número 17. E entrou 19, o Bruno José. A informação para a Ridger, Comunicação Integrada. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui. Fala, presidente. Bem, a segunda partida do João Vitor no Guarani. Ele havia entrado contra o Ceará, se eu não estou enganado. Isso mesmo, entrou contra o Ceará. E faz, portanto, a segunda partida. Então, eu estava olhando justamente na relação dos reservas do Guarani. É o único que tinha que entrar para tentar mudar alguma coisa aí nesses
5, 6 minutos que faltam, talvez um pouquinho mais pelos acréscimos. Mas é o que tinha que fazer o Bruno Pivetti. Tá fazendo o que pode e vamos ver se o Guarani tem um pouquinho de sorte, um pouquinho de equilíbrio, um pouquinho mais de vontade nessa última bola para definir pelo menos o ponto que deve valorizar muito, né, esse ponto na campanha do Guarani. E vem Guarani pro campo de ataque, Diogo Matheus deixou Mandaca no chão, falando sozinho. Soltou pela meia com o Matheus Barbosa, olha pra frente, busca alguém pra jogar, não tem com quem jogar mais à frente, deixa de lado com o Lucão. Na ultrapassagem de Mike, passa metade do campo, invade a linha territorial inimiga, domina Mike. Mike, 2 toques na bola, volta a jogada com o Matheus Barbosa pra cima da marcação ali do Juan, prefere jogar de lado com o Neilton. Neilton inverte a página, vira a folha, troca o lado da jogada do Guarani, mas precisa acelerar, precisa botar velocidade. Diogo Matheus levantou no segundo pau pra Derek, o toque de cabeça, a bola vai fora. Vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Juventude. Fala, Claudinei Costa. Deixa eu ouvir mais uma vez aqui o Marcelino, nosso torcedor comentarista. E aí, Marcelino, vai dar tempo de virar ainda? Ou só empate já está de bom tamanho? No momento, o empate já é uma vitória para o Guarani. Agora, não sei se o Bruno Pivetti não está assistindo o jogo, nem ele está assistindo aqui. Eu, com o Regis, mesmo cansado, ficaria com ele no jogo, porque é um jogador diferenciado, que pode mudar o jogo. Agora, o Bruno José saiu cansado, tudo bem, mas o Regis faz uma diferença tremenda, viu? Legal, tá aí o Marcelino concordando com o nosso comentarista Wagner Ferreira. Não era pra tirar o Regis, Bruno Pivetti. Não era pra tirar o Regis e o jogo tá parado, é falta marcada, falta para a equipe do Guarani. Subiu o cartão amarelo pro Mandaca aí, Alberti. Agora é fácil, né, juizão? Agora é fácil, né? Mas ele deu entrada no Wenderson, né? E tudo isso aí aconteceu num lance anterior, né? No campo de ataque ali, acabaram se estranhando junto com o Alvarinho. Ao 44, Mandaca, hein? Pegou, deu ataca, literalmente, no Wenderson. A informação para Restaurante do Dadá. 43,5, vem Guarani, dá tempo ainda, Guarani em busca do empate, sai jogando lá pela ponta esquerda com o Lucão, passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, daí para Neilton. Neilton fez a jogada ali pelo meio, falta nele, jogo parado, falta marcada a favor do Bugre, Alberti. É, o Maduro Ney, né? Ele entrou para fazer o forfé pelo lado esquerdo, conseguiu, cavou uma falta. É verdade que é de longe, né? Mas ali, estou ali pedindo também, né? Como todo o torcedor, todos os jogadores do Guarani dentro da grande área, quem sabe agora, e ele vai pra cobrança, que moral, hein? Quem sabe agora o gol de empate do Bugrão, o gol de empate pra dar tranquilidade pro Guarani. Vem pra cobrança, Neilton levantou, fatiou, bola perigosa, vem fechada, sobe, Danilo Boza tira, tem rebote, Wenderson caiu na entrada da área, o árbitro manda seguir, rebote cai na metade do campo com o Mike, despachou, levantou lá dentro da grande área, sobe a defesa, tira mais uma, rebote caiu pro Alvarinho, Alvarinho dominou, como um ponta direita, dominou, fez o giro, se livrou da marcação num primeiro momento, mas na sequência toca a bola pela linha de lado, lateral para a equipe do Juventude, lateral cedido ali pelo Juan, camisa número 29, lateral para o Guarani, balança o esqueleto, Diogo Matheus na tabela curta com o Isaac, tentou a jogada, a bola volta para Alvarinho, Alvarinho dominou de perna direita, recua, posse de bola com o Mike caindo aqui na metade do campo, é o último homem do Guarani, Mike deixou de lado para Alvarinho, olhou para dentro da grande área, mandou todo mundo subir no tumulto, Alvarinho levantou, bola fechada nas mãos de Thiago Couto. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Jogo parado, falta marcada, falta a favor da equipe do Guarani para mais de 130. Para mais de 130 simultâneos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão. O café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vamos lá que dá tempo, Guarani. João Vitor soltou na ponta direita para Neilton. Neilton pra cima da marcação. Ainda Neilton. Recua essa posse de bola para Diogo Matheus. Fatiou, fez o cruzamento na marca penal. Afasta a defesa do Juventude. Rebote cai na ponta esquerda para Mike. Mike deixou de lado com o Matheus Barbosa. Matheus Barbosa levantou no tumulto. Sobe a defesa, tira mais uma. Rebote cai na ponta direita para Neilton. Neilton dominou. Se livrou da marcação no primeiro. Soltou no costado para o Wenderson, linha de fundo, cruzamento por baixo, dominou Diogo Matheus, aparece Emerson Santos, tira completa, Luiz Mandaca manda pra frente, pressão total do Guarani, que insiste no campo de ataque com o Alvarinho, Alvarinho deixa de lado a parada com o Lucão, Lucão volta a jogada com o Alvarinho, Alvarinho domina, intermediária, campo ofensivo, deixou de lado para Diogo Matheus pra cima da marcação do Juan, encosta também Emerson Santos, boa bola do Diogo Matheus pra Neilton, tabela curta, abriu na ponta direita pra Isaac, na verdade é o João Vitor, volta o lance pra Neilton, por elevação, boa bola pra Diogo Matheus de peito,
bate, rebate, dá certa tabela, Neilton na linha de fundo, atenção, vem cruzamento, a bola vem fechada, Thiago Couto. Vai lá em cima, faz a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Wagner Ferreira, 47, o Guarani insiste, mas falta criatividade nesse meio campo, Wagner. É exatamente isso, bola levantada na área assim, sem direção, é rifar a bola. E de frente para o lance, o zagueiro, a zaga ali tá tirando todas as bolas. Em todo caso, o Guarani tá em cima, tá com atitude, tá em cima, quem sabe, né, esperança última que morre, saiu o empate aí. Pois é, vai pintar cartão amarelo para alguém no banco de reservas do Guarani aí, Alberti. Parece ser o Regis. É o Regis. Ô, Regis. Aí, calma aí, Regis. Segura, de Deus, segura. Chega o Lucão também. Aí chegou ali o Alvarinho, deu uma cutucada, como não quer nada. E o Pegorari também chegou. Então, assim, cartão amarelo. Aí, e o Regis tá doido, mas rapaz. Então, Regis, pelo amor de Deus, a gente precisa de você, cara. Calma, meu amigo, calma. Levou o cartão amarelo de graça. Esse cartão amarelo, infelizmente, olha, né? É falta de inteligência. Eu vou dizer uma coisa, viu? E aí, Claudinei Corsi? Recife é longe. É longe. É longe, Recife. E o time que nós vamos enfrentar, vou falar pra você também, é cascudo. É, mas... Cascudo. Se você entendeu o que o Claudinei Corsi disse. Mas era o Wenderson no caso, né, Claudinei Corsi? Você vai ver, ó. Falta 2 minutinhos. Se o Wenderson levar um cartão amarelo, Claudinei Corsi, nós voltamos a conversar. E vem Guarani lá pela ponta direita. Matheus Barbosa olhou pra dentro da grande área. Na verdade, Alvarinho aproveitou a ultrapassagem de Diogo Matheus. Vai levantar dentro do tumulto. O toque de cabeça no meio da grande área. Afasta, Reginaldo. Rebote cai pela ponta esquerda com o Lucão. Vai daí, Lucão. Na perna direita, uma bomba. Ela passa a esquerda do gol. Passa a esquerda do gol, tem desvio, escanteio. Escanteio, pressão total do Guarani pra cima do Juventude, Alberti. Lucão de longe, o Guarani vai apertando de um lado pro outro, a bola vai sendo espirrada mal pela zaga do Juventude, é o Lucão, hein? Bateu de fora da área, a bola passou pertinho, acabou, houve o desvio dos jogadores do Juventude, escanteio pelo lado direito, a última bola, Lucas de Souza. Praticamente o último lance do jogo, Diogo Matheus, vem comigo, torcedor, vem comigo, quem sabe agora o gol de empate, até o Albert levantou, vem levantamento do Diogo Matheus, ela faz o arco no segundo pau, passa pelo Matheus Barbosa, vai cair na ponta esquerda pra Neilton dominou, vai encarar a marcação do Jadson, na tabela com o Matheus Barbosa, dominou, prendeu demais, perdeu, e tome contra-ataque do Juventude, bola solta pra Daniel Cruz, passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, ainda Daniel Cruz ganhou no peito na raça do João Vitor, ainda Daniel Cruz insistiu, foi pro chão, e o árbitro da falta, era tudo que o Juventude queria, hein? Era tudo que o Juventude queria, hein, João Vitor? Pelo amor de Deus, pra que fazer essa falta, Alberti Cavalcante? Ah, mas o João Vitor também foi menino agora, né? O Daniel Cruz, ele foi levando a bola pra linha de fundo, né? Pé da lateral, e ali não tinha o que fazer, ele não tinha pra onde ir, só se ele tivesse o poder do teletransporte. Robert. Ele esperou, pois não. Sabe quem me lembrou agora, o João Vitor? Quem, Claudinei Corsi? Nicolas Careca. Nossa! O atacante que mais faz falta em adversário do que... Quando acabou... E não há tempo para mais nada, Trila, o apito, o árbitro termina o jogo. Termina o jogo no Alfredo Jaconi. Mais um cartão amarelo. E cartão amarelo pro Lucão. Boa. Vai ter crítica à arbitragem nessa entrevista coletiva do Pivete, pode ter certeza. E os jogadores estão chegando perto dele e ele tá ali, ó, pedindo distância, né? Distanciamento dos jogadores do Guarani para poder reclamar da arbitragem, alguma coisa até mesmo. Ele já tá mandando a turma já tomar distância para ele não amarelar. Parabéns, hein? Diógenes, sensacional. Termina o jogo no Alfredo Jaconi, 1 para o Juventude, gol marcado pelo Nenê aos 9 da primeira etapa. Mais um amarelado. E mais um amarelado agora no banco do Guarani, exatamente, né? A turma ali do... turma... tome amarelo, hein? É, pra todo mundo aí do... E tome amarelo. Técnica do Guarani, todos estão tomando cartão amarelo. Agora vai lá, Pegorari. Opa, o Pegorari foi lá e quase tomou ele foi lá pra afastar o árbitro, né? Porque se continuar, vai tomar amarelo todo mundo. Olha lá, e tá com o cartão amarelo, tá igual assim aqueles, né, do Bang Bang, né? Já tá pronto. Então, quem chega perto dele, ele dá amarelo, não quer nem saber o tal do Eu quero ver você passar ficha técnica depois e quanto amarelo que isso agora. Eu irei buscar as informações pra você, ó, meu amigo Lucas de Souza. Muito bem, perde a primeiro Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. Vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo.
Muito bem, às 8 da noite, mais 55 minutos, 8h55, começando aqui o nosso fim de jogo nos canais Futebol Interior. O Guarani conheceu sua primeira derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, 1-0 para a equipe do Juventude. Repórter Albert Cavalcante, o seu destaque, Albert. O Guarani com essa derrota continua dentro do G4. Como diria Claudinei Corsi, se o campeonato terminasse hoje, o Guarani estaria na terceira posição e estaria indo para a Série A de 2024. Só que o Juventude, com essa vitória, o Juventude pulou para a 14ª posição. E agora, nos números dos confrontos, Claudinei Corsi, amigos da Rádio Essência FM, o Guarani, agora com o Juventude, 29 partidas, com 11 vitórias. 11 vitórias da equipe do Juventude e 10 do Guarani. Vamos ouvir o Matheus Barbosa? A gente fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo ali, onde a gente empurrou a equipe deles para trás e a gente ficou tentando ali, criamos oportunidades, infelizmente não conseguimos o empate. É saber absorver essa derrota, a gente vinha de 3 bons resultados, absorver bem essa derrota aí, preparar para o jogo de domingo, para se Deus quiser a gente voltar no caminho das vitórias. Tá certo, valeu. Então, obrigado. Tá fácil, né, Claudinei Corsi? Nada mais, nada menos que o esporte, né? Agora vamos esperar qual esporte iremos enfrentar, Claudinei Corsi. O campeão da Copa do Nordeste ou o derrotado da Copa do Nordeste? Vamos saber o que é que vai acontecer no domingo, então, a que horas, o Albert Cavalcante? Às 19 horas, com a cobertura total dos canais Futebol Interior, Claudinei Corsi? Exatamente, canal Futebol Interior somente, sem a Rádio Essência, né? Certo. Porque aí domingo é complicado, né? Não teremos nem a Ponte Preta e nem também o Guarani na Rádio Essência. Você que está na Rádio Essência pode acompanhar nos canais Futebol Interior, no Facebook, através do Rumble e também através do nosso YouTube, canal de áudio no nosso site, app para Android e também Rádiosnet, para você acompanhar os 2 jogos dos times de Campinas. A Ponte às 11 da manhã, Guarani às 7 da noite. Agora, 8 horas mais 57 minutos, Wagner Ferreira, a sua palhinha, o seu teaser do que será daqui a pouquinho o seu comentário aqui neste fim de jogo. O Guarani perdeu 1-0, Wagner. Uma derrota merecida pelo primeiro tempo. No segundo mudou a atitude, algumas peças também foram mudadas aí pelo treinador Bruno Pivetti. O Guarani merecia pelo menos um empate. Jogou o tempo todo a segunda etapa em cima do Juventude. Faltou um pouquinho de qualidade, faltou um pouquinho de arremate a gol, poucos chutes a gol do Guarani, bola alçada para a área, dá moleza para o atacante, para a defesa. Então realmente o Guarani pecou nisso. Muita bola jogada na área, não foi lançamento, não foi passe, bola jogada na área e a defesa tira tranquilamente. Falta de chute de frente, de média distância, da entrada da área, porque o Juventude no segundo tempo recuou todinho e ficou administrando aquele golzinho que o Nenê marcou, aliás, também com muita sorte, que ele finalizou de fora da área, a bola acabou batendo em 2 jogadores do Guarani, traindo o goleiro Pegorari. Então é isso aí, pelo primeiro tempo o Guarani mereceu perder, no segundo merecia pelo menos um empate. Legal, e aí Marcelino, nosso comentarista, torcedor comentarista hoje. Ô Marcelino, ficou de bom tamanho esse 1-0 aí? O Guarani merecia uma sorte melhor, Marcelino? Que nem diz o Wagner, né? Pelo primeiro tempo medíocre do Guarani, entendeu? Jogou nada. Umas 2 bolas só chutadas pro gol. Se não fosse o Pegorari hoje... Quer dizer, hoje a gente vai, por exemplo, elege o goleiro, por quê? Porque o time não jogou nada. E outra, o time caiu mais de produção quando o Regis saiu do time. Foi uma mexida errada do técnico que hoje, infelizmente, pisou na bola. Tá muito bem, tá aí a opinião do nosso torcedor comentarista hoje com a gente aqui no estúdio. E você quiser curtir uma jornada esportiva do Guarani com a gente aqui, é só mandar aí através das redes sociais. Eu quero participar de uma jornada no estúdio com a equipe do Futebol Interior e a gente, na medida do possível, vai combinar e trazer você para curtir o jogo aqui com a gente nos estúdios, nos nababescos estúdios do Futebol Interior. Fala, Albert. Como? Nababescos estúdios do Futebol Interior. Fala, Marcelino. Nem vocês estão convidando o pessoal para poder vir aqui. Pessoal, é emocionante, principalmente com as pessoas que estão aqui. Quero agradecer a todo mundo aqui que deu essa oportunidade pra gente expor nossas ideias. Porque tem muitos lugares aí que é combinado, o nego fala, tem que falar isso. Aqui não, você fica à vontade, entendeu? Gostei demais, né?
de participar aqui. Agradeço todo mundo aí. Que é isso, nós que agradecemos, Marcelino, não só a sua vinda aqui hoje, mas a sua audiência e você que está sempre compartilhando as nossas jornadas, né? Logo tô lavando a louça pra minha esposa lá. Mas eu não sei, mas eu tô com um feelingzinho que ela vai abrir mão pelo menos uns 2 dias, quinta e sexta, Marcelino. Você acha que não? Depois você conta pra gente, tá bom? Diga. Você pode me explicar o que você acabou de... O do Nababesco? Que seria isso? São os luxuosos estúdios do futebol interior. Nababescos, Porque agora nós temos 2 estúdios aqui. Põe no dicionário aí, tá? O A e o B. Então, no A nós fazemos as jornadas esportivas. Sim. E no B nós fazemos, então, o nosso meio-campo FI. E tem o C, na verdade, que é na minha casa que eu faço café com bola. Mas o B eu não conhecia ainda, né, Claudinei Corsi? É novo, foi inaugurado hoje. Então, eu gostaria muito de conhecer, porque assim, é podcast, viu? Então, é podcast. Quando é a sua folga? Eu preciso ver na minha... Você acha que não sei se é domingo? Não, mas é assim, ó, podcast. J. Júnior. Aí eu fico olhando pra cara, ninguém fala nada. Estúdio que inaugurou hoje, eu olho, estúdio Nababesco. Aguenta o Albert agora. Aguenta. Eu e o Wagner Ferreira. Não, tudo bem, Wagner. Nós vamos também fazer um estúdio. Dia vocês chegam lá. Tô vendo mesmo. Vai demorar, hein? Fica tranquilo. O Wagner já está, né, no meio-campo FI todo dia com os comentários, né? Então, quer dizer... E parabéns pro Wagner. Outra coisa, hein, Claudinei Corsi, o meio-campo FI bombando, hein? Meio-campo FI, graças a Deus, tá bombando, graças também à Essência FM. Exatamente. Eu só preciso da participação da rapaziada que curte a Essência FM. Mandem o WhatsApp pra gente, né? 98989-3526. Participem, não se acanhem. Pode falar o time que você torce, pode falar, mandar sua mensagem. A gente vai colocar sempre no ar, tanto do Café com Bola, no Meio Campo FI, nas jornadas esportivas aqui também dos canais de futebol interior. Viu, Ney? Mas é rapidinho, né? Pra não fugir da pauta. Wagner Ferreira nos comentários é sensacional. Eu falei isso fora do ar, eu vou aproveitar para falar no ar. Wagner Ferreira. Também, Albert Cavalcante. Sensacional. Não, mas é impressionante. 40 anos de rádio, 40 anos de rádio, você esperar o quê? Não, mas esperar qualquer coisa menos do que eu tô vendo. Ele é sensacional. Wagner Ferreira, estou aqui, né, ao vivo e a cores para você. Sensacional. Tô sem trocado aqui agora. Toma, Albert Cavalcante. Aquela pizza, então. Como dizia minha avó, coitada, minha saudosa avó falecida. Puxa saco é que nem pardal. Diminui, mas não acaba. Mas o Wagner Ferreira manda bem, né? O Lucas de Souza. O Lucas de Souza o Lucas de Souza tá procurando os amarelados. Você agora, Lucas? Não, só complementar aqui que, aliás, eu sou o mais novo da bancada. A Essência já vai sair do ar já. Então, eu sou o mais novo da bancada. O que eu tenho que fazer aqui é ouvir os conselhos e fazer o nosso trabalho aqui com muita alegria. Você fugiu, né? Ficou com medo do Claudinei Corsi, em vez de me ajudar. Tá certo. 9 horas mais 3 minutos em Campinas, 9h03. É o fim de jogo aqui nos canais de futebol interior, repercutindo resultado ruim do Guarani, que acabou perdendo para a equipe do Juventude por 1-0 lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Guarani que volta a campo no próximo domingo, 7 da noite, pega o Sport Recife lá em Recife. Deixa eu dar um toque para você aqui, você que vai às compras, né, amanhã, quinta-feira, você tem que passar lá no IGA Atacado e as ofertas que valem até dia 8, enquanto durarem os estoques. O feijão grão de campo carioca, 1 kg, R$ 8,98. Para você também, a farinha de milho Ioki, 500 gramas, que milho flocão, R$ 4,79. E também tem o molho de tomate Fugini tradicional sachê, 300 gramas por apenas R$ 1,29. IGA Atacado tem loja em Campinas, na rua Pedro Estancato, 39, no Campo dos Amarais. Tem também em Santa Bárbara do Oeste, na rua da Agricultura, 622. E na Avenida Juvenal de Campos, 550, em Sorocaba, São Paulo. E vem aí mais uma loja IGA aqui em Campinas. Aguarde a inauguração. Agora, 9 da noite, mais 4 minutos, rápido intervalo. E a gente volta já já. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103, Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo.
Olha, aqui no intervalo a coisa rola aqui. A gente tava falando do João Lopes, né? O João Lopes, o goleiro que foi embora, é isso? Marcelino concorda comigo aqui. Era um bom goleiro, não era, Marcelino? Não podia ter ido embora, não é isso? Melhor do que tem alguns aí que tal de... Não sei se é o Álvaro, que veio agora o Arthur. Melhor que ele, sim, porque quando entrou no jogo, pelo menos deu conta do recado. Aí, obrigado, Marcelino. Muito obrigado, viu? Muito bom, Marcelino, concordando comigo aqui. João Lopes não deveria ter ido embora. Muito bem. São 21 horas mais 10 minutos, 21h10. Vamos então trazendo aqui o destaque final do repórter Albert Cavalcante. Seu destaque final, porque tá assustado. Você quer fazer o quê? Você quer fazer coletiva? Quer fazer zona mista? O que você quer fazer? Não quero não, Claudinei Corsi. Não quero não. Zona mista, brevemente você vai estar fazendo. Lucas de Souza, não vai ter jeito não. Acho que o Claudinei Corsi, ele vai querer fazer isso comigo, mas tudo bem, né? Estamos aqui pra isso. Ó, pois não. No WhatsApp aqui do Marcelino, sim, diz o seguinte aqui, a dona Monet. Ela é francesa ou... Ah, tá, é Moni, não é Monet. Não é Monet. Você família que veio com essa história de Monet. Você que começou Monet. Pra mim, sempre foi Moni Fernandes. Você que começou com Monet. Claudinei Corsi, você tá certo. Colocando palavras em minha boca. Era aí. Você fica quieto. Você fica quieto. Eu falava Moni. Não. Ele veio com... Na hora do bugre. Não é isso, não. Afrancesado, Monet. Não é. Tá gravado, família. Vamos buscar as imagens. Corta a pizza, Ney. E é o seguinte, ela falou aqui, vai lavar a louça, sumiu aqui, aperta aí. Ué? Ela falou aqui pra ele, ó, vai lavar sim, a de hoje. A de hoje não, mas a de amanhã é sua, bebê. Então quer dizer que você ganhou de hoje. Ainda falou assim, mano. Meu amigo, se eu fosse você... A de amanhã é sua, bebê. Ó, se eu fosse você, já comprava... Ô, Marcelino, quantas pessoas tem na sua casa? É você, a dona Mônica e quem mais? Tem uma cachorrinha. A cachorrinha não suja a louça. Eu sou bagunceiro em casa. O Fernando... o Fernando falou aí que realmente a dona Moni, viu, Lucas de Souza? A dona Moni de Simone, ela diz que ele, se deixar barato, ele folga mesmo. Então, mas aquele, você conhece pratinhos e descartáveis, já acaba com o seu problema. Só a panela que não tem como, né? Mas tudo bem, não tiver panela descartável, pelo amor de Deus. Mas, olha, mas é o seguinte, como dizia a minha querida mãe. Quem manda em casa? A última palavra é sempre dele. É minha, já tô indo, estou fazendo. Sim, senhora. Sim, senhora. E a minha querida mãe saudosa já dizia sempre assim: você deve agradecer se você tem louça para lavar. É porque você teve comida para comer e sujar o prato, tá boa, certo? Claudinei Corsi, ótimo. É isso mesmo. O Lucas de Souza fez um bem Eu tenho aplauso ali, mas o Bolacha nem aplauso não põe pra mim. Uma frase dessa aqui, tá louco. Mas o Bolacha, ele tá novo ainda aqui nem o Felipe põe aplauso. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Mas tudo bem, deixa pra próxima jornada. Tá certo, muito bem. Então, seu destaque final, Albert Cavalcante. O Guarani conhece sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. O Guarani foi derrotado fora de casa por 1-0. O Guarani que volta a campo domingo contra o Sport a partir das 19 horas, com a cobertura total dos canais Futebol Interior a partir das 18 horas. O Guarani está na terceira posição, Claudinei Corsi e amigos com 9 pontos, atrás de Criciúma com 10, Vitória em segundo lugar com 9 e o Guarani forma o G4. Como já diria Claudinei Corsi, se o campeonato terminasse hoje, o Guarani estaria na Série A. Essa frase não é minha, Albert. Como diria Albert Cavalcante, se o campeonato terminasse hoje, o Guarani estaria na Série A do Campeonato Brasileiro. Só lembrando, Claudinei Corsi e amigos, que o Guarani perde seu 100% de aproveitamento e perde a chance de fazer a quadra. Lembrando que em 2022, na segunda fase, onde o Guarani estava lá perigando, cai ou não cai, o Guarani conseguiu 4 vitórias consecutivas. Com Bruno Pivetti não havia derrota. A terceira e conseguiu só a sua trinca. Então vamos aguardar para a próxima partida. Lembrando que não temos pendurados, o único pendurado que o Guarani tinha é o Wenderson, ele não levou cartão amarelo. Fora isso, Diogo Matheus, Lucão, Regis e o Bruno Mendes levaram o cartão amarelo. E até a próxima, Claudinei Corsi. Muito obrigado a todos domingo. Ouvintes. Até domingo, se Deus quiser. Só para finalizar, gostei do seu corte de cabelo reco, viu? Nossa, Claudinei, isso aí foi 1900 e... Nossa, faz tempo que eu não escuto isso, hein, Claudinei Corsi? Faz tempo, nossa! Corte de cabelo reco. Claudinei Corsi, faz tempo, hein? Faz tempo, hein? Muito obrigado, Claudinei Corsi. Tô esperando o convite no Barber Club e lembrando, viu, os amigos? Você vai, um dia você vai. Isso, lembrando amanhã, tá? Amanhã nos canais Futebol Interior, amanhã
tem podcast, né? Quando o Wagner começa a balançar a perna, assim, balançar o corpo, entendi. É que ele já tá nervoso. Então tá bom. Tchau pra vocês, bancada verde e branca. Falando, para de falar, Marcelino, cara, vamos embora. Fica com Deus, tudo de bom pra vocês e até a próxima. Um abraço, Albert. Este Albert Cavalcante reportou aqui. Juventude 1, Guarani 0. Guarani perdeu para o Juventude a primeira derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, 9 da noite, mais 15 minutos. A partir de agora, você que está nos acompanhando na Essência FM em 102,5 e 98,5 na Essência, a frequência da vida, você fica com a programação musical sensacional da Essência FM nesta noite de quarta-feira. Portanto, agora a Essência vai para a sua programação musical. E você que quer saber mais as notas do jogo, também a ficha técnica, continua com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Muito obrigado a você que sintonizou a Essência em 102,5 e 98,5. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima. Essência, a frequência da vida. Essência. Muito bem, seguimos nós aqui então nos canais Futebol Interior com um rápido intervalo comercial e já nós voltamos aqui para as notas do jogo. Tem ainda a ficha técnica e o comentário do Wagner Ferreira, a palhinha final e também a palhinha final do nosso torcedor comentarista Marcelino, hoje aqui com a gente lá. Ele que é lá da ST Soldas e Abrasivos. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho também da sua empresa. Um grande abraço para você que está ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Segura aí que a gente volta já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19-99788-3821. No telefone 19-3242-3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996-62-42-98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988-89-5970. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @Ridger
com Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 982813399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Às 9 horas mais 22 minutos em Campinas, 9h22, seguimos aqui nos canais Futebol Interior com o nosso Fim de Jogo repercutindo o resultado ruim do Guarani, que perdeu por 1-0 para a equipe do Juventude em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. Agora vocês estão vendo aí, ó, todo mundo queria ver o Marcelino, né? Marcelino, tá bonitão na cena, hein, Marcelino? Dá um alôzinho pra nós aí. Já aprendeu a ligar o microfone já, Marcelino? Então liga aí, fala nele. Boa noite. Aí, ó, Marcelino radialista, hein? Mandou o primeiro boa noite da história da carreira dele. Da carreira ao dele, vivo. Né? Tá certo. Só que o resultado não é aquele que você esperava, né, Marcelino? Infelizmente não, né? Você contava com uma vitória do Guarani. Até o empate a gente falou que tava bom, né, Marcelino? Mas nem o empate não veio, Marcelino. No momento do jogo, até o empate já era vitória pro Guarani. Já, até o empate já era, né? Não precisava nem ganhar. Com certeza, não. Pela circunstância do jogo, o empate... Já estava de bom tamanho. Sim. Trazer um pontinho lá de Caxias seria bom já, né, Marcelino? Com certeza. Legal. Tá então o Marcelino com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Agora fecha para ele ali, Luca. O microfone, Luca. Isso, muito bem. Já ensinei legal. Ele tá não, bem, mas tá ele é bem novo. treinado, Você tá tem bem que, treinado. né? 21 horas mais 23 minutos, 21h23. Pode colocar o microfone aí na mesa, viu, Marcelino? Fica tranquilo. Nós vamos então, como não temos que eleger o melhor em campo, né? Porque o Guarani perdeu o jogo. Quando o time perde de Campinas, a gente não elege o melhor em campo, né? Porque se perdeu, nas notas você vai, evidentemente, ter a avaliação do Wagner Ferreira, né? Mas não tem a eleição junto com o torcedor do melhor em campo do Guarani. Então, às 21 horas mais 24 minutos, nós vamos então com as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Legal, Wagner Ferreira. Vamos lá então começar com o goleiro Pegorari, Wagner. Bem, salvou o Guarani de uma derrota por uma contagem maior, principalmente no primeiro tempo, fazendo milagres
e provando que foi uma bela contratação e o Tony que se cuide, senão o Pegorari toma conta da posição. Nota 8 para o Pegorari. Boa nota para o goleiro do Guarani, que era reserva até o último jogo. E Diogo Matheus, lateral direito, Wagner? Um péssimo primeiro tempo, acho que chegou uma vez só na área. No segundo tempo desceu um pouquinho mais, quando o Juventude já tinha tirado o pé do acelerador, administrando aquela vantagem do primeiro tempo. Então o Diogo Matheus teve um pouquinho mais de liberdade, mas longe daquele Diogo Matheus que nós sabemos que tem condições de render melhor. Nota 5 para ele. Legal. E o Lucão hoje, que tomou amarelo, Wagner? O Guarani não conseguia sair jogando, né? Porque a bola do goleiro para a zaga era um Deus nos acuda, porque a marcação alta do time do Juventude não permitia isso. Então os zagueiros ficaram meio que complicando ali a situação. Lucão, meia dúzia. E o companheiro de zaga dele, o Alan Santos? Uma contusão que pouca gente viu, né? Só no intervalo é que veio a informação. Ele, enquanto esteve em campo, nota 6. Apenas rebatedor, também não conseguiu sair jogando em função da própria pressão do Juventude. Então, nota 6 para o Alan Santos. E entrou no lugar dele, já no intervalo, o Matheus Barbosa. Não foi a mesma função, né? Porque com a entrada do Matheus Barbosa, no intervalo, o Alvarinho é que acabou indo para trás e o Matheus Barbosa fazendo a função de volante. Até depois nós vamos falar um pouquinho mais. Bom, vamos falar do Matheus Barbosa já. Tenho até saudade do Vilela, porque... Para ter saudade do Vilela, porque o Matheus Barbosa realmente foi muito limitado. Muito limitado. Não precisava de jogador para defender no segundo tempo. Precisava de atacante, de armador, jogar o time para cima. E o Matheus Barbosa não sabe fazer isso. Nota 5 para ele. E o Mike pela lateral esquerda, Wagner? Discreto também, né? No primeiro tempo, passou do meio campo uma ou duas vezes. No segundo, tentou descer um pouquinho. Mas, olha que teve chance, hein? Com o recuo do Juventude, era jogo pro lateral, descer pro fundo e encher a área de bola cruzada. No entanto, não vimos nada disso. 4 para ele. Legal. E Ivan Alvarinho? Pois é, quando foi anunciada a escalação do Guarani, nós vimos aí o Alvarinho. Aí lembramos no jogo contra o Ceará. Foi um leão em campo, né? Como todo o time foi muito bem. E falando, bom, mas o Guarani já achou o dono da posição ali, camisa 5, cabeça de área. Jogador que dá uma tranquilidade, sustentação. Mas hoje não foi nada disso, não. Não gostei do Alvarinho. Tanto na posição dele, quando foi para trás. Aí nem precisava de zagueiro, como eu disse já no caso dos outros jogadores do Guarani de defesa. Porque o Juventude não exigiu nada no segundo tempo. Alvarinho, nota 5. Nota 5 para o Alvarinho. E o Wenderson hoje, hein, Wagner? Corre, rende pouco, não finaliza pro gol. Na parte defensiva comete muitas faltas. Eu não sei como escapou de cartão amarelo hoje. Não levou, né, Lucas? Não levou cartão amarelo o Wenderson. E, portanto, ele fica um pouquinho acima da média. Nota 6 apenas para o Wenderson. Legal, nota 6 para o Wenderson ou Wenderson, né? Como nota queiram. 6. E o Regis, camisa 78? Bem, ficou muito aquém daquilo que ele sabe, pode, que todos nós conhecemos, que já vimos o Regis jogar. Ele não tinha muita opção para fazer lançamentos, não havia espaço, principalmente no primeiro tempo. No segundo teve esse espaço, mas os companheiros também não ajudaram. E ele ficou devendo. Mas vai ficar, mesmo assim, né, com a categoria que tem, não achei que devia ter sido substituído. Vai dar uma nota 7 para o Regis, não devia ter saído. Nota 7 para o Regis. Entrou no lugar dele o Neilton, a 32 do segundo tempo, Wagner. Pois é, houve, né, quem protestasse, né, contra a atitude do Pivete, mas deve ter tido seus motivos. O Regis não estava realmente luzindo. Colocou o Neilton. Não sei se para fazer a mesma função. Quando o Neilton for jogar aberto lá pelo lado esquerdo, aí nem o Neilton jogou, nem o Mike jogou, nem o Isaac acabou jogando por aquele setor. O Isaac jogou melhor um pouquinho mais. Atrapalhou tudo, Wagner. Pois é. Então eu acho que nessa confusão toda, o Neilton vai ficar com uma nota 5. Neilton, então, nota 5. E o Bruno José, o Louro José? O Bruno Rápido José agora, né, caindo pela direita ali, nota 6 para ele. Um jogador esforçado, mas não teve muito sucesso no jogo de hoje. Primeiro tempo, algumas escapadas ali pela beirada do campo. Aliás, ele joga, né, em cima da linha lateral. No segundo tempo também teve chances, mas, olha, não cruzou, não finalizou.
ficou apenas no esforço individual. Não comprometeu, mas vai ficar com uma nota 6. E entrou no lugar dele o João Vitor, a 41 do segundo tempo. Esse eu vou me dar o direito de não dar nota para o João Vitor. 40 minutos, segundo tempo, aquela confusão, aquela bola cruzada para a área de qualquer maneira. Então o João Vitor, para mim, vai ficar sem nota. Bruninho, Wagner. Bruninho, não deveria nem ter começado o jogo. Na nossa opinião aqui, a gente comentando, o Isaac era o homem indicado para formar ali com o Bruno Mendes e com o Bruno José. Então, errou o Bruno Errou Pivete. Quer dizer, não é que errou, é uma questão de opinião, né? Mas como não ganhou o jogo, errou. Bruninho, nota 4. Entrou no lugar dele o Isaac a 20 do segundo tempo. Melhora nítida, né? O Guarani melhorou bem no segundo tempo. Quando o Juventude tirou o pé do acelerador, o Guarani foi para cima, mas de maneira desordenada, né? Sem muita intensidade. Bola jogada na área, não cruzada na área, bola jogada na área, sem nenhuma direção, ficando fácil para a defesa do Juventude. Então o Isaac melhorou. Me parece que ele acabou fazendo a função que o Regis vinha fazendo. Armou bem o jogo ali pelo setor esquerdo. Gostei do Isaac, eu acho que tem vaga de titular no time já para o próximo jogo. Nota 6 para o Isaac. Legal, Bruno Mendes, Wagner, hoje... Fraco. Ele é esforçado, né? Volta para ajudar, briga com os zagueiros, mas pouco produziu. Nota 5. Nota 5 para o Bruno Mendes. Ele também saiu para a entrada do Derek a 20 minutos do segundo tempo. Que conseguiu ser pior que o Bruno Mendes. Tá certo que jogou menos, né? Mas... pelo tempo que ficou em campo? Negativo. Não gostei do Derek, não. Não nem vou culpá-lo, porque foi um festival de bolas alçadas e seja o que Deus quiser. Não teve sorte nenhuma de sobrar para ele. Vai ficar com uma nota 4. Legal. E o técnico do Guarani, Wagner Ferreira, Bruno Pivete. Apenas a restrição do início do jogo, né? Com o Bruninho no lugar em vez do Isaac. Mas, como perdeu o jogo, vai ficar com uma nota 6. Nota 6 para o Bruno Pivete, técnico do Guarani. Quanto valeu o jogo hoje, Wagner? Jogo fraco, tecnicamente, né? O Juventude mal, fez aquele golzinho achado do Nenê, um chute de fora da área, desviando na zaga do Guarani, traindo o goleiro Pegorari. Isso, nada mais fez o Juventude. Tirou algumas chances, mas sem grande perigo aí pro Guarani. Poderia ter até no segundo tempo, o Guarani ter levado o jogo pro empate, que seria para mim o resultado mais normal. Mas acabou perdeu pelo péssimo primeiro tempo. No segundo teve atitude, mas não conseguiu fazer. Bem, nós falando do jogo, vai ficar com uma nota 5 o jogo. Nota 5 para o jogo. Não gostou muito do jogo, não, Wagner Ferreira. E o seu Diógenes Andrade, Wagner Ferreira, o que é que ele faz? Quantos anos ele tem? Ele é casado, solteiro e gosta de praticar qual esporte, Wagner? Bem, o tal de Diógenes, ele já apitou 2 jogos do Guarani. O Guarani não perdeu com eles. Ele ganhou um jogo contra o Londrina e me parece um outro que eu não me lembro o jogo qual foi. Mas o Guarani não perdeu com ele, perdeu hoje a primeira vez. Ele tem 42 anos, é funcionário público lá no Espírito Santo. Os 2 auxiliares, né, os assistentes, Fabiano da Silva Ramires, tem 46 anos, professor de Educação Física, e o Douglas Pagung. Eu nunca vi esse sobrenome na minha vida. Ele tem 38 anos, ele tem um comércio varejista de hortifruti. Sabe aonde, Ney? Onde? Em Laranja da Terra. Sabe onde fica essa cidade? Tá certo, então ele tem um hortifruti no Laranja da Terra. Tá certo. Tem tudo a ver, né? Esse é um município que tem cerca de 10 mil habitantes. O Lucas que estado que fica? No Espírito Santo. No Espírito Santo. Fica a 180 quilômetros de Vitória. De Vitória. Tá vendo? Vitória do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Perfeito. Então tá bom. O futebol interior também é cultura. É cultura. O Wagner Ferreira, e a nota da arbitragem? Olha, ele... faltou critério, né? Alguns lances para o Guarani, acabou mostrando cartão amarelo, para um lance idêntico, apenas marcou a falta. Então não gostei muito do Diógenes, nem no fim, acabou distribuindo cartão amarelo doidado, não podia nem chegar nele, que já começou a mostrar cartão amarelo. E olha que até ficou barato, né? Porque ele ameaçou até puxar um vermelho. Botou a mão quando terminou o jogo. Ele estava tipo faroeste, Wagner Ferreira. Pois é. Preparado para sacar. Os jogadores do Guarani queriam mais tempo de acréscimo. Ele deu só 5. Em cima do árbitro. Todo mundo dá no mínimo 7, 8, né? E com todas as substituições no Juventude, no Guarani também, merecia pelo menos Vou dizer um negócio, se não fez em
quase 100 minutos, vai fazer em mais não é isso que deixou. Pode acontecer, mas também, né? Já vi muito a partida ser decidida no 49, 50, né? Mas o Guarani não fez por merecer. O pênalti do Guarani contra o Ituano foi 49, né? Exatamente. No primeiro tempo. Então é isso, uma nota baixa para a arbitragem. Wagner, só para fechar, 5 só para fechar com você, então, a expectativa que pode ter o torcedor do Guarani para o próximo jogo contra o Sport Recife, lá em Recife. Alguns fatores, né, devem ser destacados. Primeiro, a viagem conturbada, né, que o Guarani não pôde descer no aeroporto programado, teve que ir a Porto Alegre e de ônibus de Porto Alegre até Caxias do Sul. Aliás, eu já fiz esse trajeto também quando estive em Caxias, visitando as vinícolas lá por lá. É isso que eu ia falar, podia passar lá nas vinícolas, em Caxias. Interessante, é um passeio muito interessante. Canela, Caxias, tomar um vinhozinho, né, A noite de Caxias do Sul também. Um café colonial também, né? Entendeu? Então, um fator aí que pode ter complicado para o Guarani. Depois, campo pesado. Chovendo, primeiro tempo, o Guarani no ataque não pôde jogar porque é dentro da área do Juventude, estava realmente com muita poça d'água, então ele não pôde troca de passe, aquele negócio todo. E depois, pela pressão do Juventude, que precisava do resultado, vindo de 3 resultados negativos, partiu para cima do Guarani, logo no começo, deu aquele abafa e o Guarani sentiu e só foi reagir no segundo tempo. Tarde demais, perdeu o jogo por 1-0. Pelo primeiro tempo, mereceu perder. Pelo segundo, merecia pelo menos um empate. E o jogo de domingo, Wagner? Você falou tudo, não falou o que eu perguntei. Pois é, contra o Sport Recife. Exatamente. Qual time será que o Sport vai colocar em campo? Time misto? Não sei. Time, porque me parece que está envolvido aí com outras competições. Mas teve o jogo hoje? Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. Mas, na verdade, Copa do Nordeste tem a grande decisão hoje contra o Ceará. Para que horas vai ser? Às 21h30. Então começou já. Lá na Ilha do Retiro. Né? A bola primeiro jogo o Sport perdeu, né? Primeiro jogo 2-1 para o time do Ceará. Então o Sport corre atrás do prejuízo contra o time do Vozão. Temos 34 da primeira etapa e o Sport vai vencendo pelo placar de 1-0. Gol de Luciano Juba, um dos artilheiros do Brasil em 2023. Então tá jogando. Se for campeão hoje, tem a festa, a ressaca, né, Wagner Ferreira? Então, e o Guarani, eu acredito que se o Porfírio tiver condições, eu começo com ele na lateral esquerda, deixa o Mike no banco. Mas tá difícil o Porfírio jogar, hein? O cara chegou, Malemar jogou, já tá no departamento médico, é incrível. O Alan Santos, não sei se é grave a contusão ou não, mas tem aí o Valber que pode entrar, substituir, fica do mesmo tamanho. O cabeça de área ali, eu continuaria com o Alvarinho, o Anderson também, o Regis também. E aí na frente, Bruno José, Bruno Mendes e Isaac. Para começar o jogo contra o Sport, eu acho que esse time dá conta do recado. Valeu, Wagner Ferreira. Até amanhã no meio-campo FI e depois até domingo na jornada esportiva para Sport do Recife e Guarani. Wagner. Muito bem, João, Claudinei Corsi, Lucas, nosso amigo Marcelino, dupla famosa ali de DJs agora, né? O Bolacha. Agora é Eduardo Rodrigues, o Bolacha e Felipe Marques, o Samurai. Albert Cavalcante, que já não está mais aqui na bancada. O pessoal que está vendo aí a imagem do nosso Marcelino aí, tá até achando ele meio parecido com o Albert, viu? Será que tem algum parentesco, alguma coisa? O que mudou foi no corte de cabelo como disse o Bolacha, seria o Albert amanhã? O Albert está com um cabelo diferente, ele chegou no barbeiro e falou, repica atrás. E foi isso que ele falou. Ainda bem que nós não estamos, né, Wagner? Pois é. Se tivesse, já derrubava a transmissão. Não, eu deixei para esse horário para falar isso. Grande abraço a todo mundo. Deus do céu, até como mais. diria Zé Arnaldo Canizinho. Deus do céu. Não me faça isso, Wagner. Você não, Wagner Ferreira. Tá muito bem, Wagner. Um abraço, muito obrigado pelos comentários aí. Agora, 9h38, deixa eu passar um recado aqui do meu amigo Yutaka Shimozono. Ele mandou aqui um recado a respeito. Começou a esfriar, a rapaziada começa a fazer feijoada, hein, para todo lado. E lá no Instituto Cultural Nipo Brasileiro vai ter uma feijoada no dia 21 de maio. Domingo, das 11h30 até as 14h30, com o serviço atendimento no local e também você pode retirar para a viagem. O convite antecipado, R$ 45,00 e no dia, R$ 55,00. Acompanha arroz, couve, vinagrete, farofa e laranja. Serve no local e também para a viagem. Terá expositores também durante o evento lá no Instituto Cultural Nipo Brasileiro. Mandando um grande abraço também para o presidente
Tadayoshi Hanada, que é o presidente do Instituto Cultural Nipo Brasileiro. Um abraço também para o Yutaka Shimozono, mandando aqui para a gente lembrar, rapaziada, que tem então esta feijoada dia 21 de maio, domingo, das 11h30 até às 14h30, lá no Instituto Cultural Nipo Brasileiro, na rua Camargo Paz, 118, no Jardim Guanabara. Tá dado o recado, viu, Yutaka? Grande abraço para você. Ele que está sempre ligado no Café com Bola, das 7 às 7h30 da manhã. Legal, vamos então, vou me despedir também aqui do Marcelino. Pega o microfone aí, Marcelino. Ligou ele, Marcelino? Liguei. Que beleza, hein? Marcelino, muito obrigado pelo carinho da sua presença aqui, viu? Muito obrigado pelas cocas que você trouxe pra gente aí. Agora vamos degustar com a pizza, né? E queria que você falasse só um bocadinho aí da ST Soldas e Abrasivos. O que é que vocês fazem lá na realidade, Marcelino? Então, Ney, há 4 anos atrás, eu e minha esposa, nós tínhamos um sonho, né? De trabalhar juntos para desenvolver um trabalho na região de Campinas, né? Atendendo diversas empresas. Hoje nós atendemos em torno de 39 cidades da região de Campinas, né? E nós somos revendedores de materiais de solda, eletrodos, varetas, disco de cortes. Então a gente atende desde pequenas a grandes empresas. Mas só empresas, né? Sim, pessoas jurídicas, né? Mas também atendemos as pessoas também que têm a sua oficina no fundo de casa, né? Então, a gente atende clientes A, B, C, D, até... E como é que faz para entrar em contato com vocês aí, Marcelino? ST Soldas e Abrasivos? Sim. Através do e-mail, né? Vendas numeral 1.stsoldas@outlook.com e através também... Ô, Marcelino, pelo amor de Deus, repete esse e-mail aí que é muito complicado. Precisa facilitar isso aí. Tá. Pelo amor de Deus, hein? Fala aí, devagar. ST... vendas... Não, vendas... Desculpa. Vendas 1... Vendas 1... Arroba, né? Não, ponto. Não tem ponto ainda. Vendas 1 ponto, S de sapato, T de tatu, soldas. Soldas, tudo junto. Exatamente. Arroba outlook.com. Outlook.com. Ou através do WhatsApp também, né? Qual que é o número? Fala aí. 019 982 50 0410. Legal, eu repito aqui então, o WhatsApp 982 50 0410. Você que tem então a sua oficina aí, a sua oficina de fundo de quintal, você que precisa aí de soldas e abrasivos, ST Soldas com o Marcelino e a dona Moni, que é quem trabalha de verdade lá, é a dona Moni. Fala, Wagner. Eu imaginava que o Marcelino fosse prestador de serviço, no entanto, ele é um revendedor de material. Exato. Sim. Bom saber isso, eu vou incluir a Eletrolar na cartela dele. Beleza. Porque eu consumo muito Foscope, solda prata, vareta para solda elétrica. Você conhece essas coisas aí, Marcelino? Sim. Com certeza. Eu compro o sol da prata lá no varejão, quem sabe no atacadão aqui sai. É isso aí. Marcelino melhor. faz um desconto para você. É isso aí, pode ir. Com certeza. Marcelino, grande abraço para você, muito obrigado. Um abraço na dona Moni lá e a gente combina para você vir mais vezes, tá bom? E outra vez já... Se é que você gostou, né? Se você não gostou, aí você não volta. Eu tô até emocionado, né? Mas assim, obrigado pela oportunidade, né? De estar aqui. Vocês são sensacionais realmente, toda a equipe. Prazer é nosso, Marcelino. E o pessoal, por favor, compartilhe aí o esporte interior. Vale a pena, entendeu? São pessoas capacitadas, são pessoas assim que também querem crescer, como todos nós, né? E muito obrigado de novo. Hein? Legal, este é o Marcelino, nosso torcedor, comentarista aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior, às 9 da noite. Mas quer falar um pouquinho, Marcelino? Fica à vontade. Se eu não falar, eu vou apanhar em casa, né? Então vai. E um beijão pra minha esposa. E pra minha mãe também. Pra minha família toda. Primeiro a esposa, depois a mãe, Marcelino? Junto, né? Também. Tá bom. Valeu, este é o Marcelino da ST Soldas e Abrasivos, que esteve aqui com a gente, comentando a partida aqui, a derrota do Guarani 1-0 para a equipe do Juventude. Agora, 9h44, nós vamos com a ficha técnica do jogo, sempre para a Prone Alimentos, produtos feitos com muito carinho para agradar o seu paladar. Lucas de Souza, em 30 segundos, vai trazer a ficha técnica completa de Juventude 1, Guarani 0.
Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Torcedor bugrino, não deu para o Guarani. O Guarani conhece a sua primeira derrota e foi a campo na noite desta quarta-feira com Pegorari no gol, Diogo Matheus, Alan Santos, depois Matheus Barbosa, Lucão e Mike, Alvarinho, Anderson e Regis, depois Neilton, Bruno José, depois João Vitor, Bruninho, depois Isaac, Bruno Mendes, depois Derek. Ainda no banco de reservas tinha o Álvaro Titi, o Lucas Araújo e o Matheus Bueno. O time da casa, Juventude, vencedor do jogo de hoje, foi a campo com o Thiago Couto, Reginaldo, Danilo Boza, Romércio e Kelvin, Gering, depois Emerson Santos, Mandaca, Jadson e Nenê, depois Juan, Davi, depois Robertinho, Rodrigo Rodrigues, depois Daniel Cruz. No banco de reservas tinha o Léo Vieira, Daniel Guedes, Zé Marcos, Boldrin, Romário, Dani Bolt, Rafinha e Elton. A arbitragem do senhor Diógenes José Padovani, assistido pelo Fabiano da Silva Ramires, Douglas Pagung, quarto árbitro o Jonathan Benkenstein e o VAR o senhor Eber Roberto Lopes. Gols do jogo marcado por Nenê aos 9 da primeira etapa e cartões amarelos pelo lado do Guarani, Diogo Matheus, Matheus Barbosa, Lucão, Alan Santos e Regis. Pelo lado do Juventude, Thiago Couto, Mandaca, Nenê, Rodrigo Rodrigues. Neste dia 3 de maio 2023, a bola rolou às 19 horas. E essa ficha técnica completa para Juventude 1, Guarani 0, Claudinei Corsi. Legal, Lucas de Souza, um grande abraço para você, muito obrigado por mais uma narração aqui nos canais de Futebol Interior, na Essência FM. E a gente se encontra amanhã no Meio Campo FI, tá certo, Lucas? Nos encontramos amanhã no Meio Campo FI, também no podcast dos canais Futebol Interior. Às 4 da tarde. Às 4 horas com ele, hein? J. Júnior, só isso, só. Eu agradeço demais o carinho da sua audiência, da sua presença aqui do meu amigo Marcelino, Wagner Ferreira, e tem gol no Campeonato dos Canais Futebol Interior Informa. Fala, Claudinei Corsi. Eu deixo para você. Então vamos lá, o gol do Vila Nova. Vila Nova abre a contagem contra o Avaí em Avaí. Vila Nova 1. Avaí 0, gol dele, hein? Neto Pessoa, mais um gol do Neto Pessoa no Campeonato Brasileiro da Série B. Um abraço. Valeu, galera. Beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Fui! Tá muito bem, agora 21h47 com a ficha técnica do Lucas de Souza. Nós estamos colocando um ponto final no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Agora 21 horas mais 47 minutos. 9h47, colocando um ponto final também na nossa jornada esportiva dos canais Futebol Interior, e quem esteve com a gente mais cedo também, até uns instantes atrás, na Essência FM, a frequência da vida em 102,5 e 98,5. Você acompanhou aqui Série B, Campeonato Brasileiro, Juventude 1, Guarani 0, com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. Hoje com a participação especial do Marcelino, lá da ST Soldas e Abrasivos, que esteve com a gente aqui também como o torcedor comentarista. Você também que quer vir para cá em um jogo do Guarani, mande a sua mensagem aí pelas nossas redes sociais, dizendo: eu quero participar de uma jornada no estúdio com a galera do Futebol Interior. As reportagens foram de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques, o nosso samurai, coadjuvado pelo Eduardo Rodrigues, o Bolacha, nesta noite de quarta-feira. Nós falamos aqui em nome de Mistral Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da construtora Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br. Iga Atacado, maior variedade e menores preços em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Falamos para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger Comunicação Integrada, onde estaremos amanhã
às 4 da tarde, no FICast, o podcast do futebol interior, com a presença ilustre de J. Júnior. Falamos para Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral. Ou peça pelo delivery 3744-2121. Às 9 da noite, mais 49 minutos, agradecendo a coordenação de esportes aqui nos canais de Futebol Interior de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paioli e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Na Essência FM, a mesa de som do nosso Lucas Boa Pessoa, a direção geral do pastor Josimar Fonseca e a coordenação do meu amigo Gil Kleber. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior e também da Rádio Essência FM, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência, convidando a vocês para curtir amanhã. Sei que é cedo, mas quem acorda cedo pode curtir o Café com Bola a partir das 7 da manhã no Facebook do Futebol Interior e também na Essência FM. Ao meio-dia tem o Meio Campo FI com 1 hora de informações do esporte para você, tá certo? Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Fiquem todos com Deus. Tenha uma noite abençoada e uma quinta-feira de muito sucesso. Grande abraço a todos. Beijo no coração e tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.